Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Meus amigos da Bandeirantes, muito boa noite a todos. Estávamos em rede com Corinthians e Velo Clube, 1-0 Corinthians. E a gente interrompe para dar início à nossa transmissão aqui desse domingo, 20h30, majestoso. Tem Ponte Santos com o Leandro Borges, com o CH, com o Catarino e Gleger Zorzinho também nos comentários. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, de Lucas Pessoa e também de Anjo Gabriel Ribeiro. Tudo bem, rapaziada? Tudo bem com vocês aí? Um grande abraço para vocês, é isso aí. Mas na abertura, meus amigos, eu gostaria de dizer o seguinte, que esse jogo de hoje, 23 majestoso, é o início de uma nova era do estádio Moisés Lucarelli, o estádio que todo mundo sabe, construído pelos torcedores da Ponte, inaugurado em 1948. E a diretoria executiva promove a inauguração do novo sistema de iluminação. Com padrão internacional de qualidade, o projeto implantou luminosidade de 1.600 lux, que supera as exigências das maiores entidades que dirigem o futebol mundial, como a Federação Paulista, a CBF, Conmebol e até da FIFA. A diretoria pontepretana investiu cerca de R$1.500.000 na aquisição, desenvolvimento de projetos e instalação dos equipamentos fornecidos pela Signify Philips, uma das mais importantes do planeta nessa área. E vale destacar que todo esse investimento financeiro já foi pago. Com essa obra de grande relevância, a Macaca dá mais um largo passo ao processo de reconstrução de suas estruturas, iniciado há 3 anos. Esse projeto luminotécnico do Majestoso traz melhores resultados em níveis de luminosidade, uniformidade e conforto visual aos jogadores e público, evidente. A tecnologia utilizada também garante melhores transmissões em HD e 4K, que são os mais utilizados atualmente na transmissão dos jogos. O novo sistema, que substitui os 80 refletores convencionais de lâmpada metálica, é composto por 96 projetores de LED. Então saíram 80 refletores de lâmpadas metálicas e agora instalado 96 projetores em LED. Além de mais eficiência, a nova tecnologia proporciona redução de gastos de até 73%. O sistema antigo operava com 380 lux, infinitamente menor do que agora o Majestoso tem 1.600 lux. Sai 380, entram 1.600 lux. E a primeira inauguração? Mergulhando aqui na história. O primeiro sistema Majestoso inaugurado em 14 de abril de 51. E era o segundo estádio particular do Brasil que tinha esse recurso. Só São Januário do Vasco tinha iluminação. Claro, Pacaembu, Maracanã também tinham, mas eram administrados pelo poder público. Estádio particular, em 51, passou a ser também Majestoso e São Januário. Como ainda não havia as torres, uma parte dos refletores eram posicionados sobre a cobertura das vitalícias e a outra ficava sobre o muro, lá nas Gerais. Verdade. O jogo de inauguração foi contra o Corinthians, pelo Paulistão. Terminou 1-1.
Repito, 14 de abril de 51, iluminação no Majestoso. E os refletores que foram instalados em 75. Sim, 1975, graças ao empenho direto do então presidente, o saudoso coronel Rodolfo Petenar, que Deus o tenha, né? Presidente na época aqui, 75, e outros abnegados dirigentes, a ponte finalmente conseguiu seu novo sistema de iluminação. Foram instalados 80 refletores nas 4 torres, com recursos obtidos depois de intensas campanhas de doação junto aos torcedores, dirigentes, empresas e até do poder público. O primeiro jogo, 1º de setembro de 1975, foi uma segunda-feira, contra o Internacional de Porto Alegre, que mais tarde sagraria-se campeão brasileiro. E o jogo terminou 2-0 para o Inter. O Inter foi campeão brasileiro em 75, foi bi em 76 e foi campeão invicto em 79. Mas nesse dia aqui, 1º de setembro de 75, inauguração da iluminação do Majestoso até então, a Macaca jogou com Moacir no gol, Jair Pisserni, Oscar, Zé Luiz e Vulca, Tadeu e Valtinho, Brinda, Elinho, Nogueira, depois de Tinho e Tuta, e o técnico era o seu Zé Duarte. Por falar em Oscar, e é um Ponte Santos, de tantas histórias e tradições, e o jogo de hoje entra para a história do Majestoso, com essa nova iluminação. Olha, foi justamente um Ponte Santos que foi registrado o maior público do Majestoso. 16 de agosto de 1970, a Ponte voltando a disputar o Paulistão depois de uma década na segundona. E o time que chamou a atenção de todo mundo. A Ponte começou o Paulistão com tudo, atravessou todo o primeiro turno invicta. Chegou no segundo turno, os primeiros jogos, a Ponte não perdia. E aí recebeu o Santos de Pelé e companhia. E é fácil você achar essa foto na internet, o Majestoso invadido. 40 mil torcedores, o Moisés Lucarelli. Os portões foram arrombados. Antes do jogo, o capitão Teodoro recebeu a Taça dos Invictos do jornal A Gazeta Esportiva. Esse jogo a Ponte perdeu 1-0. 1-0 para o Santos, gol de Douglas aos 17 do segundo tempo. A Ponte do técnico Cilinho jogou com Wilson, Nelson, Samuel, Araújo e Santos. Teodoro e Roberto Pinto. Alain, depois Nelson Oliveira, Dicá, Manfrini e Adilson, depois Ézio. E o Santos com Joel Mendes, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Joel e Rildo, Clodoaldo e Lima, Manuel Maria, Douglas, Pelé e Edu, depois Abel. Foi num Ponte Santos? Claro, tudo bem, sim. Fatos históricos, o maior deles, claro. A despedida de Pelé foi contra a Ponte, mas foi na Bila, em 74. Mas em 73, um ano antes, no Majestoso, quem fez a sua estreia num Ponte Santos? Oscar. O grande zagueiro Oscar. Estamos em 19 de agosto de 73, Ponte Santos. A Ponte com Valdir Pérez, Gali, ele, Oscar, Geraldo Spana e Walter. Chicão e Serginho. Pedro Paulo, depois Armando, Mosca, Adilton e Tuta. E o técnico Mário Juliati. O Santos com William, Hermes, depois Pitico, Nalci, Vicente Turcão, Clodoaldo e Léo, depois Adilson, Jair da Costa, Cláudio Adão, Brecha e Edu. Cadê o homem? Edu não jogou, o Pelé não jogou. E a Ponte venceu por 2-1, tá aí a foto, aqui tá no YouTube, tá aí a foto. Nosso Lucas Pessoa projeta nesse momento, 16 de agosto de 1970, olha o público no Majestoso, era Ponte Santos. Histórico, a Ponte invicta, Taça dos Invictos, liderando, atravessou o período arrebentando, ganhou o derby. A Ponte realmente tinha um time de garotos, a maioria formada em casa, e o Cilinho dando um show e comandando a equipe. Bom, 73, aqui a Ponte venceu 2-1 na estreia do Oscar, gols de Mosca e Armando, e o Edu marcou para o Santos. Oscar fez com a Ponte uma grande parceria com Polozzi, Oscar e Polozzi. Final de 77 contra o Corinthians, Oscar e Polozzi. Em 78, foram convocados para a Copa do Mundo da Argentina, Carlos, Oscar e Polozzi, os três. Goleiro e 2 zagueiros. Só que quando chegou na Argentina,
A dupla de zaga titular foi Oscar e Amaral. Amaral, grande revelação do Guarani. Amaral já estava vendido ao Corinthians, mas a CBF não deixava o Amaral jogar no Corinthians porque para se preparar para a Copa da Argentina. O Amaral só estreou no Corinthians depois que ele voltou da Copa de 78. Em 82, Oscar de novo convocado para a Copa da Espanha. Era jogador do São Paulo, porque em 79 a Ponte vendeu Oscar por Cosmos. Só ficou 7 meses nos Estados Unidos. Voltou e foi contratado pelo São Paulo. Aí, em 82, como jogador do São Paulo, Copa da Espanha, zaga titular da Copa do Mundo, Oscar e Luizinho, do Atlético Mineiro. 1986, Oscar de novo convocado para sua terceira Copa da Espanha, só que aí não foi titular. Era o menino Edinho e Júlio César, grande revelação do Guarani. Júlio César foi como jogador do Guarani. E o Edinho é aquele que era do Fluminense, na época jogava na Udinese. Enfim, estreia do zagueiro Oscar foi no Ponte Santos. É mais um detalhe de tantos outros de Ponte Santos. E hoje, a inauguração Ponte Santos da nova iluminação do velho e bom majestoso. Meus amigos, autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada. 20h30, a bola rola. Ponte Santos majestoso com sua nova iluminação aqui com Leandro Bolles. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo para mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio é majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota ou na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção. Ponte Preta gigante, raça de campeão. Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Santos, Santos sempre Santos, dentro ou fora do alçapão. Jogue o que jogar, és o leão do mar. Salve o nosso campeão. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Edu Pinheiro. Olha, 19h34, estou curioso para falar com o Vladimir Catarino, viu? Será que as luzes, o sistema de iluminação no majestoso, claro, né? 19h34, Edu, já deve ter alguma coisa acesa por lá. Tem ou não tem? Alô, boa noite, Vladimir Catarino. Meu amigo. Opa. Oi, Edu, boa noite. Boa tudo noite. bem? Ah, tudo melhor agora? E você, tudo bem? Estamos chegando legal aí, Edu? Tá, só no Agora sim, né? Agora, mas tá tudo bem. Senão não Edu, tem graça, tá bonito. Né? Tá bonito demais aqui o estádio Moisés Zucarelli, muito iluminado, né? Que diferença
com relação ao ano passado. Isso porque as torres não estão acesas, né? Totalmente, os refletores não estão acesos, porque nesse momento, cada uma das torres, ela reflete um número relativo ao ano da fundação da Ponte Preta, né? Então, nas duas torres que estão à frente da cabine, uma delas com o número 1, a outra com o número 9, e as duas torres de trás da cabine, cada uma com o número 0, né? Remetendo ao 1900, que é o ano da fundação da Ponte Preta. Mas mesmo com as torres ainda não acesas, com todos os refletores, né? Não completamente acesas, tá muito iluminado, diferente demais aqui o estádio Moisés Zuccarelli. Agora só não enxerga quem não quer enxergar, porque tá muito bonita a iluminação aqui do Majestoso, viu, Edu? Também de 380 lux para 1.600, olha que ganho, hein? Aumentou um pouquinho, né? Aumentou um pouquinho. E o representante da empresa que fez, né, aqui a instalação, ele passou aqui há pouco na cabine, estava explicando, né? É a mesma empresa que fez a iluminação, por exemplo, do estádio do Palmeiras, do campo do Corinthians, do Morumbi em São Paulo, Morumbis, né? Então as grandes arenas aqui do futebol brasileiro têm esse mesmo sistema de iluminação que foi implantado agora aqui no Moisés Zuccarelli, Edu. Eu acho que esse jogo aí, a Ponte até pediu para ser à noite, né? Mas também 20h30, né? Mas acho que estava tudo instalado, bonitinho e tal. Aí a Ponte, poxa, vamos pra noite e tal, fez o acordo com o Santos. Ficou legal. É que 20h30 domingo, bom, é tarde, né? Mas vale a pena. É a TV, né, Edu? A TV também pede esses horários, né? Que acabou casando, né? Um pedido da TV em uma determinação aí da Federação Paulista com o horário noturno, com a estreia da iluminação. Muito bem, olha, é o seguinte, Corinthians 1-0, vai vencendo a equipe do Vero Clube, tá começando o segundo tempo, São Bernardo 3, Bragantino 2, Mirassol meia dúzia, Água Santa 0, o que é isso? Hoje à tarde, Mirassol 6, Água Santa 0, diria o meu amigo meu de Jundiaí, Água Santa, o que é isso? Ontem, a Portuguesa vencia 2-0, 2-2 com o Novo Horizontino no Canindé, Canindé agora... Grande reforma, a Lusa Bilosaf, tudo será modernizado no Canindé. A Portuguesa não informou ainda até que vai jogar. Então, Portuguesa 2, Novo Horizontino 2 e Noroeste Palmeiras 1-1. E ontem transmitimos Inter 0, Guarani também 0. Um grande abraço. Times definidos, Edu. Que bom, muito bem. O Caco interrompeu no momento correto. Atenção, hein? Só uma pergunta. Oi, qual? O Elvis está no banco? Elvis, grande jogador desse elenco ponte pretano, Edu, hoje está no banco. Continuou na estreia. Reserva. E Novo Horizontino ele também ficou no banco, né? Isso, está no banco hoje o Elvis. A Ponte tem apenas uma mudança com relação ao time que começou o jogo contra o Novo Horizontino. O cara emagreceu, colocaram ele no banco. Tá vendo só? Vocês sabem como a vida a felicidade nunca é completa? Tiraram uma foto dele, né? Emagreceu e tal. Cobraram tanto isso do Elvis, emagreceu o banco. Vamos lá, macaca definida! Maestro Gabriel Ribeiro. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Em busca da sua segunda vitória no campeonato, né? Depois daquele triunfo importantíssimo contra a equipe do Novo Horizontino, Macaca vem para fazer a sua primeira partida dentro de casa nessa Série 1 do Campeonato Paulista, escalada pelo técnico Alberto Valentim com o Diogo Silva, é o goleiro 12. Hoje na lateral direita, Pacheco tem a 28. Simon, camisa 4, era dúvida, mas vai pro jogo. Arthur, 15. E na esquerda, Danilo Barcelos joga com a 14. A dupla, aliás, no meio campo tem o Maguinho, né, que é lateral, mas hoje vai fazer a função do Dudu no meio campo, né, a mesma função que ele fez lá no segundo tempo em Novo Horizonte. Maguinho, portanto, com a 2. Emerson, capitão do time 18, Léo Oliveira 55, Pedro Vilhena 17, Serginho 37 e Jean Dias com a 7. Então a Ponte hoje de Diogo Silva, Pacheco, Simon, Arthur, Danilo Barcelos, Maguinho, Emerson, Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e Jean Dias. No banco vão estar o Pedro Rocha, Elvis, Renato, Castro, João Gabriel, Luiz Felipe, Everton Brito, Victor Andrade, Nilson Júnior, Bruno Lopes e Danley. Edu? Muito bem, vamos ao Santos. Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos.
O Peixe que também, né, busca sua segunda vitória no campeonato, estreou passando pelo Mirassol. Tem Gabriel Brazão, é o goleiro com a 1, 4 para Léo Godoy, 2 Zé Ivaldo, meia dúzia Luan Pérez, 3 Escobar, 10 para o venezuelano Tomás Rincon, 8 Diego Pituca, capitão do time, 7 Miguelito, 5 Tassiano, 9 Luca Meireles, 11 Guilherme. Repeteco do Peixe, comandado pelo Pedro Caixinha, de Gabriel Brazão 1, 4 Léo Godoy, 2 Zé Ivaldo, meia dúzia Luan Pérez, 3 Escobar, 10 Tomás Rincon, 8 Diego Pituca, 7 Miguelito, 5 para o Tassiano, com a camisa 9 Luca Meireles e 11 Guilherme. É o time do Santos, já está na pedra escalada pelo técnico Pedro Caixinha. É tudo numeração, o Santos sempre usou isso, né, Catarina? Numeração, tudo não obedece, né? Exóticas, né? Exóticas. O lateral direito é o 4, o lateral esquerdo é o 3, né? Os zagueiros 2 e 6, o volante tem a 10, é uma numeração diferente essa utilizada pelo Santos. Sempre foi assim, sempre. Caixinha, né? Saiu do Bragantino e está no Santos. Bom, e quem que apita? O experiente Vinícius Gonçalves Dias Araújo, ele que apita o jogo hoje. Vai ser auxiliado pelo Marcelo Carvalho Vangassi e Mauro André de Freitas. O árbitro de vídeo é o Luiz Flávio de Oliveira. Oi, CH, ia chamá-lo antes, mas interrompido que fora sabiamente por Vladimir Catarino para dar escalação. Agora você vendo, olhando daqui, andando dali. Segundo jogo da Ponte, se bem que o amigo há de concordar de que o primeiro jogo já não dá para observar muita coisa, início de temporada e tudo mais, né? E aí o Dudu foi expulso lá em Novo Horizonte aos 33 do primeiro tempo. Mudou absolutamente tudo, porque foi um sufoco danado. O intervalo, o treino da Ponte trocou e tal. Enfim, se segurou, depois a Macaca fez 1-0. Aí, marcando aí com o menino com o volante, né? Marcando aí com o Maguinho. Maguinho, isso. Então, não deu pra tirar muita base, eu acho. Você me corrija, por favor. Mas hoje escalado aí, CH, é contigo. Um abraço, boa noite. Um abraço, Edu. Boa noite a todos. Um grande abraço para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Edu, o que está muito claro nesse segundo jogo é que quem não tiver intensidade no time do Valentim não joga. Pelo menos não começa. E quando a gente fez aquela entrevista exclusiva antes de começar o campeonato, ele deixou claro que ele entende, que bom que ele entende, que o DNA da Ponte é sempre de muita garra, disposição e intensidade. E ele está transformando esse novo time da Ponte desta maneira. Outra coisa, ele está fazendo a dobra do lado direito, que deu certo. Depois da entrada do Pacheco, o Maguinho foi projetado pela ponta direita ou na segunda linha e acabou fazendo o gol da Ponte. Outra coisa, mesmo mais magro, ele mantém no banco de reservas o Elvis. Então, nitidamente, para mim também, o que manda o recado é: vai usar o Elvis? Claro que vai. Vai ser importante o camisa 10? Claro que vai. Mas vai usar com parcimônia, com inteligência, né? Analisando cada adversário que a Ponte enfrenta. Do outro lado, Edu, eu vou citar alguns jogadores que merecem todo o respeito e atenção. O Brazão contra o Mirassol, vitória, esse Mirassol que meteu 6-0 no Água Santa, perdeu para o Santos 2-1 na Vila e o Santos tomou sufoco. O Brazão e o Guilherme foram os melhores homens em campo. E para esse jogo, o Caixinha está fazendo um meio-campo aqui muito bom. Eu vou citar aqui: Tomás Rincon, Pituca, Miguelito e Tassiano. Esse Tassiano jogou no Bahia o ano passado, joga muito. É um meia de chegada. Esse Miguelito é um rabisqueiro contumaz. Então é bom tomar muito cuidado. Pituca todo mundo conhece. Esse Tomás Rincon é um grande jogador de meio-campo. E na frente tem o Guilherme, sem falar no Luca Meireles. Enfim, é um time que ainda não recebeu todos os reforços, porque tem gente de fora ainda que o Santos contratou, mas a Ponte vai enfrentar um outro nível de time. O Novo Horizontino é bom, o Novo Horizontino é competente, mas hoje, apesar de jogar em casa, a Ponte enfrenta um time com um técnico que é muito bom e com um time que ainda está em formação, mas com valores individuais muito interessantes. Então, todo cuidado é pouco, Edu.
Então é o seguinte, CH, você vê, o Arthur, que é lateral esquerdo de ofício, de novo fazendo o papel aqui de zagueiro, assim como lá em Novo Horizonte. A quarta zaga. O Maguinho, que é lateral direito, em vai tese... jogar na segunda linha, na frente do Pacheco. Na frente do Pacheco, porque o Dudu foi expulso. Então ele coloca o Maguinho no lugar... Coloca o Maguinho, né, no lugar do Dudu, mas fazendo essa dobra, Pacheco... Não, na verdade põe o Pacheco, que começou no banco contra o Novo Horizontino. Isso, mas o Pacheco na lateral direita... Isso. E o Maguinho, que começou na lateral direita, vai fazer a dobra, porque o Dudu foi expulso, ele usa o Maguinho então. Sim. O Emerson é volante, Léo Oliveira é volante, o Pedro Vilhena é meia, né? O São Paulo emprestou. Sim. O Serginho também é meia. Aliás, o Serginho era do Santos, então pode jogar, né? Terminou o contrato, né, CH? Senão não terminou, pode jogar. Pode jogar. Então, de ofício, a Ponte teria só Jean Dias de atacante, é isso? Teoricamente, Edu, mas na partida contra o Novo Horizontino, apesar de um homem a menos, a gente percebe que a transição, quando a Ponte retoma a bola, pelo menos 5 jogadores atacam. Atacam mesmo, cada um no seu setor, conforme treinamento. A gente precisa assistir um pouco mais. Na teoria, por função, a Ponte só tem um homem de ataque. Mas outros jogadores chegam e chegam muito bem. Maguinho chega muito bem. Não é? O Pedro Vilhena chega muito bem, o Serginho chega muito bem e o Léo Oliveira também chega muito bem, além dos laterais, evidentemente, Edu. Muito bem, e você, Gleger Zurzinho, que achou a escalação da Ponte aí? Tem Santos também escalado. Um abraço, boa noite, Gleger. Boa noite, Edu. Tudo Grande bem? Abraço pra você, CH, né, todo mundo aí, Leandro Boles, Catarino e a todos os amigos ligados aqui na Bandeirantes. Tava dando uma estudada aqui, né? Realmente o que vocês estavam falando aí, a Ponte praticamente que não vem praticamente com nenhum atacante, apenas um, né? Um atacante só, o Jean Dias. Mas isso que o CH tava dizendo é verdade, né? Na hora que a Ponte tem a bola, adianta um pouco mais o bloco e aí ela fica, provavelmente, Edu, nós vamos visualizar um time com 2 linhas de 4. 2 linhas de 4 e o Serginho, creio eu que o Serginho e o Jean Dias fazendo esses 2 homens por dentro, né, porque tem a característica, o Serginho, de pisar na área, de chegar, fez isso jogando pelo Santos também o ano passado na Série B, e provavelmente a gente vai ver esse posicionamento, com o Maguinho aberto de um lado, né, o Léo Oliveira fechando por dentro, o Jean Dias ficando com 2 linhas de 4 e 2 homens à frente, provavelmente. É claro que a gente precisa esperar a bola rolar, mas a gente realmente não dá para deixar de dizer que a Ponte hoje vai enfrentar um time de qualidade, né? Vai enfrentar um time que a hora que tem a bola provavelmente vai agredir. Eu assisti um pedaço do jogo do Santos contra o Mirassol e o início do Santos foi muito forte, pressionando, saindo. Mas aí, aonde entra o que eu quero dizer. Porque o Mirassol teve inúmeras oportunidades fazendo do Gabriel Brazão o melhor em campo na partida. Por quê? Porque o Santos ele vem para cima, mas dá muito espaço. E aí eu digo que acerta o Valentim nesse esquema, porque a hora que a Ponte tem a retomada, está jogando em casa, e tiver essa retomada, se tiver velocidade, ela pode surpreender. Né? E não dá para, será que o Brazão vai de novo ser o melhor em campo? Uma hora vai ter que ser passado o Brazão, e a gente espera que seja hoje. O jogo vai ser difícil, mas diante das circunstâncias, e o Alberto tem muito essa leitura do time adversário, claro que aí o Caixinha surpreende, por exemplo, com a escalação do Miguelito, né? Desse outro menino aqui, o Meirelles, o Luca Meirelles, que é um bom jogador também, né? Estava na escalação, numa possível escalação santista, não tinha esses jogadores. O Wendel Silva, por exemplo, que é um jogador mais lento, né? mais fácil de ser marcado, estava escalado, mas o Caixinha tira, né? E vem com uns meninos muito leves. Então o Santos, a gente vai ver um time leve, você vê que ele bota aquele Léo Godoy, o lateral, que também é um jogador que apoia muito, que chega, que vem para cima, então nós, não tenho dúvida que nós vamos ver um time do Santos bem agressivo, e para esse esquema, para esse time que a Ponte vai enfrentar, eu acho que acerta o Alberto, acerta o Valentim, né? Se ele vier com 2 linhas de 4. A Ponte está bem escalada, vem com moral, vitória na primeira rodada fora de casa, com um jogador a menos, e tá jogando agora ao lado do seu torcedor num grande jogo. Tô confiante, viu, Edu?
Opa, muito bem. Grande Gregor, olha, gente, é o seguinte, vamos dar uma faturada, já acione aí o Boris, que deve estar encantado com a nova iluminação, vai dar uma caprichada na narrativa, vai dar para ver o número de todo mundo. Olha, andamento, Corinthians 1, Velo 0, estamos no segundo tempo, encerrado, Mirassol meia dúzia, Água Santa 0 e São Bernardo 3, Bragantino 2, Bragantino segunda derrota, hein? Ontem, Noroeste 1, Palmeiras 1, Portuguesa 2, Novo Horizontino 2, Inter 0, Guarani 0, volto já. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Concentração. Olha, Corinthians perdeu o pênalti, o Romero perdeu o pênalti, o Dalton defendeu, o Dalton, goleiro do Velo Clube, defendeu. Continua Corinthians 1, Velo Clube 0, agora 15 do segundo tempo. O gol foi no primeiro tempo, o gol do Corinthians foi do Coronado. É isso aí. Um grande abraço. Como é que você está? As coisas majestosas aí, Bolis. Pra galera aqui da Rádio Bandeirantes, concentração, sistema de iluminação do estádio Moisés Lucarelli ficou legal, bacana, e agora começou aquele show de luzes, porque o time da Ponte entrou no gramado para realizar o aquecimento. Legal, bacana, acabei de postar lá nas minhas redes sociais, no @Leandro Bolis com 2 L's e S, quem quiser acompanhar mais, torcedor nesse momento aplaude, porque é legal, bacana, é modernização, é importante. Muita gente dizia, mas os caras só reclamam, mas não dava para enxergar, Edu, principalmente o gol do portão de entrada do Majestoso, né? E agora com essa mudança melhorou demais. A gente conversava aqui com os representantes da empresa, como você trouxe de forma extraordinária este texto na nossa primeira participação, né? No Concentração, na abertura do Concentração. São 96 projetores de LED, né? Uma redução de gastos aí estimada em até 70%, melhorando para 1.600 lux. A exigência da CBF, segundo os representantes da empresa, no momento quem está no YouTube, a gente vai ter a oportunidade, quem está no YouTube vai ver a nova iluminação do estádio Moisés Lucarelli. A CBF exige 1.500, então a Ponte tem aí mais 100, né, lux. Tá pronto o estádio Moisés Lucarelli para receber grandes jogos, não só da CBF, em competições organizadas pela CBF, também pela Conmebol. Estamos aqui. Claro que a expectativa é grande do torcedor da Macaca. Eu acho que a Ponte tem que aproveitar, acima de tudo, um jogo contra o Santos. Time grande é início de competição, perna pesada, os caras voltaram só em janeiro, né? Não tanto assim em relação à Ponte. A Ponte também só voltou entre Natal e Ano Novo, mas ainda muitas modificações, né? A gente percebe o time do Santos, hoje, por exemplo, sem Soteldo, né? Um dos seus principais jogadores, poupado. Na quarta-feira já tem clássico, né? Contra o Palmeiras na Vila Belmiro, o primeiro clássico do Campeonato Paulista. E é importante a Ponte, acima de tudo, somar pontos, né? Os matemáticos dizem aí que 11, 12 pontos, o primeiro objetivo para o time da Ponte, essa é a realidade, é permanecer
na Série 1 do Campeonato Paulista, ela já ficará próxima dessa pontuação em caso de vitória. Então tem que aproveitar isso. Eu acho que a Ponte fez um jogo, acima de tudo, que deixou o torcedor, não digo empolgado, mas fez com que o torcedor tenha uma confiança maior no time nesse início de temporada, e tem que aproveitar esse momento, essa fase, esse início, né, de uma fase com o time totalmente reformulado. Estamos por aqui, Edu, 8h30, já, portanto, tem bola rolando. Muito calor na cidade de Campinas. Agora há pouco teve uma brisa aqui do portão de entrada até a linha do trem, né? Passou aqui, derrubou muita coisa, mas melhorou realmente com essa brisa, né? Com esse vento aqui, mas já parou, passou e já parou, e estamos por aqui, já tem bola rolando, Eduzão. Muito bem, olha, é o seguinte, e o público aí, como é que nós estamos aí, Catarino? Ô Edu, o público tá chegando, viu? Tá chegando, lógico, hoje apenas torcedores da Ponte Preta presentes aqui ao estádio Moisés Zucarelli, mas o público tá chegando sim aos poucos para acompanhar, né? É uma noite de festa, claro, mas uma noite de expectativa para mais um bom resultado da Ponte no campeonato, Edu. O Edu, e hoje muita gente, né, acompanhando a Macaca e acompanhando o jogo. Eu conversei agora há pouco com o grande Sato da Aroma das Ervas, mandou um abraço para todo mundo, em especial para o nosso comandante, o Batistão. E hoje, aqui, a convite do presidente Marco Eberlin, na tribuna de honra do Majestoso estarão a Patrícia, ela é diretora ou da diretoria geracional da Philips do Brasil, responsável pelo projeto luminotécnico do estádio Moisés Lucarelli. Estará presente também na tribuna de honra ou nas tribunas de honra do Majestoso Gustavo Reis, ex-prefeito da cidade de Jaguariúna, e Oscar Salles Bueno Filho, mestre de cá, acompanhado pelos netos, viu, Eduzão? Estará por aqui. Se não chegou ainda, já ele chega. Quem sabe a gente consegue trocar uma ideia com o mestre de cá. Seria sensacional, hein, Edu? Ah, espetacular. A gente consegue mais falar com o de cá, rapaz. Não, é difícil querer entrevistar e tal, não tem jeito. De cá, não só o maior artilheiro da Ponte, o maior jogador da Ponte, ele é o maior artilheiro na história do Majestoso. Mestre de cá. E no ao todo, 581 jogos com a Ponte, 155 gols marcados, sendo 46 de falta e 18 de pênalti. Ele marcou 46 de falta, hoje para ter 2 gols de falta no ano inteiro. E olhe lá, ele fez 46. No Majestoso, ele marcou 83 gols em 249 jogos. Brilhante convite, tem que estar presente. Esses dados aqui são do livro feito pelo Stefano Campineiro e pelo André Pécora sobre a vida de mestre de cá. Tem lá todos os jogos da carreira dele, quando estava na Portuguesa, antes no Santos, voltando para a Ponte. Tem lá, da Ponte de 66 a 71. E diz a lenda, tá no livro, não sou eu, ele passou pelo Paulista e o Paulista não pagou de cá. E agora não estão querendo falar com o CH para ver se acerta essa pendência. Mas é o seguinte, meu caro Catarino, o Pedro Gozzi, amigo nosso, tá lá. Grande Pedrão, um abraço para você, viu? Ô Edu. Como é que fica a pendência? Ô Edu, não me coloca nessa confusão aí não tenho nada com isso. Só torço pro Paulista. Os caloteiros lá que se virem com o de cá, que merece receber. Não, mas você é de Jundiaí, deve conhecer alguém da época aí. Não conheço não. Não conheço não, tô fora disso, Edu. E tá no livro, hein? Tá no livro. O Paulista não pagou de cá. De cá jogou 3, 4 jogos lá e não acertaram. O Catarino, é o seguinte, o Pedro Gozzi, ele, não sei se agora já acendeu. Me parece que nem todo o sistema tá aceso. Ele falou que é uma parte só, e mesmo assim já é muito mais forte do que era. Você imagina que acender tudo então, Catarino? Nem compara, né, Edu? Nem dá pra comparar com o ano passado. Eu repito, né, a audiência rotativa do rádio, já diziam os antigos, cada torre está... Como é que é? Na audiência rotativa do rádio. É uma frase nova. Cada uma das torres está iluminada no formato de um número do ano de fundação da Ponte, né? Então uma torre número 1, outra torre número 9 e as outras 2 torres com o número 0. Então daqui a pouco elas serão acesas por completo e aí a iluminação vai tomar conta geral aqui do estádio, Edu. Nossa, que beleza, ainda não está completa, hein? É só uma parte só, hein? Na Neoquímica, atenção, hein? Gol do Velo Clube. Jefferson Nem. 21 segundo tempo. Corinthians 1, Velo também 1. E há pouco o Corinthians perdeu um pênalti com o Romero. Tá vendo só? Vai vendo o Paulistão que vai vendo. É o seguinte, só uma curiosidade, viu, Catarino? Em breve teremos aí alguém completando 100 jogos com a Ponte, hein?
Eu pensei que o Elvis fosse jogar lá contra o Novo Horizontino e jogaria hoje também. Falei, bom, aí a Ponte inaugura a iluminação e o Elvis completa 100 jogos. O Elvis está com 98. 98 jogos está o Elvis. Ele chegou em julho de 2022, veio do Goiás, 22 de julho, né? Ele fez 13 gols na Ponte, o Elvis, sendo 6 de pênalti e 4 de falta. E o Elvis perdeu 5 pênaltis até agora. No tempo normal, evidente. Naquelas cobranças, evidentemente, né, que a gente tem que realçar isso, que contra o Novo Horizontino, no final da Série 2, ele fez, na disputa de pênalti, ele cobrou o último que deu o título à Ponte. Bom, outro que também está prestes a completar 100 jogos, o Arthur, gente. O Arthur voltando pela terceira vez aí na Ponte, contra o Novo Horizontino, o Arthur completou 96 jogos. Ele jogou em 2017, jogou por um pouquinho só. Ele foi vice-campeão paulista do 2017, o Arthur, naquela reta final, na semifinal contra o Palmeiras. Naquele jogo 3-0 aqui, a Ponte fez 3-0 só no primeiro tempo, com Potker, Luca e Jefferson. E aí ficou 3-0. O Arthur não jogou aquela partida. No jogo da volta, Allianz Parque, acabou de perder de 1-0, o Arthur jogou. Mas a Ponte no saldo eliminou o Palmeiras. E na final contra o Corinthians, o Gilson Kleina não colocou o Arthur no primeiro tempo, aqui, primeiro jogo da final, Ponte Corinthians aqui, foi 3-0 Corinthians, mas no primeiro tempo estava 2-0 pro Corinthians, e aí o Gilson Kleina tirou o Reinaldo, que era um menino improvisado como lateral esquerdo, era zagueiro, e o Arthur entrou pro segundo tempo. E depois o Arthur jogou o jogo final, lá na Neoquímica, que foi 1-1 que deu título ao Corinthians, né? Aí o Arthur jogou aqui entre 2022 e 2023, foi a segunda passagem dele. Ele foi campeão da Série A2, estava no título da Série A2 o Arthur, né? E depois evitou o rebaixamento para a Série C, aquele jogo contra o CRB, que a Ponte ganhou 3-0, final de 2023, tá? E a terceira passagem agora pela Ponte, então daqui a pouco o Arthur completa 100 jogos, tá bom? Edu? Sim! Me permita, gentilmente, estamos recebendo aqui na nossa cabine da Rádio Bandeirantes, agradecendo a Dona Mitica, o Ica, que passou por aqui, o general César França Budó, que assumiu em janeiro do ano passado a 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, está aqui devidamente fardado. Quem está no YouTube está vendo fardado com a camisa da Ponte Preta. Tudo bem, general? Boa noite, prazer em ter conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Tudo bem, boa noite, muito obrigado aí pela recepção, para mim que é um prazer, né? Tô vindo a primeira vez aqui ver o jogo da Ponte Preta nesse dia, né, que tá reinaugurando a iluminação, e tô torcendo para ganhar, para dizer que eu sou pé quente, né, que eu vim ganhar, então obrigado pela recepção aí. Como é que tá sendo o trabalho aqui em Campinas? Praticamente um ano, já completou um ano? Já completei um ano, o trabalho muito bom, assim, tirando, vou dizer, a parte militar, que já é, que a gente tem demais, mas a recepção que a gente tem de toda a sociedade, não só de Campinas, mas do interior de São Paulo, e a parceria que nós temos com todas as áreas é muito bom. Então isso é muito fácil, né? É muito fácil trabalhar e se integrar na sociedade. Para quem não tem um certo conhecimento, como é que é o trabalho desenvolvido pelo General Budó aqui na cidade de Campinas? Aqui fica o comando da brigada, né? Eu tenho vários quartéis que são subordinados, inclusive no interior do estado, e o nosso trabalho é a preparação das nossas tropas para a nossa missão. Então, como eu falei, nós temos uma boa integração com a sociedade, facilita. Nós temos uma boa qualidade da mão de obra, que são os soldados, né, que vêm fazer o serviço militar, ajudam muito. Então, assim, não posso reclamar. Muito bom mesmo todo o trabalho que a gente vem fazendo. Palpite para o jogo. 2-0, Ponte Preta. Obrigado, viu, general? Bom, obrigado vocês aí, boa noite, bom trabalho aí. Muito obrigado ao General Budó que passou aqui pra gente, a gente registra agradecendo ao Iga. Tá aqui, vai ficar no camarote do Iga, viu, Edu? O Iga vai pro cerimonial, viu? Sensacional, grande Iga, no limite Iga. Tá aqui, ó, manda um abraço pro Edu. Ô, Edu, boa noite, como Iga, vai? Você tá bem, Ponte Preta ganha hoje ou não? Vai ganhar. O que vale é a sua opinião. Boa noite, grande abraço. Escuta, olha lá, coloca aí, Giba, pro o Iga ouvir aqui, vamos lá. Não, é o seguinte. Pode falar, Edu. Ô Iga, um abraço pra você, viu? Ô Iga, você patrocina todo mundo, a grande mídia de Campinas, você que patrocina. Estão dizendo aí que vai ser Iga majestoso, é verdade?
Ah, mas o que é isso, Edu? Não, você vai comprar vai ser Tamo Iga junto. Majestoso. Vem aí a SAF Iga Majestoso, é isso? Não, de uma maneira alguma. Não. Ponte Preta é do povo, é do torcedor. Então, Tá bom? Um grande abraço, Edu. Um abraço, Iga. Prazer, hein? Valeu, Iga. Tá aí, tá registrado aqui, Edu. Sensacional, general de brigada. Não tá fraco não, hein? Com a Tá camisa vendo, Edu? ponte. Hoje estamos devidamente, né? Protegidos, sem sombra de dúvidas. E quando o Iga passou aqui, só bastidores, né? Vladimir Catarino foi lá, arrumou a camisa, se preparou, né? Arrumou o cabelo, passou gel e de repente o general entra aqui fardado. Ele diz fardado, mas com a camisa da ponte. Nós quase barramos aqui o general, falando agora o torcedor não entra, vai vir o general aí. E ele era o general com a camisa da ponte. Mas que simplicidade. Ele é 11ª Brigada de Infantaria. Você tem o nome aí? Já pagou? É do interior, né? Brigada. Não. A brigada era a 11ª Brigada de Infantaria Leve. O Vladimir passou aqui pra gente. Ele é gaúcho, ele estava nos contando. Sim. É a 11ª, o Vladimir achou aqui. Vamos achar aqui. Coloca de novo o Budó, General Budó. Mas é Infantaria Mecanizada. 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada. Antes era blindada, porque tinham, né, aqueles canhões e tal. Depois não teve mais o pessoal da pesada aí. Aí ficou de 11ª Brigada de Infantaria Leve, né? E agora passou Ele vem do sul, mas ele nasceu no Paraguai, viu, Edu? Nasceu no Paraguai, mas cresceu no sul do país e agora tá aqui em Campinas. Tá bom, segundo gol do Corinthians, Matheus Bidu, 27 segundo tempo, hein? Olha, o Velho empatou, o Corinthians fez 2-1, agora 29 segundo tempo, Corinthians 2, Velho Clube 1 e final do Concentração Bandeirantes. Destaque final, Catarino, ponte escalada, rapidinho, como é que vai a ponte lutar contra o Santos? Isso, hoje em campo com Diogo Silva, Pacheco, Simon, Arthur e Danilo Barcelos, Maguinho, Emerson, capitão do time, Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e Jean Dias. É a Macaca em busca da segunda vitória, Edu. Lembrando que Elvis e o goleiro Pedrão estão no banco. Vem aí, Ponte Santos, iluminação do Majestoso, sendo inaugurado na voz e na narrativa do Múcio de Piracicaba, Leandro Borges. E até já. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes.
completo. Com B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Aqui estádio Moisés Lucarelli, o majestoso. Um dia para entrar na história deste lendário estádio. Dia 19 de janeiro de 2025. O novo sistema de iluminação do estádio da Ponte Preta foi inaugurado e hoje recebe a sua primeira partida. Ponte Preta e Santos, que jogam às 8h30 da noite pela segunda rodada do Paulistão Sicredi 2025. A Ponte iniciou bem com o pé direito, aliás com o pé esquerdo, porque o gol da vitória foi do Maguinho, de canhota, um golaço. Venceu o Novo Horizontino pelo placar de 1-0. O Santos também venceu, jogando em casa, partida difícil, diante do Mirassol, pelo placar de 2-1. Portanto, dois times que venceram e quem vencer, evidentemente, permanece com 100% de aproveitamento. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, nesta noite de domingão, de futebol, um domingo de muito calor, mas agora há pouco, uns 2-3 minutinhos de chuva. Choveu e já parou. E evidentemente deu uma melhorada, né? Amenizou o calor aqui na cidade de Campinas. Estamos na Bandeirantes em 85,7 pelos aplicativos e pelo nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que já está ligado, conectado com imagens aqui da cabine, com a imagem do Leandro Gomes, com os demais integrantes da nossa equipe, valeu demais. Não esqueça, deixe o seu like. Ainda não é inscrito? Então se inscreva no canal, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado aqui na Rádio Bandeirantes. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Participe, interaja conosco na nossa arquibancada virtual, no nosso chat ao vivo. E claro, de novo, não esqueça, deixe o seu like. Ponte Santos, de muita história, de muita tradição. Por falar em novo sistema de iluminação, tem aquela situação do show de luzes. Então as luzes foram apagadas, como é LED agora, não precisa ficar esperando para voltar, né? É tudo praticamente automático. Apertou o botão, consequentemente a iluminação aparece, a iluminação já faz com que, evidentemente, o estádio seja iluminado. O Corilhão está fazendo a festa com a galera, já os times entram em campo para esta segunda rodada do Paulistão Sicredi. Aqui na Bandeirantes, em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ica Atacado. Rocha Autopeças vai viajar. Faça a revisão preventiva, acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, acesse aromadas-ervas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. E Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Mais emoção pra você, muito mais emoção. Em futebol na Futebol é comigo no futebol da Rádio Bandeirantes, com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E a partir de agora, girando o timaço de Carlos Batista, as vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva para Ponte Preta e Santos. Segunda rodada do Paulistão Sicredi aqui do Majestoso. Uma nova iluminação, novo sistema de iluminação. As últimas da Macaca, que vem embalada, busca a segunda vitória consecutiva. Alô, Vladimir Catarino, um grande e forte abraço para você. Boa noite, Vladimir. Oi, Boles, boa noite para você. Uma ótima noite para o amigo ligado na Bandeirantes, mais especial ainda para o torcedor da Ponte Preta. Macaca vem a campo, segunda partida no Campeonato Paulista, em busca da segunda vitória, depois do triunfo para cima do Novo Horizontino por 1-0. O time tem apenas uma mudança, já que está suspenso. Dudu, expulso contra o Novo Horizontino, dá lugar a Pacheco na lateral direita. Maguinho joga mais avançado, como terminou o jogo em Novo Horizonte no mais. O técnico Alberto Valentim repete a escalação e confia em bom resultado. E como chega o adversário da Macaca, o Peixe, o Santos Futebol Clube, que também venceu na estreia, Vladimir. Nesse movimento de reformulação, depois da queda da Série B e acesso à Série A, o Santos quer coisas maiores e melhores na temporada. Começou bem o campeonato, venceu o Mirassol por 2-1.
tem 4 alterações, 4 mudanças. O técnico Pedro Caixinha segue fazendo aí experiências até chegar ao time ideal do Santos, que fora de casa busca mais um resultado positivo. Lembrando que por determinação do Ministério Público, jogo com torcida única, apenas a presença da galera Ponte Pretana macacada reunida no Majestoso nesta noite de domingo. Comentaristas da Bandeirantes, Carlos Henrique, o Bate Pesado e o seu destaque. Um grande e forte abraço, boa noite, CH. Boa noite, Bolis. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte, torcedor pontepretano que acompanha o jogo em todos os lugares do planeta. Eu quero dizer que a Ponte vem com moral, ela vem preparada, ela vem de um resultado muito importante fora de casa e não venceu qualquer time, venceu o bom Novo Horizontino. Hoje enfrenta um grande que tem valores individuais, mas que tem problemas ainda no início do seu trabalho, como a Ponte tem. É início de trabalho, parte física, não tem entrosamento, mas eu quero dizer que o Santos tem valores individuais para que a Ponte tenha bastante atenção. Mas o que eu vi fora de casa credencia a minha opinião. Eu acho que a Ponte tem sim, se for aplicada, organizada e inteligente, de conquistar um bom resultado diante do Santos. Bolis. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro e conhece do riscado e agora chega para o seu destaque. Olá, Gleger, um grande e forte abraço para você, boa noite. Boa noite, Bolis, um grande abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. A gente vai enfrentar um time aparentemente muito rápido, né? A gente fez algumas mudanças no time santista e vem aí com esse Miguelito, Lucas Meirelles, né? O próprio Guilherme, jogadores leves de velocidade. Então pode ter que estar atento, estou confiante num bom resultado. O Alberto Valentim fazendo alguns ajustes também. É importante você vir de uma vitória fora de casa, dar confiança, autoestima, e a Ponte precisa, claro, manter uma regularidade dentro da competição. Está enfrentando um dos grandes, né, em casa, do lado do seu torcedor, vindo de uma vitória, tudo corresponde para a Ponte. Agora, precisa pôr dentro de campo, correr, lutar, se concentrar, não dar espaço para o time santista. E um detalhe muito importante, o time do Santos, ele ataca muito, dá muito espaço para o contra-ataque. Fica a dica para o Alberto Valentim, Bolis. É isso, tá aí o destaque dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. E agora o destaque do plantão ambiental do futebol da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Um grande e forte abraço pra você. Boa noite, Edu. Boa noite, grande abraço, Boris. Um abraço aos amigos da Bandeirantes. Nosso muito obrigado. Vamos com o Dia com a Bola. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gabriel Ribeiro e Gilberto Sufi. Futebol é com a Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Paulistão, segunda rodada. Ontem, Inter 0, Guarani 0, Noroeste 1, Palmeiras 1, Portuguesa 2, Novo Horizontino também 2. Estava 2-0 para Lusa. Olha, hoje tivemos à tarde Mirassol meia dúzia. Água Santa 0, 6 para o Mirassol, 0 para o Água Santa. Tivemos o 1º de maio, São Bernardo 3, Red Bull Bragantino 2. Segunda derrota do Bragantino. Estamos a 42 do segundo tempo, Neoquímica Arena. Corinthians 2, Velo Clube 1. O Coronado, ele fez 1-0 para o Corinthians. O Romero perdeu um pênalti depois para o Corinthians. O Daniel Murim, ele empatou pro Velo e o Thales Magno marcando o segundo gol pro Timão. É isso aí. Lembrando que amanhã tem Botafogo e São Paulo. Olha, amistoso Estados Unidos, preparatório para a temporada. São Paulo e Flamengo empataram 0-0. Copa São Paulo ontem, São Paulo 3, Cruzeiro 1 e Criciúma 1, Ferroviária 0. Então estão na semifinal e vão se enfrentar São Paulo versus Criciúma. A outra semifinal vamos conhecer hoje. Às 21h30 em Santo André, Corinthians e Vasco. O vencedor pega Palmeiras e Grêmio, que também jogam às 21h30, mas em Barueri. E aqui você ficou em Dia com a Bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas.
Atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Uma linha completa de argamassa e rejunte para sua construção. Você tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficou é 100% praticidade. É Pisocol. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, sou mecânico e queria saber sobre a diferença entre o aditivo concentrado e o pronto para uso. O aditivo concentrado tem que ser diluído no meio a meio com água desmineralizada Paraflu antes de ser usado. Já o pronto uso é só completar ou abastecer o sistema, porque ele já está diluído na proporção correta. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o primeiro dia de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas. Para isso, você precisa enviar cópia dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Acesse kto.bet.br e verifique sua conta. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes, futebol, Lele, Leandro Boli. Estamos
Estamos de volta na Bandeirantes, equipes no gramado definidas e escaladas, e aqui na Bandeirantes a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte respaldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Para mostrar o seu valor e buscar a segunda vitória nesse Campeonato Paulista. A Ponte está escalada pelo técnico Alberto Valentim, com Diogo Silva, o goleiro 12. 28 Pacheco, 4 Simon, 15 Arthur, 14 Danilo Barcelos, 2 Maguinho, 18 Emerson, 55 Léo Oliveira, 17 Pedro Vilhena, 37 Serginho, 7 Jean Dias. Macaca de Diogo Silva, Pacheco, Simon, Arthur e Danilo Barcelos, Maguinho, Emerson, Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e Jean Dias. No banco, 1 para Pedro Rocha, 10 Elvis, 11 Renato, 13 Castro, 20 João Gabriel, 27 Luiz Felipe, 29 Everton Brito, 31 Victor Andrade, 44 Nilson Júnior, 77 Bruno Lopes e 90 Danley. Santos é o novo campeão. O Peixe escalado por Pedro Caixinha, com Gabriel Brazão, é o goleiro 1. 4 Léo Godoy, 2 é Ivaldo, meia dúzia Luan Pérez, 3 Escobar, 10 Tomás Sincon, 8 Diego Pituca, 5 Tassiano, 7 Miguelito, 9 Luca Meirelles, 11 Guilherme. Peixe de Gabriel Brazão, Léo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Pérez, Escobar, Tomás Sincon, Diego Pituca, Tassiano, Miguelito, Luca Meirelles e Guilherme. No banco de reservas, à disposição de Pedro Caixinha, 12 para o goleiro João Paulo, 13 Luizão, 14 Sherman, 15 Basso, 16 Rainer, 17 João Schmidt, 18 Souza, 19 Patrick, 20 Arbitragem do jogo. Hoje apita o jogo o experiente Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Na bandeira 1, Marcelo Carvalho Vangassi. Bandeira 2, Mauro André de Freitas. Quarto árbitro, Fagson Júnior dos Santos Silva. Opinião do comentarista Carlos. Amigos da Bandeirantes, o técnico Alberto Valentim, ele promove uma substituição interessante. O Dudu expulso não joga e ele coloca o Pacheco como lateral direito e aproveita e utiliza a mesma maneira de jogar que ele utilizou no segundo tempo contra o Novo Horizontino. Mas efetivamente, para que a gente possa tirar qualquer tipo de conclusão. Eu acho que está no início do trabalho, vai enfrentar a Ponte hoje, um time muito forte, de valores individuais que merecem todo o respeito, mas eu acho que o caminho que o Valentim está adotando é coerente. Vamos ver na prática hoje, para enfrentar um time bem qualificado, um time desentrosado, mas com valores individuais interessantes, para ver se a Ponte, Gleger, faz uma boa partida como fez em Novo Horizonte, Gleger. Também acho, CH, também acho. Aliás, 2 detalhes, né? Esperava o campo mais cheio. Depois o Catarino vai trazer a previsão, quanto ele acha que tem aí no Majestoso. Eu esperava um maior público. É um clássico, né? Um jogo importante para a Ponte. Teve uma vitória fora de casa. Eu esperava um pouco mais de torcedor, enfim. E o outro detalhe é essa camisa amarela do Santos, né? Que coisa feia isso aí, cara. Sai um pouco do padrão santista, né? Mas tudo bem, vamos lá. O que importa é a bola rolando e para mim a Ponte tem tudo para conquistar um bom resultado. Os times ainda se encontrando, se achando, né? A parte de entrosamento, a parte física, e é importante que a Ponte mantenha a mesma intensidade e a mesma concentração que ela teve lá em Novo Horizonte. E mesmo com o jogador a menos, ganhou o jogo. Então é isso que eu espero. Ficar atento, porque esse time do Santos é um time rápido, veloz, porém é um time que deixa muito espaço para contra-ataque, né, para uma jogada um pouco mais rápida, uma saída de bola. Então que a Ponte tenha essa consciência dentro do jogo e que mantenha, repito, a concentração durante todo o jogo. Leandro Bolle. Muito obrigado, Cleger Sorcin e Carlos Henrique, o bate-pesado, os comentaristas da Rádio Bandeirantes, praticamente tudo pronto aqui no Majestoso. A Ponte vai ficando à esquerda, à direita o time do Santos,
Como já trouxe a informação, Gleger, hoje o Santos de amarelo, a camisa amarela com detalhes em preto, calção amarelo e a meia preta. Uniforme número 3 do Santos, este uniforme que foi lançado no ano de 2024 e hoje o Peixe joga com este uniforme. E a Ponte com o uniforme tradicional. Aliás, não é só o novo sistema de iluminação que está sendo inaugurado hoje. A Ponte também com uma nova camisa que é confeccionada pela Diadora e ela remete a 1997. Camisa tradicional, mas tem a gola polo, né? A gente chama gola polo, remete, portanto, ao acesso que a Ponte conquistou em 1997. Vai rolar a bola aqui no estádio Moisés Lucarelli. Moisés Lucarelli, o lendário Moisés Lucarelli, com nova iluminação, nova roupagem, até o gramado tá bonitão, hein? Vai autorizar o árbitro, saída com o time do Santos. O Santos venceu na estreia. O time da Ponte Preta também venceu na estreia. Dois times que venceram, portanto, na primeira rodada do Paulistão Sicredi 2025. Todo de rosa com detalhes em preto, calção preto, o árbitro da partida. Vai rolar a bola do majestoso, saída com o time do Santos. O capitão ou zapitão Diego Pituca no centro do gramado. Homenagem a Léo Batista, vai autorizar. Viu, antes, um minuto de silêncio, homenagem a Léo Batista, esse ícone, né? Quem não se recorda, não se lembra da voz marcante de Léo Batista, que acabou falecendo hoje aos 92 anos. Apita o árbitro, saída com o time do Santos. Bola rolando com vocês juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, vamos juntos, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo e hoje tem a macacada reunida, hoje vai no ao vivo, sobe o som, sobe o ambiente aí, Giba, sobe o ambiente que hoje vai no ao vivo, a galera marcando presença, no ao vivo. A macacada é reunida para apoiar a Ponte Preta em busca de mais uma vitória, segunda consecutiva no Paulistão. Aqui a Ponte tem lateral, a Ponte ataca neste primeiro tempo pro gol da linha do trem, pro gol da Fepasa. São muitas novidades no time da Ponte, o time totalmente reformulado, então muitos jogadores que não atuaram, obviamente, com a camisa da Ponte jogando a partida oficial aqui no Majestoso. Vem para o time da Ponte com o Pacheco para Maguinho para Jantias, subiu a bandeira. O jogo está paralisado, impedimento marcado, o segundo jogo, porque nós já tivemos o impedimento do ataque do Santos, Vladimir Catarino. Os assistentes trabalhando bastante nesse começo do jogo, o impedimento do Serginho foi marcado agora pelo árbitro número 2, o assistente 2, o Marcelo Vangas. É só o comecinho do jogo, é um horário diferente, domingão 8h30 da noite, bola rolando, sempre um jogo por rodada. A TV que transmite a partida, uma das TVs, ou transmite o campeonato, tem esta exigência em relação ao horário. Então 8h30 da noite foi o horário que o jogo começou aqui no estádio Moisés Lucarelli. Vem Santos pro campo de ataque, tentou o garoto Luca Meirelles, apenas 17 anos, tocou de cabeça para fora, ele é grandalhão, hein? Quase 1,90 m. Lateral para Macaca, bater pela direita no câmbio ofensivo. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Você chegando agora pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vem o Santos com o boliviano Miguelito. Ele abre para o argentino Léo Godoy. Recolheu, dominou, se apresenta para o jogo Tassiano. Ele acaba recuando para Zé Ivaldo. Estava na temporada passada no Cruzeiro, um dos reforços do Santos para este ano de 2025. Bola deu uma escapada, mesmo assim controla a bola o Zé Ivaldo para Lua Pérez. Pega em outra bola, fez o passe curtinho na ponta para o argentino Escobar. Escobar tentou aprofundar para Guilherme, autor dos 2 gols da vitória do Santos. O passe foi forte. Chega a primeira zaga da Ponte, Pacheco para Diogo Silva, levantou a bola saiu meio estranha, tentou brigar o Pedro Vilhena, chega rasgando o Léo Oliveira, a bola sobe, cai na ponta para Arthur, ele bate o peito, coloca no terreno, arranca, vem trazendo a Macaca para o campo de ataque, ainda Arthur fica preso, isolado, empurrou para Giantis, fez o passe curtinho para Serginho, esse Santos, aliás foi revelado pelo Peixe, trabalha a bola por dentro, dá uma cadenciada, volta, faz o passe aqui na direita para Emerson já empurrou para Pacheco tem Giantis pedindo da ponta, ele parou, prendeu, olhou, pensou, voltou, recuou para o zagueiro Simon tentou o lançamento, estica, aperta, Guilherme, a bola sai, é lateral na direita no campo ofensivo para Macaca bater. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, tem a linguiça gourmet, a calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente e encontre essas saborosas linguiças no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba.
É mais um lateral para Macaca, este mais perto da linha de fundo. A Ponte atacando por gol da linha do trem, gol da FEPASA. Pedro Vilhena vem buscar, marcado pelo venezuelano Tomás Rincon. Pé direito na bola do Pacheco, recuando para Simon. Pertinho ali do Pedro Caixinha, treinador português, estava no Red Bull Bragantino. Fez a sua estreia contra o Mirassol, uma estreia vitoriosa. Pegou mal na bola o Diogo Silva, tentava a reposição por campo de ataque, agora saiu. Lateral de graça para o time do Santos bater. Vamos chegar a 4 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Segunda rodada do Paulistão Sicredi para você ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Acionado pela Canhoto Escobar. Tem contra si marcação do Maguinho, autor do gol da vitória da Macaca, que foi um golaço. Puxou para a canhota, encobriu o goleiro, meteu no ângulo do goleiro do Novo Horizontino. Gol que garantiu a primeira vitória da Macaca. A Ponte que não vencia já há algum tempo. Se a gente somar os jogos da temporada passada. Levantamento do Gabriel Brazão, tentou Guilherme. Entre quarto e defesa, a bola voltou para Tassiano. Ele empurra na ponta para Guilherme, de cabeça. Guilherme recolheu, dominou na Marciano no campo. Parou, prendeu, ele pensou no comando para Luca Meireles. Tentou o domínio, acaba sendo desarmado. A Ponte recupera a bola por dentro para Serginho, deixou para Pedro Vilhena. Empurra na ponta para Arthur, tem atrás o Danilo Barcelos pedindo. Arthur recolhe, domina, vem carregando a bola, vem trazendo a Macaca. Fez o passe curtinho para Serginho. Serginho colocou na frente, boa bola, recolheu, dominou Serginho, recebeu do Pedro Vilhena. Devolveu para Pedro Vilhena, Giantias foi para a área, tentou bater cruzado. Zé Evaldo tocou na bola, mesmo caído, ele cai, reclama que foi atingido dentro da grande área, a turma não seguir. Ficou caído o Pedro Vilhena, agora ele para o jogo para ver a situação do jogador da Ponte e o time da Ponte vai pressionar o árbitro, Vladimir. Eu tô bem próximo aqui, Bolis, pra mim houve um puxão, hein? Pra mim o camisa 2 ali do Santos, Zé Evaldo, quando o Pedro Vilhena tentou se levantar, acabou segurando ali o jogador da Ponte Preta que ficou caído, agora já está o CH e também do Klegger. O que eles acharam deste lance? No início o torcedor pediu pênalti. E aí, CH? Eu vi um puxão na camisa do Vilhena, né? Puxão atrás. Ó, a imagem mostra agora. Houve puxão, pra mim pênalti. E pra você, Klegger? Foi puxado, né? Foi puxado dentro da área, é pênalti. Vamos ver o que vai fazer o VAR aí. Vamos ver o que se vai realmente chamar. Ele já mandou seguir, né? Ele já mandou, né? Já mandou seguir. Então, na visão dos comentaristas, houve o pênalti não marcado pelo Vinícius Gonçalves Dias Araújo. O árbitro de vídeo é o experiente Luiz Flávio de Oliveira. A Ponte morde, belisca no campo ofensivo, evita a saída rápida do time do Santos e faz com que o Santos erre. Mas a Ponte não conseguiu dar prosseguimento. O Maguinho tentou evitar a saída, não conseguiu. É lateral pro Peixe, bater aqui para a esquerda no campo ofensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos cravados, primeiro tempo. Paulistão, segunda rodada aqui, Moisés Lucarelli, que estreia o seu novo sistema de iluminação. Ponte 0, Santos também 0, Edu Pinheiro. Olha, encerrado, viu, Boris? Corinthians 2, Velo Clube 1, 11ª vitória seguida do Corinthians. Um abraço pro Abimael Costa, lá no Recanto do Sol, sempre com a Bandeirantes. Obrigado, Abimael. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que está no YouTube, deixe o seu like, participe conosco da nossa arquibancada virtual, do nosso chat, com imagens aqui da cabine da Bandeirantes. Vem bola, programa de ataque, o time do Santos com Escobar. Segundo terço do campo, tentou evoluir, vem bem na marcação, Jean Dias. Evita, trava, volta para Guilherme. Guilherme empurra por dentro para Tomás Rincon. Tem a 10 estampada na camisa, que história tem essa 10. Levantamento por campo de ataque, afasta a defesa, a bola voltou para Guilherme. Isso é perigoso, não pode deixar ele solto não. Guilherme recolheu, dominou para Tassiano na área, vem o Santos, dominou, girou, limpou, cortou, rolou para Pituca. Pituca para Escobar, Escobar tem Guilherme pedindo, tentou levar para o fundo, deixou curtinho de novo para Guilherme, encara a marcação do Maguinho, leva para o fundo, prepara o cruzamento, é o Jean Dias, quem tenta atirar no cruzamento, Diogo Silva tranquilo, em 2 tempos, jogando todo de vermelho para fazer a defesa. Desktop, o seu ano novo com internet turbinada, planos de 200 mega 1 giga, a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Você ligado aqui na Rádio Bandeirantes pelas cercanias do estádio Moisés Lucarelli. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. É o futebol, é o timaço de Carlos Batista entrando em campo para levar a emoção do futebol para você. Passe errado do Pacheco, lateral que o time do Santos cobra. Chega bem Simon. Atento, toca, desvia, mais a bola, volta no rebote para Pituca. Picuturuca tem Miguelito. Boa bola, Miguelito. Recolheu, domina o pé canhoto, bateu. Espalma, Diogo Silva.
No chute com a canhota do boliviano Miguelito, Diogo Silva espalma e manda pra fora, Vladimir. Mas teve espaço, em que liberdade teve o Miguelito pro arremate, buscou o canto direito, pulou nela o Diogo Silva pra defender. Vinha de novo o time do Santos, o Escobar tocou pro Guilherme, o passe foi em vão porque o Guilherme não foi pra bola e a bola acabou saindo, é tiro de meta. Gleger Zorzinho, nosso especialista no comecinho do jogo, o Diogo Silva trabalha conceituando, trazendo a nota da primeira defesa do jogo, hein, Gleger? Bom, primeiro dizer que vocês sabem que o critério aqui tem uma melhorada, né? Sim. Tô mais criterioso. Agora é o seguinte, a defesa não foi tão difícil, né? Ele bateu meio que ali no meio do gol, mas fez uma boa defesa. 7,81. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos, portaria SBE/MF 293/2024. Passamos dos 9 minutos, primeiro tempo 0-0, vem de novo o time do Santos com Miguelito lá pela ponta direita, agora dá pra ver legal, ele sai da ponta, vem pra meia, cruzou lá dentro, tentou de cabeça, o Luca tira a defesa, rebate pro time do Santos, Tomassinho contentou, afasta Danilo Barcelos, ela volta, Zé Ivaldo toca a mão na bola, recupera Serginho, vem para o time da Macaca pro campo de ataque, arranca pelo meio, soltou na direita pra Maguinho, Maguinho soltou, empurrou para Jean Dias, ele encara a marcação, pedalou, cortou, limpou, fintou, agora sim pra Maguinho, tem pedindo o Pacheco, já pediu na linha de fundo, mas aí escorregou Maguinho. Escorregou e o Lua Pérez, que acompanhava o atacante Montebretano, já recuperou após ter a bola jogando por dentro. Quem domina é Tomás Rincon, no comando para Tassiano. O Santos pagou uma bala para contratar o Tassiano. Empurra na direita para Léo Godoy, pede a bola, recebe de novo o Tassiano. Guilherme fugiu aqui no comando, marcado pelo Pacheco. Agora o Pacheco deixou porque ficou impedido o Guilherme. Tassiano prendeu, segurou, voltou para Léo Godoy. Recomeça o time do Santos no meio campo. Vamos chegar a 10, aí o toque de 10 minutos, primeiro tempo 0-0. Bom público, o público melhorou no Majestoso. A galera curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes aqui no estádio, curtindo o som da Bandeirantes em 85,7. Tassiano meteu no fundo para Escobar, boa bola, dominou a bola, escapou, mesmo assim ele controlou, tentou levar para o fundo, chega na marcação Pacheco, toca na bola Pacheco, a bola sai a lateral, perto da linha de fundo para o time do Santos cobrar, vem para a bola do Escobar, se mexe Luca Meireles, recebe o garoto, devolve na ponta para Escobar para Lua Pérez, o zagueirão vem para o jogo no campo ofensivo, soltou por dentro para Tomás Rincon, ele faz a inversão da esquerda para a direita, a bola chegou no Zé Ivaldo, errou passe, de graça recupera Serginho, goleiro tá fora do gol, mas ele não viu, Serginho carrega a bola por dentro, tentou sair driblando, demorou, perdeu na sequência, chegou o Tassiano, 2 faltas. O árbitro pode escolher da primeira do Tassiano ou a segunda, cometida pelo jogador do Peito. O jogo tá parado, Vladimir. Quando a segunda foi cometida, ele já havia apitado a falta na primeira, né? Ainda lá no meio do campo, praticamente, mas podia escolher. Qualquer uma das duas seria bem marcada, Boris. Mas a primeira foi mais dura, tanto é que tá caído o jogador da Ponte, a chegada do Tassiano e depois o Escobar derrubou o Serginho. Sicredi segurou o consórcio do cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Então abra sua conta do Sicredi. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 11 minutos e meio, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, Nivaldo Destamação, eu confirmo, Paulistão Sicredi 2025 aqui Majestoso. Segue 0,0 Santos, vem Macaca, bola para Serginho lá pela canhota, ele recolheu, dominou, balançou para cima da marcação, cruzou para pouco no gol, entre quarta afasta a defesa, Guilherme auxiliando a defesa, Lucas Meireles com a sobra, chega rasgando Danilo Barcelos, jogou lá na galera, no setor das organizadas, é lateral para o time do Santos cobrar, seguindo por aqui 0-0 e por aí, Edu. Olha, no 1º de maio, hoje à tarde, São Bernardo 3, Bragantino 2, segunda vitória do São Bernardo e segunda derrota do Bragantino. Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo, comecinho do jogo 0-0, quem é que tá melhor aqui no Majestoso, hein, CH? Um pouco melhor o Santos, tem mais posse de bola, tá conseguindo jogar nas duas profundidades, né? Tá chegando com perigo do lado esquerdo com o Guilherme, do lado direito também chega com perigo, e a Ponte nitidamente marca muito e joga no contra-ataque. O Santos olha a Ponte, boa finta, balançou pra lá, pra cá, Gia Dias cruzou pra pouco no gol, sobe, afasta Zé Ivaldo, briga Maguinho, a sobra da bola de novo pra Maguinho, Maguinho tá na área, tentou aos trancos e barrancos, chega primeiro Lua Pérez, atento, corta, a bola bate no Jean Dias e sai a lateral pro time do Santos, completando o CH. Não, era isso, justamente isso. Eu acho que o Santos está melhor que a Ponte, mas a Ponte joga no contra-ataque, que pela escalação é absolutamente previsível. Segue 0-0 no Majestoso. Boa jogada no Jean Dias, entortou o Escobar por 2 vezes, para a direita, para a esquerda, chamou para
bailar ou pro tango. O argentino Escobar, camisa 3 do time do Santos. Domina o Peixe, perde a bola, recupera o time da ponte com o Danilo Barcelos, ele abre na ponta para Arthur. Arthur recolheu, dominou lá para o setor esquerdo do Bragatão. Emerson, pé direito na bola, deu uma fatiada e deu uma exagerada no Jean Dias. O Escobar não viu que estava sozinho, tirou por meio, ninguém do time da ponte. Recupera Guilherme, sai jogando no campo defensivo com o Luan Pérez. O quinto sinal confirma e eu informo para você agora em Campinas, 8 da noite, 45 minutos. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E pra você, Gleger, Zorzinho, comecinho do jogo, quem é que tá melhor aqui no Majestoso, hein, Gleger? Pra mim o jogo tá muito equilibrado, né? E tem um detalhe importante, né, que o Arthur não tá de zagueiro não, cara. Ele tá literalmente lá na segunda linha do lado esquerdo. Quem faz ali o zagueiro é o Emerson, né? Camisa 18. Ele tá fazendo um zagueiro ali ao lado do Simon. É um posicionamento diferente. Mas pra mim o jogo tá equilibrado, a ponte controla bem o jogo, segura ali o Santos. O Santos tem mais posse de bola, mas é aquele posse de bola ali entre o Luan Pérez, né, o Rincon, aquele toque de zagueiro para zagueiro, de volante para zagueiro. Mas a ponte tá bem no jogo simbólico. Vem embora Macaca, linha lateral da grande área, setor canhoto para Serginho. Serginho recolheu, dominou para Pedro Vilhena, para Serginho. Serginho tem Pedro Vilhena, entrada na grande área, disparou! Uma Gabriel Brazão, uma bomba no Serginho. Tem mais Macaca, Arthur, linha lateral da grande área, soltou para Jean Dias, dominou, limpou, findou, recuou para Serginho. Serginho de novo domina, entrada na grande área, tentou cruzamento para Maquinho, tira a defesa, volta para Léo Oliveira de cabeça, afastou o Evaldo, mas pro alto, Zé Evaldo pro alto, a bola subiu numa distância. Luan Pérez vai brigar com o Maguinho, entre quarto zagueiro, completa a pituca, a bola faltando rebote, a pressão do Macaca. Simon abre pela direita para Léo Oliveira por dentro para Emerson, aliás, agora sim, Léo Oliveira recolheu, dominou para Maguinho dominou, pé direito, cruzou para a boca do gol. Gabriel Brazão saiu do gol, mas não valeu o lance, estava impedido o atacante da Macaca. Que bomba do Serginho, Gabriel Brazão foi no limite, fez uma grande defesa, Vladimir. Seria um belo gol do Serginho, né? Tá funcionando essa troca, essa dupla, Pedro Vilhena e Serginho aqui pelo setor esquerdo. Sobrou pro Serginho, ele bateu forte buscando o ângulo, foi buscar o Brazão, espalmou, impedindo o primeiro gol do jogo. Ah, mas o nosso especialista vai conceituar e trazer a nota da defesa do Gabriel Brazão. Que bomba, uma bola perigosíssima, cheia de curva, hein, Gleger? E o que tá pegando esse rapaz é impressionante, hein? Defesaça aí, meu. Belíssimo goleiro esse Gabriel Brazão, hein? Ó, conceito, chutaço do Serginho, 8.15. Então, no seu critério, no critério Zorzinho, defesaça, né, Gleger? Ah, defesaça, cara. Ia ser um golaço, né? E ele foi lá, a bola fez uma curva, ele foi lá e fez uma grande defesa. Diogo Silva trabalhou no chute do Miguelito, salvando a Macaca, mas quem salvou de fato agora foi o Brazão, como colocou o Gleger, né, no jogo de quinta-feira, na vitória do Santos sobre o Mirassol. Fez 3 defesas espetaculares do Gabriel Brazão, 24 anos. João Paulo, que é o goleiro titular, se machucou na Série B o ano passado, vai voltar, daqui a pouquinho vai voltar, mas vai ter trabalho, hein? Gabriel Brazão vem salvando o time do Santos. Já tá no banco o João Paulo, né? Já reserva tá no banco, hoje do já Brasil. voltou. Isso. Então quer dizer, o Gabriel Brazão mantido no time titular. Pisocol Arcamassas e Juntos Impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Tenta Macaco o ataque, corta aqui atrás, Zé Evaldo, Pedro Vilhena brigou, chegou no carrinho, foi pra dividida com Pituca, Serginho tocou na bola, briga também, Léo Oliveira, pode tá dizendo que tá valendo, ficou caído o jogador do time do Santos, o garoto Luca Meireles, tá valendo, ele já se levantou. É isso que o torcedor da Ponte pede, né? Raça, não tem bola perdida, os caras dando carrinho ali no meio campo pra recuperar, é isso que faltou muitas vezes no time do ano passado. Bola pra Simon, ele carrega a bola ali por dentro com o pé direito, colocou pra Pedro Vilhena, a bola não escapada, mas não tem problema, tinha mais 2 jogadores como opção. A bola chega no Arthur recebeu do Serginho, recolheu, dominou, flutua por dentro os Jean Dias, tem o Maguinho aqui na entrada da grande área, marcado pelo lateral esquerdo Escobar e pelo Luan Pérez. Serginho trabalha no segundo terço do campo. Opa, o jogo vai ser paralisado. Pediu para parar o Guilherme, o jogo... Tassiano. É o Tassiano. Isso, tá agachado ali o Tassiano, vai ser, o árbitro vai verificar o que tá acontecendo com ele. Tá passando mal o Tassiano ali, né? Vamos ficar de olho ali no camisa 5 do time do Santos. Chama ou falou, Gleger? Não, só queria mandar um abraço que tá na escuta, o pessoal de Hortolândia, lá o Davidson. O Davidson que é o craque do futebol amador, multicampeão amador na cidade. Opa. Mandou uma mensagem agora que tô ligado na Bandeirantes, Gleger, boa transmissão pra vocês. Grande Davidson, um abraço, meu irmão. Joga muito mesmo ou só fica no gogó? Joga demais. É um dos melhores jogadores da história
do Amador de Hortolândia. Olha aí, que legal, que bacana, que moral acima de tudo. Um abraço pra ele, pro pessoal de Hortolândia. Meu amigo Walter Batista, o Viola. Aliás, consagrei muitas vezes o Viola. Tá ligado aqui na Bandeirantes. Vem embora Pacheco pro time da Ponte, levantou a meia altura, sobe Noah Pérez pra cortar, sobra da bola pra Guilherme. Toma um chega pra lá do Pachecão, jogo parado, é falta pro time do Santos cobrar. 18,5 o primeiro tempo, placar de 0-0. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Na verdade não estava passando mal, não, acho que sim, ele recebeu um atendimento ali na cabeça, mas a pique ele estava passando mal, mas acho que vai voltar o Tassiano. Tá sangrando o nariz, né? Ah, tá sangrando. Foi uma cotovelada, não, foi um braço ali, ele pegou no rosto dele, tava com sangramento no nariz. Boa, Gleger. O Vladimir, o torcedor do Santos, vive a expectativa de Neymar, hein? O torcedor pediu depois do jogo contra o Mirassol, aliás, durante todo o jogo. Jorge Jesus disse que, nas entrelinhas, que não deve contar mais com ele não lá no time árabe. Como é que tá a situação do Neymar? Volta pro Santos ou não, hein, Vladimir? Olha, o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, concedeu entrevista ao site oficial do clube há pouco, dizendo que continua no mesmo compasso. O Santos quer a volta do Neymar, mas o Neymar tem contrato, por isso tem que esperar ele se decidir com o clube para depois acertar com o Santos. Vai até o meio do ano. E pintou o primeiro cartão do jogo pro lateral esquerdo do Peixe, Vladimir Catarino. É uma falta mais forte ali, rendeu o cartão amarelo para Escobar, camisa 3, amarelado Escobar. Vamos chegar a 20 minutos, primeiro tempo 0-0 no Majestoso. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. A bola posicionada, parada praticamente em frente do banco de reservas da Ponte. O Alberto Valentim sempre fica agitado aqui na beira do campo. O auxiliar o Douglas também. Danilo Barcelos passou. Quem vem para a cobrança é exatamente o Maquinho, com os dois braços levantados. O Dia está na altura da marca penal. Os outros jogadores todos em cima da linha da grande área. Evidentemente, quando a falta for cobrada, ele vai sair. Maquinho preferiu passe por dentro. Um lance ensaiado com o Serginho. Serginho levantou para Arthur. Livre de cabeça para o meio da área. Pintou o gol. Chegou Gabriel Brasil. Deu um tapa na bola quase na segunda trave. Simon consegue o desvio que seria fatal, Vladimir Catarino. Também estava por lá o Jean Dias, em chegada providencial do goleiro Brazão, na jogada ensaiada, bem ensaiada pela Ponte. A Ponte recupera novamente a bola para Simon, levantou, tentou, Léo Oliveira de cabeça, ganhou do Tassiano, corta aqui atrás, Celua Pérez, Guilherme pelo alto, dividiu com Simon, recupera o time da Ponte, bola para Pacheco, Pacheco para Emerson rodopiou, girou, soltou, recomeça com Pacheco. Carlos Henrique, o bate pesado, jogada ensaiada, começo de temporada, temos sim e quase funcionou, hein, CH? O dedo do treinador, né? Quase o primeiro gol da Ponte que equilibrou o jogo. Agora realmente o jogo está equilibrado. A postura defensiva melhorou também. Essa observação bem pertinente do Gleger é verdade. Existe uma variação ali, Barcelos e Arthur. Ora o Arthur sai, ora ele vem por dentro. Enfim, quem está sendo muito acompanhado e bem de perto, esse número 7, Miguelito. E me parece que existe aí uma troca de marcação individual para não dar espaço para esse jogador individual do Santos, que é rabisqueiro. Mas nesse momento a Ponte equilibrou o jogo e quase fez o primeiro gol. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 21-22, primeiro tempo. Paulistão Sicredi 2025 é a segunda rodada de um total de 12 nesta primeira fase. Ao final da primeira fase, os dois melhores de cada grupo, eles não se enfrentam no mesmo grupo, estarão classificados às quartas de final. Apenas um jogo também nas quartas, na semifinal, 2 jogos da grande final. Aqui Majestoso, Ponte Santos 0-0, Edu. Olha lá, Corinthians 2, Velo Clube 1, lá Neoquímica, público 42.508 com 2.600.000 de renda. O futebol da Bandeirantes é o Timaço de Carlos Batista em campo. Metade do primeiro tempo aqui no Majestoso. Placar de 0-0. Segunda rodada do Paulistão Sicredi. Tem falta o time do Santos com o Guilherme. Levantou fechado para a boca do gol. Passa a esquerda, vai embora pela linha de fundo. Tiro de meta, uma bola perigosa, rasante. Se tem alguém ali para fechar e cabecear, dificilmente daria para o Diogo Silva em Vladimir. Qualquer desvio ali seria fatal, né? Essa foi a intenção do Guilherme ao lançar a bola para a área, mas ninguém tocou nela. É tiro de meta
que o Diogo Silva bate. Gelo Clube, Red Bull Bragantino, Água Santa, né? Os times que perderam as 2 primeiras partidas, 2 jogos, 2 derrotas na competição. Dias tentou levantar a bola, pegou mal, a bola sobra de graça para Pituca, Pituca recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, quem tocou mal foi o Maguinho, a sobra da bola para Escobar, vai pintando todo mundo, tentou mais uma finta e perdeu, chega a recuperar o time da Ponte com o Maguinho tentou no comando, a bola bateu no meio do caminho, volta para Tomás Rincon, ele pede calma, prende, segura, volta no círculo central para Lua Pérez, abertura para o Zapitão, Diogo Pituca para Tomás Rincon, recolheu, dominou, passou Léo Godoy pela direita, lançamento para ele, Diogo Silva, tranquilo, saiu do gol para fazer a defesa. Quando eu me refiro a Zapitão, não estou errando não, é porque o Santos faz esta homenagem a um grande Zito, o eterno capitão do time do Santos Futebol Clube. Então, ao invés do C, como tradicionalmente os times fazem, C de capitão, é o Z de Zapitão. E esta abraçadeira que o Diego Pituca está utilizando no jogo de hoje. A Ponte tenta o ataque, lançamento para Serginho, chega primeiro Zé Evaldo para cortar, mas cortou mal. Tocou mal ali pro Léo Godoy, a bola saiu, a lateral na faixa pro Santos, lateral do Miguelito que não chegou. Lateral que a Ponte já cobrou. Desktop, o seu ano novo com internet turbinada, planos de 200 mega 1 giga, a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. A Desktop que estampa sua marca na camisa da macaca. E vem embora, Ponte. Dias lançado pela direita, de primeira cruzou, rasteiro para a boca do gol. Gabriel Brazão chega antes do Maguinho. Chega antes para fazer a defesa, fez a leitura da jogada, saiu e resolveu a parada, Vladimir. Providencial, né? A chegada do Brazão nos pés do Maguinho, após o cruzamento feito pelo Jean Dias. Antes do Maguinho, o Brazão ficou com a bola. Vamos chegar a 25 desse primeiro tempo, 0-0. O Santos sai com a bola no chão, a Ponte morde, belisca, tenta recuperar, Tomás em conta para Escobar. Escobar já tem a marcação do Maguinho. Levanta a bola para Guilherme, a bola bateu, rebateu, é lateral. Bandeira ficou na dúvida, o Vinícius Gonçalves apontou para o time do Santos. É lateral para o Peixe, bater aos 25 desse primeiro tempo. Alô, meu grande amigo irmão Edivaldo Tits, uma das vozes mais conhecidas do interior do Brasil. Tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes, vem embora Macaca. Pedro Vilhena tentou botar na frente, estica a perna, coloca a bola para fora do Pérez. É lateral para Macaca bater pela direita no campo ofensivo. 0-0. O Diogo Silva fez uma boa defesa. Gabriel Brazão, uma defesaça, evitando o primeiro gol do jogo e por isso 0-0 no Majestoso. Jogo bom, segunda rodada. Paulistão Sicredi, vem embora de novo o time da Macaca, que volta a campo aqui mesmo no Majestoso, quarta-feira contra a Portuguesa, contra a Lusa. Que vai ser, portanto, aqui no estádio Moisés Lucarelli, também no período noturno. Quem não teve a oportunidade de vir hoje, pode vir na quarta-feira e conferir o novo sistema de iluminação. Olha a Ponte com Danilo Barcelos, entrada na grande área, tentou dominar, chegou o Zé Evaldo protegendo, a bola vai embora pela linha de fundo. O Danilo Barcelos, mas foi ele quem tocou por último na bola, né? E o Zé Evaldo apenas protegeu para que ela saísse em tiro de meta. E daqui a exatamente 3 semanas vamos ter aqui no Majestoso o derby, né, Vladimir? E o derby é muito mais derby onde, hein, Catarino? Aqui na Bandeirantes, sem dúvida nenhuma, um domingo, 4 da tarde, mais um derby Ponte Guarani. Bola. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 26 cravados, primeiro tempo. Paulistão Sicredi 2025, Moisés Lucarelli Majestoso, Ponte 0, Santos também 0. A Macaca recupera a posse de bola, vem Pedro Vilhena, carrega a bola para o setor esquerdo, fez o passe do comando para Dias, primeira dividida, escanteio para Macaca bater, seguindo é do Pinheiro. Olha, ontem Bauru, Noroeste 1, Palmeiras também 1, público 12.064. Bandeirantes. Escanteio é na canhota para Macaca bater, gol da linha do trem, é o Jean Dias, Vladimir. Sim, ele quem vai na cobrança, quem tá chegando por lá também, tá se aproximando, o Serginho. Escanteio para Macaca, saiu da bola o Jean Dias, deixou para Serginho, Serginho vem para cobrança, Ponte com jogadores altos dentro da grande área, o Arthur não é tão grandalhão assim, mas é bom na bola aérea, fica ali no primeiro pau. Emerson, na sobra Léo Oliveira, Simon chegando, marcado pelo Tomás Rincon, olha o cruzamento para a área, tentou Léo Oliveira, tira a defesa, Pedro Vilhena caiu, reclama que foi atingido dentro da grande área, a turma não seguir, uma bomba do meio da rua, a bola bateu no jogador do Santos e ficou para Luca Meireles, olha o Peixe atacando, são 3 contra 2, desenhado o primeiro gol do jogo, lançamento foi muito forte para Guilherme, mesmo assim ele corre, Pedro Vilhena segue caído dentro da grande área do time do Santos, Guilherme carrega a bola, encara a marcação do Léo Oliveira, trabalhou curtinho para Escobar, levou para o fundo, balançou, girou para cima, para marcação, ainda ele com pé direito, volta a bola, faz o recuo para Tomás Rincon, pé direito, tem Léo Godoy pedindo,
ficou caído, o jogador do time da Ponte foi empurrado sem bola ali pelo Léo Godoy e o Serginho, o jogo segue, bola para Miguelito, segue caído Pedro Vilhena, entrada na grande área, Tomás Rincon, empurrou para Escobar, ali lateral da grande área, calculou, cruzou para a boca do gol, a bola passou, sobrou para Léo Godoy, pé canhoto, bateu pro meio da área, tira a defesa, rebote pro Santos, Tomás Rincon, pé direito, bateu, colocado, espalma, Diogo Silva, rebote, volta pro time do Santos, é a pressão do Peixe, bola para Léo Godoy, vai dar uma confusão, voltou para Zé Ivaldo, de novo a bomba no meio do caminho, meteu a cabeça na bola, Danilo Barcelos e foi a nocaute. Foi a nocaute, agora sim a bola saiu, o time da Ponte reclama com o árbitro que não parou. Pedro Vilhena tá caído, pintou um clima ali, aquele tumulto. Alberto Valentim tá reclamando com o quarto árbitro, tá reclamando também com Pedro Caixinha. O clima esquenta, Vladimir. Imagina se sai o gol do Santos nesse lance, nessa confusão, né? É o árbitro que tem que parar. O Santos não tem obrigação nenhuma de jogar a bola pra fora, né? O fair play não é uma regra, não está instituído no regulamento. Então agora sim tá parado e o atendimento sendo prestado ao Pedro Vilhena. Vamos em partes. Primeiro, Gleger, para você, houve alguma irregularidade, pênalti em cima do Pedro Vilhena ou não? Para mim é uma disputa normal de bola, não houve nada. E para você, CH? Lance normal. Beleza, então o árbitro, nesta situação, ele acabou tendo uma decisão correta. E aquela situação de não colocar a bola para fora, poderia ter colocado, mas como disse o Vladimir, é o tal do fair play, vai de cada um, né, Gleger? Mas aí, o Boles, o contra-ataque, né, cara? É uma jogada, uma disputa de bola, tem a jogada, o Santos estava com a bola no ataque. Um lance, mas tem que ter jogado. É muito difícil, hein? Nesse tipo de jogada, é complicado demais. O Santos saiu no contra-ataque, saiu o time todo santista para cima. Então, eu acho que é muito complicado. Mas, enfim, vale a reclamação. Tô de olho aqui na beira do campo porque o clima não está bom não entre Alberto Valentim e Pedro Caixinha. Tanto é que o auxiliar do Menu veio aqui e deu uma bronca nos dois. Vai pra lá Caixinha, fica aqui Alberto Valentim. Jogo segue, olha a bola na área, bola perigosa, a bola foi desviada, escanteio. Agora é o time do Santos quem reclama um toque no braço, o árbitro tá apontando... Escanteio, né? Isso, inicialmente escanteio. Mas há uma pressão muito grande e agora o Pedro Vilhena tá de volta. Volta a ter 11 jogadores à Ponte. Olha, a distância com essa nova iluminação dá pra gente ver bem, né? Muito melhor do que era no passado, obviamente. A bola parece que resvala ali no jogador do time da Ponte no braço. Mas é claro que o CH e o Kleger, com o monitor, eles podem trazer mais detalhes. O quarto árbitro agora tá aqui, ó, conversando com o Pedro Caixinha. O Vinícius Gonçalves Dias Araújo já deu uma olhadinha aqui. Daqui a pouquinho ele vem dar uma bronca nos dois. Atenção, escanteio pro time do Santos. Ele não autorizou ainda. Não autorizou ainda, está conversando com o árbitro de vídeo. Agora sim, autorizou. Cobrança de escanteio para o time do Santos, lá pela direita, 30 minutos. Placar de 0-0 no majestoso Ponte Santos, Santos Ponte. Partiu o Guilherme a meia altura, levantou para a boca do gol, corta Arthur e foi atropelado, o Arthur não viu. Foi atropelado, nem o Bandeira viu. Lance seguiu, bola para Léo Godoy. Recebeu no fundo, prepara o cruzamento, a bola foi desviada. Outro escanteio para o Santos, Vladimir. E reclamação do time da Ponte Preta, pedindo uma falta ali para cima do Arthur. O próprio Arthur está reclamando, mas o árbitro confirmou apenas tiro de canto. E foi, né? Porque ele tirou de cabeça e foi atropelado pelo jogador do time do Santos. O Santos permanece no campo ofensivo 0-0 aqui no Majestoso. A galera santista também curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes, participando e deixando o like. Guilherme vem para a cobrança, já tem 2 gols no Campeonato Paulista. Autorizado na cobrança, pé direito na bola, levantou a meia altura para a boca do gol, tira Léo Oliveira. Tirou na primeira trave, para voltou para Tomás Rincon. Levantou na entrada da grande área, afastou a zaga, completa Serginho. Tira de qualquer maneira pro time da Ponte, foi o Pedro Vilhena. A bola sobra aqui no meio campo ainda por Peixe. Pituca tentou o lançamento pro Miguelito. Entra e corta o Maguinho. Aliás, o Jean Dias, agora o Maguinho caiu, reclama de falta. O Vinícius Gonçalves manda seguir. Quer jogo o árbitro. Bola de novo pro time do Santos. Pituca recolheu, dominou, carregou, costurou, rolou para Escobar. Escobar no comando para Guilherme, tem pedido. Bandeira mandou seguir, vai parar agora. No protocolo, ele espera o jogador dominar. Até o Guilherme disse assim por bandeira: eu estou impedido. Mas como você não levantou o instrumento, eu vou correr. Vai que, né, Vladimir? Quase o Guilherme levantou o instrumento dele, né, para dizer que estava impedido. O assistente demorou, mas marcou. Carlos Henrique, o bate pesado, é tempo de análise aqui na Bandeirantes. O jogo ficou mais pegado, mais sem chances, mais travadão, né, CH? Que é mais do que normal, né? Um jogo equilibrado, com os dois times tentando fazer os gols, né? O Santos pelo DNA, a Ponte joga no erro do Santos, mas tomou em 2 ataques a iniciativa de tentar fazer o primeiro gol. Enfim, o jogo está muito agradável de assistir e muito equilibrado também.
Placar de 0-0 no Majestoso. Olha, quase 700 aparelhos conectados nesse momento. Chegando a 1000, eu registro a galera. Vamos lá. Chegando a 1000 aparelhos conectados no YouTube da Rádio Bandeirantes, eu registro a galera aqui na arquibancada virtual. Estamos com quase 700 nesse momento. Vamos subir ainda no primeiro tempo para a gente registrar a galera. Você participa conosco na nossa arquibancada virtual, do nosso chat. Não esqueça, deixa o seu like. Pedro Vilhena carrega, a bola vem para Macaca. Tentou enfiar no comando, tira a defesa, voltou para Pedro Vilhena. Dominou de novo, levantou, rasga, afasta lá atrás de qualquer maneira. Lua Pérez levantou a bola, chega Léo Oliveira, aliás, Pacheco escora de cabeça, muito forte pro Jean Dias, a bola saiu, é lateral pro time do Santos bater. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 293/2024. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, e o jogo no Majestoso 0-0, Gleger. Muito equilibrado, né? Muito equilibrado, hora a Ponte melhora, o Santos acusa o Santos, joga no seu campo, pressiona, depois vem o Santos. Então assim, o jogo realmente está bem truncado, bem disputado. É um bom jogo, viu? Bom jogo. Claro que na parte técnica fica difícil, mas você vê que a disposição dos atletas, tanto do Santos quanto da Ponte, é para deixar um jogo bem legal, bem disputado. Aí o jogador do time do Santos. O árbitro mandou seguir, Jean Dias carrega a bola para o setor direito, vem trazendo a Macaca, vai encarar a marcação do Escobar, que já tem cartão. Ele balançou, girou, linha lateral da grande área, tentou cruzamento, faz o break, pista na bola, voltou para Pedro Vilhena, levanta a cabeça, não cruza, deixou para Pacheco, agora sim para Jean Dias, tá na área, dominou, limpou, parou, prendeu, levantou para Arthur, vai tentar de cabeça, subiu com ele Léo Godoy, a bola passou pelos dois, voltou ainda para Danilo Barcelos, fora da grande área, dominou, limpou, dominando a bola, deu uma fugidinha, mesmo assim controlou, devolveu para Arthur, pé esquerdo, tentou cruzamento, bateu na defesa, bateu no Léo Godoy, Danilo Barcelos com a sobra, levantou pra boca do gol, pra Maguinho, subiu, Lua Pérez coloca a bola pra fora, escanteio. Escanteio é pra Macaca, Vladimir Catarino. O Danilo Barcelos foi muito bem, porque ele acreditou no lance, né? Não permitiu que a bola saísse pela linha de fundo, mesmo sendo escanteio pra Ponte, fez o cruzamento para o Maguinho. Chegou para fazer o corte da defesa, quem estava no lance era o Luan Pérez ao lado do Léo Godoy. Escanteio para Ponte, na direita está se aproximando lá o Serginho e o Danilo Barcelos também está indo para lá. Alô, meu grande amigo João Paulo Formaggio da Garamaggio, tá ligado, tá passando aqui pela região após curtir o final de semana no litoral. Claro, ouvindo o futebol da Rádio Bandeirantes em 85,7. Escanteio para Macaca bater, Danilo Barcelos de volta ao Majestoso. Sai lá da esquerda, atravessa todo o campo, vem aqui na direita, fica sinalizando. Jean Dias pertinho da bola também. Cobrou curtinho para Jean Dias, pé direito. Levantou, cruzou para a boca do gol. Tirou a defesa parcialmente, afasta Escobar de qualquer maneira. E aí houve um choque forte. Dois dos jogadores Santos estão caídos nesse momento. Um dos dois é o Luca Meireles, Vladimir. É outro, me Aliás, parece. não é o Luca, não. É outro. O Luca tá aqui na frente, é outro jogador. São dois jogadores. É, um deles me parece ser o Luan Pérez, né? O outro, um deles é o camisa meia dúzia, o Luan Pérez. Já sentou ali, tem outro jogador também do Santos sendo atendido. Um choque, um acidente de trabalho, os dois ficaram caídos e o jogo tá parado. Olha, vai viajar? Então faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Assim que a bola parar de rolar aqui na Bandeirantes, vem aí Edu Pinheiro comandando o apito final. O pós-jogo da Rádio Bandeirantes com todas as informações desta segunda rodada do Paulistão Sicredi, que termina amanhã. São Paulo faz a sua estreia na competição, não jogou a primeira rodada, vai jogar só em fevereiro. Amanhã, 8 da noite, em Ribeirão Preto, a bola rola para Botafogo e São Paulo. Já está de pé o jogador aí que teve um choque. Tomás Rincon. Ele se chocou ali com o Luan Pérez e o Luan Pérez se recuperou primeiro e agora o Rincon também já está recuperado. Essa 10, né, Gleger? Eu disse agora há pouco que tem história, agora veio com todo respeito, né, Gleger? Jogador da seleção da Venezuela que é totalmente inexpressivo no cenário mundial. Atuando com a 10 do Santos, 10 do Rei, a 10 que o ano passado não foi utilizada porque o Santos estava na Série B, mas poderia ter dado, por exemplo, pro Pituca, pro Guilherme, pro Tassiano. Melhoraria, né, Gleger? Eu também acho, concordo 100%. Ou deixasse ela aposentada até a volta, a possível volta do Neymar, né? Mas dá pro Rincon. Tudo bem, com todo respeito ao atleta, mas nós estamos falando da 10 de Pelé, né? Não é qualquer 10. É a 10 mais importante da história do futebol, a 10 do Santos Futebol Clube. Aqui a bola recuada pro Brazão, tá dizendo que a bola veio quicando, ele tirou e jogou lá na galera. Lateral de graça pro time da Ponte, vamos entrar na reta final do primeiro tempo, segue 0-0 do Majestoso. Pisocol, arca-massas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou.
Não vai me dizer que na sua infância você era o camisa 10 do seu time, né? Não, era o camisa 3 mesmo. Eu ia falar sobre 13? 3. É titular, né? Que 13. O gramado do Moisés Zucarelli também passou por reforma, tá muito bom, viu, Boris? Ah, não tenho dúvida alguma. Olha a ponte chegando aqui com o Pacheco pro setor direito. Pacheco recolheu, dominou, colocou a bola pra Maguinho. Maguinho chegou batendo cruzado. Chegou Lô Pérez, dominou Pedro Vilhena. Insistiu, tocou na bola. Maguinho brigou. Jean Dias também. Jean Dias recuperou, pé direito, bateu cruzado. A bola passa pertinho do gol e vai embora. Um chute forte, cruzado do Jean Dias. Quase a Macaca abriu o placar, Vladimir. É a jogada. O Pedro Vilhena não desistiu do lance, né? Se jogou ali pra recuperar. E ela sobrou pro Jean Dias. Bateu forte, cruzado. Ela passou rente à trave direita do Brasão. Ninguém chegou ali pra aproveitar. Outra chance e perdeu a Ponte Preta. E youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você participa e interage conosco através da nossa arquibancada virtual do nosso chat. Deixe o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: de ver bem. Então abra sua conta no Sicredi. Vamos chegar a 39, primeiro tempo, 0-0 do Majestoso. Boa chance, quase a Macaca abriu o placar. Tem lateral para fazer a cobrança, o time do Santos com Escobar. É praticamente na junção da risca no meio campo, com a risca lateral para Guilherme, sempre muito bem marcado. Devolveu para Escobar, aperta Pedro Vilhena, recupera mais uma, desarma, solta o jogo na ponta aí, forçou para o Jean Dias. Chega primeiro o Lua Pérez, com o pé direito, ele recua para o goleiro Gabriel Brazão. Aperta Jean Dias, Brazão. Embaixo da trave ele vai bem, mas com os pés deixa um pouquinho a desejar. Tirou mal de novo, colocou pra fora. A Ponte já cobrou lateral. A Macaca tem pressa. Simon por dentro entre os zagueiros. Quem domina é Emerson. Emerson faz o passe na ponta para Danilo Barcelos. Encostou para receber Arthur. Bola curtinha para Arthur. Arthur dá um tapa na bola de novo para Danilo Barcelos. Perto do meio campo, o jogo fica concentrado. Dá o bote agora o Tassiano. Evitação ofensiva rápida do time da Ponte. Bola para Emerson. Emerson para Simon. Simon com o pé direito tentou o jogo, forçou. Chegou o Lua Pérez para cortar. Mas aqui o Pacheco recupera por time da Ponte. Vem na força física. Botou na frente o Pachecão, recolheu, dominou, tentou a finta, foi para dividir da lateral pro Santos. Quando ele fez o break, o Escobar cortou, a bola bateu no Pacheco e saiu. É lateral pro Peixe bater. Desktop, patrocinadora oficial de Ponte Guarani, Guarani Ponte em 2025. Planos de 200 mega, 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Serginho por dentro para Léo Oliveira, 40 minutos, reta final do primeiro tempo. Já o intervalo, Bandeirantes no comando do Edu Pinheiro, que já comandou concentração. E assim que a bola para de rolar, ele vai comandar o apito final. Bola recuada para Danilo Barcelos, se chama, aciona o goleiro Diogo Silva. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 40 minutos, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bala testa, você eu confirmo. Segunda rodada do Paulistão Sicredi. Moisés Lucarelli, Ponte Santos e Ponte 0-0, Edu. Bom, amanhã, hein? Lá em Ribeirão Preto, 20 horas, Botafogo e São Paulo. E quem não pôde hoje ao Majestoso, pode na quarta-feira. De novo tem iluminação, hein? Quarta, 20 horas, Ponte Portuguesa. Com P de bola, P de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Com o timaço de Carlos Batista na Bandeirantes Campinas. O Antônio Carlos tá ligado, o Osmar também por aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes. Laércio Nascimento. Olha, estou tomando aquela gelada, ligado na sua narração. Olha o time do Santos chegando, bola enfiada para Tassiano, linha lateral da grande área. Levantou na segunda trave para Miguelito, a bola passou, sobrou para Léo Godoy. De primeira, cruza para a boca do gol. Afasta, tira de cabeça Pacheco, mas não valia o lance. De novo, hein, Vladimir? De novo, hein, Vlad? Tá tendo trabalho lá o assistente número 2, o senhor Mauro André de Freitas, o impedimento, né? Quando do lançamento feito ali para o Léo Godoy. O Anderson Barbosa, vai Ponte, Paulo de Tárcio preocupado com a arbitragem, o Edson Ferreira tá dizendo que o gorilão vai jantar um peixão assado. É a galera conosco aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 293/2024. Diogo Silva levanta a bola para o campo de ataque, o Arthur vai brigar, a bola passou, vai sobrar para Arthur, ganhou do Léo Godoy, linha lateral da grande área, já chega Zé Ivaldo na marcação, ele recua para Serginho mais atrás ainda para Pedro Vilhena, de novo para Serginho recolheu, dominou, traz a bola para o pé direito, ameaça a cruzar na curva, mas não cruza, volta para Danilo Barcelos, linha lateral da grande área, pediu Arthur, ele cruza, livre, Jean Dias de cabeça no campo e é gol!
estampado na camisa. Em uma assistência, não foi um cruzamento, foi uma assistência de Danilo Barcelos. Jean Dias, que não é tão alto assim, se mexeu, escapou na marcação, meteu de cabeça, golpeou bonito, um cabeceio fatal, letal, movimento perfeito para encobrir Gabriel Brazão e abrir o placar do Majestoso. Jean Dias chama a galera e a galera responde. A macacada faz a festa, pula, sai do chão e vibra a macacada. Jean Dias aperta o placar do Majestoso, olha lá o povo festejando, olha a galera vibrando, porque balançou a rede, é gol, e é gol da macaca. Jean Dias de cabeça, 42 minutos de bola rolando no primeiro tempo, solta o grito, grita comigo, nação ponte-pretana, e grita forte, para fazer com que a Ponte fique nesse momento com 100% de aproveitamento do Paulistão. Jean Dias tá registrado no futebol da Bandeirantes. Ponte 1, Santos 0. Gabriel Brazão não chora não, goleirão, a bola torne no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Que belo gol do Jean Dias, né? Quem disse que não pode ter gol bonito marcado de cabeça? O Arthur recebeu na esquerda, rolou atrás pro Danilo Barcelos. Como você disse, ele não simplesmente cruzou, né? Ele deu uma assistência, foi um passe dentro da área para o Jean Dias, que não é alto, mas tem senso de colocação e cabeceou com categoria, buscando o ângulo do Brazão. Ficou torcendo para que ela não entrasse, mas ela entrou. Belo gol do Jean Dias, primeiro gol dele com a camisa da Ponte. A macaca tá na frente, 1-0. 1,70 m tem o Jean Dias, ganhou do Luan Pérez, saiu da marcação do Escobar e meteu lá dentro, 1-0, a macaca na frente. E a Ponte quer mais, ainda no primeiro tempo, bola para Danilo Barcelos, curtinho para Arthur. Arthur recolheu, dominou para Pedro Vilhena, parou, prendeu, olhou, pensou, Arthur levantou para Maquinho, entre quartas, Aivaldo, Tassiano com a sobra, dá um bico na bola, levanta para o campo de ataque para Luca Meirelles. Vem o zagueirão do time da Ponte para recuperar a posse. Para mais um, Arthur marcou a falta. Vamos até 47 no Majestoso. Glecker Zorzinho tá lá no placar, não deu pro Gabriel Brazão. Ponte 1, Santos 0, Glecker. Mereceu, né? Mereceu, buscou a todo momento o gol. O Jean tinha acabado de perder um gol também, faz um belíssimo gol, subiu ali, se posicionou melhor, né, do que o Luan Pérez nas costas ali, não precisou nem de muita altura. Golaço da Ponte, é belíssimo cruzamento do Barcelos da Ponte, que tá melhor no jogo. Bola. 1-0 para Macaca. Já o CH fala que vem o time do Santos. Léo Godoy tentou a dividida, a bola saiu, tiro de meta para Macaca. CH pelo gol do Jean Dias, o primeiro dele com a camisa da Ponte, 1,70 m, subiu lá, parecia um centroavantão, daqueles grandões, meteu a cabeça lá dentro, 1-0 para Macaca, CH. A Ponte, que começou não tão bem na partida, foi se encontrando ao longo dos 45 minutos e termina melhor que o Santos. A Ponte está muito organizada, confiante, o time bem posicionado, sem com a bola. Um golaço. Existe golaço de cabeça, sim. Esse foi um golaço para mim. Golaço porque tirou o goleiro Brazão completamente do lance. Cabeceou direitinho. Merecido o resultado até agora, Bolis. Belo cruzamento do Danilo Barcelos, aliás, uma assistência na cabeça do Jean Dias. A Ponte vence o jogo por 1-0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A Ponte nesse momento se iguala a Corinthians e a São Bernardo, ambos com 100% de aproveitamento neste início de Paulistão. Sai jogando a Macaca com Danilo Barcelos, vai terminar o primeiro tempo do Majestoso, um gol histórico. Foi o primeiro gol com novo sistema de iluminação do Majestoso, gol do Jean Dias. Ele que foi lançado nas costas do Luan Pérez, que corre, tenta evitar a saída, chega primeiro o Jean Dias, Luan Pérez estica a perna, coloca a bola para fora, o Arthur dá uma olhadinha ali no relógio, vai terminar o primeiro tempo do Majestoso. A Ponte tem lateral para bater do momento em que vai apitar, ele tá pedindo a bola, apita, meu filho, não precisa pegar a bola, apita, tá fazendo uma graça, chama a atenção e nesse momento pega a bola o árbitro, apita, Vinícius Gonçalves e Araújo, não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo do Majestoso. Vitória parcial da Macaca, Jean Dias de cabeça, 42. Ponte 1, Santos 0. E por aqui a bola parou de rolar. Edu Pinheiro. Mas você volta aqui no intervalo e vai narrar novamente esse gol do Jean Dias. Um belo gol de cabeça. Ponte jogando de branco. Santos, que uniforme é esse? A Ponte atacando pro gol da FEPAS, hein, Catarino?
Exato, no gol onde o Jean Dias mandou a bola para a rede, né? O Santos está com o uniforme 3 amarelo, todo amarelo com detalhes na cor preta, enquanto a Ponte estreia hoje um novo uniforme, né? Um novo estilo, na verdade, com o mesmo uniforme na cor branca, a Macaca vencendo a segunda no campeonato por enquanto 1-0, Edu. Lembrando pro ouvinte, né, que tudo bem, é um novo campeonato, mas não pode entrevistar no intervalo, né, Catarino? Oi, não pode, nem no pode, intervalo, nem no final do jogo. É pior ainda esse Campeonato Paulista, a gente não pode fazer nada. É nem antes, nem durante, nem depois. Nem uma hora antes e nem uma hora depois, e nem no meio. É mais fácil falar com o Trump amanhã na posse dele, viu? Tradução de Joel Santana. Quem sabe, hein? Bom intervalo, viu, Catarino? Valeu, até já, Edu. Ó, é o seguinte, eu começo com o Gregor, eu sei, tem 1,70 m, hein, Gregor? Você viu que cruzamento, cara, mas ele foi até onde deu. Eu acho que pra mim ele errou a cabeçada, viu, cara? Ele cabeceou onde deu, hein, Greg? Você não acha? Não, Edu, você percebe que ele faz o movimento pra tentar tirar do brasão mesmo. Eu acho que ele cabeceou consciente, tá? Foi uma belíssima. Aliás, Edu, às vezes você vê a colocação do jogador e um erro que comete o Luan Pérez, que não é todos os zagueiros do futebol brasileiro cometem. Fica olhando a bola, né? E o Jean se movimentou para trás e aí o Barcelos tem essa característica. Essa qualidade. Um belíssimo cruzamento e golaço, né, Edu? Mas eu quero que você explique aí. A Ponte tá jogando com o Diogo. Olha quanta gente nova no Majestoso, hein? Diogo Silva no gol, Pacheco lateral direito, Simon, Arthur e Danilo Barcelos. Calma que você vai explicar. Maguinho, Emerson, Léo Oliveira e Pedro Vilhena, Serginho e Jean. Mas, seu Edu, o Arthur é lateral esquerdo, só falou que ele tá como zagueiro. Danilo Barcelos, lateral esquerdo, mas jogou mesmo, teve uma alternativa. Como é que tá a dobra? Tá tendo Pacheco e Maguinho pelo lado direito. Enfim, o Emerson, recuado como zagueiro. A Ponte tá jogando como, hein, Gregor? É exatamente isso, Edu. O zagueiro ao lado do Simon ali é o Emerson, que vem ali, ele vem para fazer uma espécie de um quarto zagueiro. O Arthur tá jogando na segunda linha, numa dobrada lá do lado esquerdo com o Barcelos. E em alguns momentos o Arthur vem por dentro, até para fechar o setor, né? Para fechar a saída de bola do Santos. Que o Pituca, ele é um cara que sai, ele é um cara inteligente, né? Ele vem com essa bola, então, na minha opinião, o Arthur fecha para neutralizar essa saída do Pituca. E do lado direito, a dobra com o Maguinho e o Pacheco também, né? Neutralizando. E o Vilhena, né? O Vilhena, junto com o Jean Dias, enfiados ali por dentro, junto com o Serginho, para tentar confundir a defesa do Santos. E tá dando certo, viu, Edu? A Ponte não começou tão bem, mas equilibrou o jogo, né? O jogo estava equilibrado, o Santos sempre nesse comecinho parte para cima, mas a Ponte equilibrou e para mim ela foi a grande maioria do primeiro tempo melhor que o Santos. Você vê que o Diogo Silva fez uma ou outra defesa só, né? O Santos chega em alguns momentos, teve um contra-ataque lá que o Santos acabou desperdiçando, foi naquele lance polêmico, né? Mas no resto, a Ponte para mim dominou, mereceu o gol. Tá jogando melhor, tá mais organizada, tá mais concentrada. Você vê que a Ponte erra muito pouco passe e o Santos toda hora tá errando passe justamente por isso. Tentando forçar uma jogada, mas a Ponte tá bem ajustada, bem compactada, muito bem organizada e o planejamento e a estratégia do Alberto Valentim para esse primeiro tempo deu muito certo. Sabe uma coisa que é legal, Edu? Você vê no início de temporada jogadas ensaiadas dando certo. Isso é treinamento. Isso é a mão do treinador. Então, sem dúvida nenhuma, para esse primeiro tempo, a Ponte está de parabéns, não só pelo resultado, tá? Mas por tudo que apresentou durante os 45 do primeiro tempo, Edu. Até o segundo tempo, Gallagher. Bom descanso. Valeu. Bom descanso no intervalo, né? Olha, lembrando que o goleiro Diogo Silva da Ponte pegou uma bola só do Miguelito há 8 minutos. Teve um chute do Serginho a 14 minutos, Serginho da Ponte, que ele era do Santos. Um chutaço, o Brasão deu uma voada, pegou. Aí dá pra defender mesmo, mas é um chute forte, tá? É fora da área, lado esquerdo. O goleiro Brasão do Santos teve 2 intervenções. Um deu um tapa aos 20 minutos, a Ponte cobrou uma falta, vai dali, dá um tapa, tirou. E a 24 ele pulou na bola, porque o Maguinho ia fazer, ia concluir. E o Brasão voou e pegou. E Jean Dias perdeu um gol aos 38, bola rasteira, dentro da área.
só que do lado também direito, e raspou. E aí a 42, o gol de cabeça do Jean Dias, 1-0. Gente, é o seguinte, já o CH comenta, lembrando que no Paulistão, Inter 0, Guarani 0, Noroeste 1, Palmeiras 1 e Portuguesa 2, Novo Horizontino também 2. Isso foi ontem. Hoje, Mirassol meia dúzia, Água Santa 0, São Bernardo 3, Bragantino 2, Corinthians 2, Velo Clube 1, com 42.600 na Neoquímica hoje. E amanhã tem Botafogo e São Paulo. Já o gol do cidadão aí do Jean Dias e narrativa do Bolis. E o CH vem na sequência 21h24. Futebol é com a Bandeirantes. Conta, com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta com o celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o primeiro dia de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas. Para isso, você precisa enviar cópia dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Acesse kto.bet.br e verifique sua conta. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. É bola! Leandro Bolis.
ameaça cruzar na curva, mas não cruza, volta para Danilo Barcelos, linha lateral do grande área, pediu Arthur, ele cruza, livre, Jean Dias de cabeça no campo e é gol! Em uma assistência, não foi um cruzamento, foi uma assistência de Danilo Barcelos. Jean Dias, que não é tão alto assim, se mexeu, escapou na marcação, meteu de cabeça, golpeou bonito, um cabeceio fatal, letal, movimento perfeito para encobrir Gabriel Brazão e abrir o placar do Majestoso. Jean Dias chama a galera e a galera responde. A macacada faz a festa, pula, sai no chão e vibra a macacada. Jean Dias aperta o placar do Majestoso, olha lá o povo festejando, olha a galera vibrando, porque balançou a rede, é gol, e é gol da macaca. Jean Dias de cabeça, 42 minutos de bola rolando no primeiro tempo, solta o grito, grita comigo, nação Ponte Preta, e grita forte, para fazer com que a Ponte fique nesse momento com 100% de aproveitamento no Paulistão. Jean Dias tá registrado no futebol da CH, antes, porém, um abraço aqui pro Valnir Matheus do CDHU e as suas filhas, Emanuele e Gabriele Matheus, que estão no Majestoso. Muito obrigado à família Valnir Matheus. E agora Jean Dias, hein? Fez o gol aí, o CH, 34 anos, veio do Paysandu, 1-0 Ponte, CH. Ponte está bem no jogo. Começou meio titubeante, mas foi se acertando ao longo do primeiro tempo. O time está marcando com muita convicção. Roubou mais de 75% das bolas recuperadas no campo de defesa, né? Os volantes da Ponte marcam muito bem, os atacantes ajudam também. Com a bola nos pés, a Ponte tem chegado forte do lado esquerdo, o Arthur e também, principalmente, Danilo Barcelos. E do lado direito também acontece um trabalho muito positivo ali do Pacheco. Meio campo está uma briga muito grande e a Ponte no ataque concentrou pelo lado do campo. E foi através de um cruzamento do Danilo Barcelos do lado esquerdo que saiu o primeiro gol. É um jogo que teve alternativas, né? O Santos em alguns momentos foi melhor que a Ponte em outros momentos também foi melhor, mas a Ponte foi letal e dois aspectos me dão a certeza, Edu, que o resultado foi correto no primeiro tempo. Primeiro, porque o time da Ponte está marcando muito bem. E segundo, que teve mais precisão no arremate, um golaço do atacante da Ponte, né? O número 7, Jean Dias. Ele não é tão grande, né? Cabeça erguida, olhos abertos e colocou no contrapé do Brazão, fazendo um golaço de cabeça. Eu acho que está correto o resultado, a Ponte mereceu estar na frente. Espero que no segundo tempo continue assim, Edu. Olha, lembrando que o Elvis está no banco, né? Elvis no banco, o Pedrão goleiro também está no banco, o Diogo Silva, Pacheco, Simon, tem o Maguinho, Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho Jean Dias, pela primeira vez jogando Majestoso com a camisa da Ponte, sendo que o Arthur retorna a terceira passagem dele, Danilo Barcelos retorna também a terceira passagem. E aqui, rapidamente, os que deixaram a Ponte, Igor Inocêncio foi pro Vila Nova, o Vila Nova pegou Igor Inocêncio, pegou o Dodô também, Dodô já estreou, hein? Dodô já fez a sua estreia no Vila Nova, Igor Inocêncio também já estreou, e o Vila Nova pegou também o Bruno Mendes do Guarani, né? Só daqui 3, pelo menos, hein? O Guilherme Portuga e o Hudson, eles voltaram para Portuguesa, já jogaram. O Guilherme Portuga, ele jogou contra o Palmeiras e o Hudson, ele entrou contra o Novo Horizontino, né? E também entrou contra o Palmeiras. Repito, do pro Vila Nova, tem aqui o Gabriel Novaes, aquele atacante, fez 7 gols em 30 jogos, ele foi para o Criciúma, não tenho a menor ideia, né? O Luiz Aquim, ele jogava na seleção boliviana, voltava, o Nelson Batista não escalava ele, ficava aqui não jogava. Aí era de novo
convocado para a seleção boliviana, tá, voltava, não jogava. Ele arrumou um serviço lá no Equador. A cidade que ele vai trabalhar chama-se Ambato. A-M-B de Bandeirantes, A-T-O. Ambato. E o time que ele vai jogar chama Mushuki Runa. Eu vou soletrar, ô CH. Você tá com a caneta aí, CH? Tô aqui, tô prestando muito atenção no que você tá falando. Não, pega a caneta aí. M de Maria, U de uva, S de sapo, H de CH, U de uva e C de cebola. Deve ser... Mushuki. Mushuki Runa, do Equador. É isso, H? Mushuki Runa. Mushuki. É o seguinte, empresário não é tão bom assim não, hein? Equador, jogar no Mushuki. Pois ele tava na Colômbia, veio jogar na ponta, agora tá no Mushuki, tá? O argentino Gabriel Risso, ele foi por Botafogo de Ribeirão, né? O Heitor Roca conseguiu o serviço, viu, CH? Heitor Roca, lateral esquerdo, foi pro Ipiranga, do Rio Grande do Sul. Tem mudança na ponte, hein? E vai começar o segundo tempo. Informações da mudança e essas e outras. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, vem o segundo tempo por enquanto. Ponte 1-0. Vamos lá, o show continua com ele. É ele, o moço de Piracicaba. Leandro Boles. Muito obrigado, Edu Pinheiro. Tudo pronto aqui no Majestoso Sair agora com a Macaca. Apita o árbitro. Bola rolando, vamos ser juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. Leandro Boles. E com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Bandeirantes Campinas, no FM 85,7 e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vladimir Catarino, tá na escuta? Sempre, Leandro Boles. Aquela tradicional pergunta, tivemos ou não? Tivemos no Santos, 2 mudanças no Santos. Saiu o Escobar e entrou Souza, 18, Souza no lugar do Escobar. E saiu o Miguelito e entrou o Lucas Braga, 23, Lucas Braga no lugar do Miguelito. A Ponte volta com a mesma formação. Miguelito que é compatriota de Luiz Raquim. Boliviano, ele boliviano. É, boliviano. Muito bem, 2 alterações. A Ponte nesse segundo tempo ataca, portanto, no gol do portão principal do seu estádio. Agora dá pra ver legal, dá pra ver bacana, novo sistema de iluminação, mas dá pra ver tranquilamente lá do outro lado. Aqui a Ponte recupera a posse de bola com o autor do gol, Jean Dias, tentou passe por dentro para Léo Oliveira, leva vantagem o time da Ponte, ele carrega a bola, deixou para Serginho, entrada na grande área, vai bater pro gol, bateu cruzado no meio do caminho, a bola foi desviada, volta pro time do Santos, sai jogando peixe, bola para Pituca, tem Guilherme pedindo no comando, Pituca sai do comando, escapou, limpou, fintou e perdeu para Jean Dias recuperou, é ele quem parte, a bola com a bola dominada, vai do break, linha lateral da grande área, puxou para canhota, outra finta, linda jogada do Jean Dias, outra finta, chamou para dançar, pé canhoto, bate, tira, Lua Pérez. Jean Dias não judia, não. Judiou do zagueiro do time do Santos. Aliás, do Pituca, né? O Zapitão, é o capitão do time. Era o Luca Meireles. Era o centroavante, estava aqui, exatamente auxiliando a marcação. Eu achei que era o Pituca ali, eu achei que o Luca tá um pouquinho mais à frente. Mas enfim, judiou de um jogador do time do Santos. Aqui domina o time da Ponte Preta com o Emerson para Danilo Barcelos. Pé canhoto, tentou passe em profundidade para Arthur, sobe Léo Godoy, escola de cabeça, a bola sai. É lateral para Macaca bater. Aqui no intervalo nós tivemos a presença do Leonardo, né? O Leonardo é da empresa a Signif, que fez esse trabalho aí, né? De modernização dos refletores, líder mundial em iluminação, que finalizou, portanto, em parceria com a Ponte, esse projeto de iluminação dinâmica inteligente do estádio Moisés Lucarelli. Falta dura, foi do Zé Evaldo pra cima de Pedro Vilhena, o jogo tá parado. É falta pro time da Ponte bater, Vladimira. Zé Evaldo não perde viagem, né, já há muito tempo. Derrubou ali o Pedro Vilhena e dá à Ponte uma excelente oportunidade. É no setor esquerdo, campo de ataque, a bola parada, perigosa pra Macaca. Ligados na Bandeirantes, alô Alexandre Batista, que mencionou a gente lá no Instagram, @Leandro Boles, tá com a TV, a imagem, mas o som claro é da Rádio Bandeirantes, é do rádio. Alô, Batata em Rio Preto, tá sempre ligado, grande Batata, Carlos Matozinho tá aqui no Majestoso curtindo a Bandeirantes.
e torcendo para Macaca, feliz da vida até aqui com a vitória da Ponte, gol do Gia Dias no primeiro tempo. A Ponte busca ampliar o placar, tem falta para bater na meia esquerda, gol do portão de entrada, majestoso, os zagueiros vão para a área, Danilo Barcelos e Gia Dias, autorizada a cobrança é o Maguinho, quem tá por ali, partiu Danilo, ameaçou, refugou, a defesa não saiu, quem bate agora é Danilo, pé canhoto, levantou de cabeça o desvio, pega Brazão. Segura firme no centro do gol, no desvio do Léo Oliveira, Vladimir. Subiu forte para fazer o cabeceio, mas cabeceou na mão do goleiro Brazão, que estava no centro do gol. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Você é pelas principais rodovias aqui da nossa região. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Curtindo a Rádio Bandeirantes no FM em 85,7 e através do Bluetooth do seu carro. No YouTube da Rádio Bandeirantes, nos demais aplicativos. É o timaço de Carlos Batista mais uma vez em campo, levando a emoção do futebol para você. Domina o time do Santos com Souza. Souza recolhe, domina pé canhoto, na bola o garoto Souza. Ele trabalha a bola atrás com o Luan Pérez. Se livra da marcação do Pedro Vilhena. Fez o passe no comando para Guilherme. Impedido. Impedimento marcado, não foi nem o Bandeira que marcou, foi o árbitro, chamou a responsa, era lá do outro lado, marcou impedimento, é posse de bola para Macaca. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo do sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Você está comigo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, comigo Vladimir Catarino nas reportagens, Cleger Zorzinho e Carlos Henrique nos comentários, Edu Pinheiro no plantão atualizando tudo para você. Aqui na externa ele, Gilberto Chupi, mais um integrante do timaço de Gil Kleber da Bandeirantes. O jogo tá parado, o Léo Oliveira cortou, acho que não foi o Léo Oliveira não, o Léo Oliveira tá discutindo ali com o Pituca. O jogador da Ponte cortou e em seguida ele acabou se chocando, é o 18 da Ponte, Emerson. É o Emerson. E ele não chegou a se chocar com a placa de publicidade não, mas foi uma entrada ali do jogador do Santos, onde o Emerson está dizendo que ele foi atingido de forma que não haveria necessidade, o próprio Léo Oliveira, mas está tudo ok ali, está sinalizando para o Bandeira, o impedimento não foi marcado, apenas lateral para o time da Ponte bater. Vem para a cobrança o Arthur. Comecinho no segundo tempo, o placar de 1-0 para Macaca. Com esse resultado, a Ponte mantém com 100% de aproveitamento no Paulistão. Tenta Macaca com o Serginho, chega o primeiro Zé Evaldo, protege, toca na bola por último, o jogador da Macaca, a bola sai. Lateral já batido, Zé Evaldo sai jogando com o Luan Pérez. Pega em outra bola, devolve aqui na direita para Zé Evaldo. Marginal do campo com o pé direito, levanta a bola para o ataque, sobe, afasta de cabeça Danilo Barcelos. Completa Léo Oliveira, tentou desvio, Gia Dias briga. A sobra da bola fica para Pedro Vilhena. Já empurrou na direita para Gia Dias. Disparou, recolheu, dominou, vai bater pro gol, pé direito, bateu cruzado, pegou o Gabriel Brazão. No centro do gol, pega firme, não dá rebote, Vladimir. Tanto o Pacheco quanto o Maguinho iam passando, né, para receber o passe. O Jean optou pelo chute. Bateu forte, mas bem colocado, novamente o Brazão defendeu. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos e meio, segundo tempo. No Paulistão Sicredi 2025, Moisés Lucarelli, gol do João Dias no finalzinho do primeiro tempo, de cabeça 1 para Ponte, 0 para o Santos, Edu. Olha, hoje Mirassol meia dúzia, Água Santa 0, São Bernardo 3, Bragantino 2, Corinthians 2, Velo Clube 1 e na Copinha, quartas de final, em Santo André, gol do Corinthians, Corinthians 1, Vasco 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ligados na transmissão da Rádio Bandeirantes aqui pelo YouTube, o Léo, o PK, Coutão da Massa, toda a galera curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes aqui, o jogo tá parado. Houve a falta para cima do Lucas Braga, o time do Santos tem falta para bater, o Santos está jogando de amarelo, né, Vladimir? Isso, o terceiro uniforme do Santos tem falta, vai todo mundo praticamente lá para a área para tentar o cabeceio, bora. Pisocol, arcamassas, rejuntes, impermeabilizante, os seus melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra com Pisocol, colou, ficou. Santos que volta a campo na próxima quarta-feira, 9h35 na Vila. Vai pegar o Palmeiras no primeiro clássico do Paulistão. Tem falta para bater o time do Peixe. 7 minutos e meio, segundo tempo. Entrada na grande área movimentada. Partiu o Guilherme, levantou, fechado para a boca do gol. Passa por todo mundo. Zé Evaldo não esperava a falha e não conseguiu finalizar. A bola passou em lateral para o time da Ponte bater. Jogada perigosa, cruzamento perigoso, hein, Vladimir? É aquela jogada, né, onde tudo pode acontecer, né? Se alguém colocar o pezinho na bola,
pode mandar na direção do gol. Ninguém fez isso, por isso ela sai pela lateral. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, duas lojas em Campinas. Olha o Santos chegando. Luca Meirelles está na área, bateu cruzado, pintou gol de empate. Guilherme no canto, é gol! Gol do Santos! Guilherme vem a 11, estampada na camisa, artilheiro, ficou livre. A bola retirada pelo time do Santos. Luca Meirelles, o garoto levou a bola, entrada na grande área, setor canhoto e bateu cruzado. Guilherme, praticamente com gol escancarado, ele bate firme, forte com o pé canhoto pro fundo do gol. Se ajoelha, aponta pro céu e agradece a galera do Peixe, quem comemora o gol de empate. Guilherme, terceiro dele no Paulistão, marcou 2 na estreia, volta a marcar. 8 minutos de bola rolando no segundo tempo. Tá registrado Guilherme. Santos 1, Ponte também 1 e o detalhe do gol, Vladimir Catarino. A saída errada, né, do time da Ponte Preta aqui pelo setor direito permitiu a recuperação. Lançamento foi pro Meirelles, que aí rolou com açúcar e com afeto para o Guilherme, que não teve dificuldade nenhuma para mandar para as redes. Ele fez todos os gols do Santos no campeonato. Tá tudo igual, 1-1. Carlos Henrique, o bate pesado, a primeira vacilada no setor defensivo da Ponte. A Ponte sofre o gol de empate, gol do Guilherme CH. Como disse o Catarino, no momento que a Ponte estava saindo jogando, né? Toda a zaga desarrumada. Aí o Santos tem um ataque rápido, na falha de saída de bola da Ponte, empatou o jogo. Vem de novo o time do Santos, carrega a bola o Souza. Tem o Tassiano, tá impedido. O lançamento foi para ele, mas houve a falta. O árbitro marcou a falta, era o Guilherme quem impedia. O jogador do Santos demorou para tocar, mas houve a falta, ele foi calçado, meio esquerdo, é falta para o Santos cobrar, Vladimir. E não tinha muita opção ali o Souza pro passe, né? Como você disse, estava impedido o Tassiano. Quebrou-lhe o galho, o time da Ponte. Falta cometida, agora outro lançamento para a área. Pelo som ambiente, pelo nosso microfone ambiente que está dentro do gramado, não dentro do gramado, né? Mas no campo, quem às vezes grita aí, a gente ouve, é o preparador físico da Macaca, que está no processo de aquecimento ali com seus jogadores, com os jogadores reservas do time da Ponte. Atrás o gol defendido pelo Diogo Silva neste segundo tempo. Linguiças da Seara, como eu disse, são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Partiu para a bola Souza, pé canhoto, levantou para Zé Evaldo na área de cabeça, Diogo Silva. Tranquilo para fazer a defesa. Se a bola entra, não valeria o gol, porque o árbitro já apontou que o Zé Evaldo forçou na tentativa ou no cabeceio para cima do zagueiro da Ponte. A Ponte sai jogando com a bola no chão, bola para Danilo Barcelos, aqui para a esquerda no campo defensivo. Tassiano encosta, ele faz o passe para Pedro Vilhena, dominou, tentou giro, caiu, falta do Tomás Rincon para cima dele, o jogo tá parado. Um pouco antes da risca no meio campo, é falta, é para Macaca bater. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Pouco mais de 11 minutos de bola rolando o segundo tempo. Aqui majestoso, Paulistão, olha o Santos chegando, mais uma bobeada no setor defensivo da Macaca. Guilherme levantou a bola passou pelo Lucas Braga, passa por todo mundo. Encontra Arthur aqui para canhota, levanta a bola para Serginho, passou muito forte, a bola saiu. É lateral para o time do Santos, cobrar pela direita um pouco depois da risca no meio campo. Confirmando o majestoso, 1-1 também para o Santos, tá empatado o jogo, Edu. Olha, na copinha, gol do Palmeiras, hein? Ele joga lá em Barueri, tá primeiro tempo, Palmeiras 1, Grêmio 0, Corinthians vencendo 1-0, Vasco tá pintando na semifinal, Corinthians e Palmeiras. Rádio Bandeirantes. É o timaço de Carlos Batista em campo, levanta a emoção do futebol por você, participe, interage conosco, interaja lá no arquibancada virtual no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gleger Zorzinho, é tempo de análise, a Ponte sofre o gol, 1 pro Santos, 1 pra Macaca, e aí, Gleger? Você vê que o Santos voltou um pouco mais intenso, né, pressionando um pouco mais, e a Ponte vacilou ali no momento do gol, né, o Simon tava com o menino com camisa 9 Santista, acabou perdendo na dividida e aí sobrou e cruzou pro cara que tem qualidade. Pode ter que estar mais atenta. Voltou mais ligado o Santos pro segundo tempo, Boles.
Vem de novo o time do Santos, lançado pela esquerda, recolheu, dominou Guilherme, ele é sempre perigoso, leva a marcação, balançou, girou pra lá, pra cá, a marcação do Pacheco, puxa pro meio direito, cruza meio altura, estica a perna, Simon pra fazer o corte, rebote, fica pro time do Santos com Souza, aperta o Peixe em busca do gol da virada, de novo pra Guilherme, pé direito, levantou pra Tassiano, entra em quarta defesa, a bola ficou viva na entrada da grande área, chega Léo Oliveira, fica com a sobra pro time da Ponte, sai carregando a bola, chegou por baixo do Tomás Rincon, ela volta no rebote pra Maguinho, tem Serginho livre, aberto pela direita, meteu para Jean Dias, mas tocou nas costas do Jean Dias, tirou defesa completa aqui atrás Emerson, levanta a bola por dentro de ataque, ninguém na Macaca, chega Lua Pérez, domina bonito, coloca no terreno e recua para Gabriel Brazão. Desktop, patrocinador oficial de Guarani, Ponte Guarani em 2025, planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. 13,5 segundo tempo, olha o Santos de novo pela esquerda, Souza calculou, executou, cruzou pra pouco no gol, chega Emerson, capitão da Macaca pra tirar de cabeça, a bola volta no rebote, só dá Santos nesse momento, bola pra Tomás Rincon, deu uma fatiada na bola pra Léo Godoy, de cabeça pro meio da área, tira Danilo Barcelos. Tá difícil pra Ponte sair por campo de ataque. Tanto é que o Alberto Valentim conversa com Douglas, o seu auxiliar, os dois estão conversando à beira do campo. Já pode pintar novidade no time da Ponte, ou novidades no time Ponte Bretano. Domina Zé Evaldo, abrindo a ponta para Léo Godoy, chega Arthur, foi no corpo do jogador do time do Santos, ou nas pernas do Léo Godoy, tô dizendo que tá valendo tudo. Tentou Jean Dias, agora sim apontou a falta. O jogo tá parado, falta ali do Lua Pérez pra cima do Jean Dias, o jogo tá parado, Vladimir. Tanto que foi caído lá o Jean Dias, né? Agora sim tá se levantando, tenta dar uma respirada a Ponte depois dessa pressão santista. É isso, CH, tá na hora de mexer, como é que você avalia? Tá difícil pro time da Ponte achar o Santos nesse segundo tempo e ele chamou um jogador que já vai entrar, acho que é o Everton Brito. Já a gente confirma. Olha a Ponte descendo lá pela direita com Pacheco. Pacheco levantou, cruzou para a boca do gol. Léo Godoy dominou dentro da grande área e tirou de qualquer maneira. E aí, CH, tá na hora de mexer o time da Ponte? Em primeiro lugar, o Santos, por razões óbvias, perdendo o jogo, veio para cima no segundo tempo, mais do que atacou no primeiro tempo. Eu acho que a entrada do Lucas Braga deu um tom diferente para os homens de ataque de meio campo da equipe do Santos. E veio reposicionado, como observou o Gleger, é verdade. Está marcando mais a saída de bola e isso tem dificultado a vida da Ponte Preta no jogo, principalmente agora no segundo tempo. É o Everton Brito, né, Vlad? 29. Isso, é o próximo quem vai entrar, o primeiro que vai entrar na equipe da Ponte. Everton Brito vem pro jogo. Pouco mais de 15 minutos do segundo tempo, arranca Souza, faz boa finta, escapou, limpou, fintou, chega Emerson, mas como foi, não teve vantagem o Souza, o Arthur pegou a falta um pouquinho depois da risca no meio campo, tem falta o Peixe pra bater. Jean Dias vai sair. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças, garanta a tranquilidade e a segurança de todos, acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Portanto, vai sair o autor do gol da Macaca, Jean Dias. Assim que a bola parar. Domina Zé Evaldo. Recolhe, domina pro time do Peixe. Pé direito, faz de inversão. Pega esse passinho aí, Souza. Muito forte, a bola saiu. Agora sim. Vamos pra alteração, Vladimir. Confirmando, portanto, aplaudido. Sai o Jean Dias com a 7 para a entrada do Everton Brito com a camisa 29. É, começo de temporada, né, Gleger? Tá voltando agora, fez o gol, fez um belo gol, mas o desgaste é natural. Tanto é que ele tá tentando toda hora acompanhar o Souza, garoto, fôlego novo, acabou de entrar, 18 anos, tá difícil. O Alberto Valentim identificou e trocou, saiu o Jean Dias, entrou o Everton Brito, Gleger. Exatamente, e até para oxigenar, né? E o Souza entrou bem no jogo, você vê que o Santos já evolui as jogadas, e aí o Alberto tem essa leitura, para mim, acerta em tirar o menino, apesar de ter feito o gol, ter jogado muito. Cansou, tem que trocar. Falta marcada, falta em cima do Pedro Vilhena. O árbitro pegou a falta e pintou o cartão, Vlad? Pintou, amarelo pro Zé Evaldo, ele quem cometeu a falta. Até pela sequência de faltas, Zé Evaldo recebe cartão amarelo. Segundo cartão do jogo, o primeiro foi pro Escobar, que acabou sendo substituído no intervalo. Sicredi do Seguro Consórcio do Cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Pedro Vilhena ficou caído, está sendo atendido, vai ser atendido nesse momento pelo Departamento Médico da Macaca. Desktop é a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet no estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Pedro Vilhena ainda sendo atendido, a galera tá gritando o nome do Elvis, hein? Parte da galera gritando o nome do Elvis. O Elvis saiu aqui, foi dar pro aquecimento, porque só 6 jogadores podem fazer o aquecimento ao mesmo tempo, se bem que ali no Santos são 7, mas enfim,
Provavelmente são 6, a menos que esta regra só exista no Campeonato Brasileiro. E o time do Santos fará mais 2 alterações, o 17 e acho que o 21, viu, Vladimir? Tem 21 no Peixe? É ele mesmo, 21. O Wendel. É João Schmidt e o Wendel, daqui a pouco vem pro jogo. O Wendel é um atacante, centroavante, e o João Schmidt é um volante, né? Um volante meia. Revelado pelo São Paulo, já eles vão entrar no time do Santos, o Wendel e João Schmidt. Enquanto isso, já está recuperado o Pedro Vilhena. A Ponte tem falta para fazer a cobrança. Na bola parada, Macaca busca o segundo gol. 18 minutos de segundo tempo do Majestoso. Vem para a cobrança Danilo Barcelos, toma longa distância. Serginho na intermediária, campo ofensivo, um pouco depois da risca no meio campo. Tá bem distante do gol, Serginho levanta para ninguém. Zé Evaldo saiu pro Gabriel Brazão fazer a defesa, ficar com ela, não dar rebote, ninguém entrou, consequentemente ficou fácil pro goleiro. Pé direito já levanta para o ataque, força o jogo pro Luca Meireles, entra e corta Danilo Barcelos de cabeça, sobra da bola para Serginho no campo defensivo, com o pé direito ele faz a inversão da esquerda para a direita, a bola chegou no Maguinho, tá marcado, já se livrou bem na marcação, carrega a bola, vem Maguinho, vem embora Macaca, arranca pelo setor direito, faz o break, escapou, limpou, fintou, girou por dentro para Serginho, boa bola, Serginho dominou, limpou, carregou, avisou que vai bater, mas não bate, empurra na ponta para Arthur, vem a passagem do Danilo Barcelos, pé canhoto, levantou, Zé Evaldo subiu para afastar, tira de cabeça, brigou Luca Meireles, toca por último na bola, o Emerson Matheus está apontando, lateral para quem? Olha a indecisão aí da arbitragem, lateral para o time do Santos cobrar, no momento em que o Peixe fará 2 alterações, Vladimir Catarino. Sai o Diego Pituca e entra o camisa 17, João Schmidt, um volante por outro, Pituca sai para a entrada do João Schmidt, e também está saindo o camisa 9, que é o Luca Meireles, para a entrada do 21, o Wendel. O Wendel 21 no lugar do Luca Meireles, e na ponte o Elvis foi chamado, daqui a pouco vem pro jogo. Eu acho que vai embora o Pedro Vilhena, né? Pedro Vilhena tá difícil para continuar no jogo, mais uma vez houve uma falta ali para cima dele, foi atendido e o Elvis foi chamado. Ô Vladimir, no visual, sem titubear. Tá mais fininho ou não, Elvis? Tá, visivelmente. Não dá pra imaginar o Elvis com um corpo como o meu, por exemplo, né? Mas já tá mais fininho do que no ano passado. Qual era o seu apelido na infância, Vladimir? Ligeirinho. Não era, não. Para. Depende de qual momento da infância, não vai né? falar que era carcaça? Não, grande Gerson Mendes, verdade. E dizem que o branco fica, não esconde muito a barriga, né, Vlad? E mesmo assim tá fininho o Elvis. É o segredo usar preto. É isso aí, Léo Godoy levantou no cruzamento, mas o árbitro da reversão tá dizendo que ele pulou, não pode, né? Um dos dois pés, os dois, ou pelo menos um, tem que ficar no gramado, deu reversão. E tá saindo, portanto, né, o Pedro Vilhena para a entrada do Elvis. Elvis com a 10, tá em campo, Boris. Vamos lá, CH, eu começo com você, é uma boa Elvis no lugar do Pedro Vilhena, comente o CH. O Elvis é um cara diferente, né? E a Ponte tá precisando jogar um pouco mais no segundo tempo. A Ponte está assistindo o Santos na segunda etapa. Foi diferente no primeiro. Está na hora, mais do que na hora, da Ponte retomar a partida, né? As rédeas do jogo. O Santos fez um gol, veio um pouco mais para trás e a Ponte tem que jogar futebol. Se ficar assistindo o Santos, corre o risco de tomar o segundo gol. E para você, Gleger, Elvis está em campo no time da Ponte, foi embora o Pedro Vilhena. Então, apesar de toda a qualidade do Elvis, não sei se é jogo para ele, né? É um jogo de muita intensidade, pegada. Claro que o Elvis é diferente, pode uma bola parada, né? Um lance de efeito. Mas eu teria colocado um jogador um pouco mais intenso no jogo. Olha, eu vi uma curiosidade, aconteceu, né? Algo curioso aqui. Quando o Elvis entrou, o Emerson estava pertinho dele lá e passou a braçadeira de capitão, ofereceu a braçadeira. No primeiro momento, o Elvis não, deixa quieto. Daí o Emerson insistiu, aí sim. O Elvis foi lá e pegou a braçadeira, passa a ser o capitão do time da Ponte. Impedimento do Arthur, o jogo tá parado, tem posse de bola ao time do Santos. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 21,5, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo, o Paulistão Sicredi. É o Paulistão 2025 aqui na Rádio Bandeirantes. Segue um pra Ponte, um pro time do Santos, Edu. Olha, no Carioca intervalo, hein? Flamengo 0, Nova Iguaçu 1. Olha, é a partida de número 99 do Elvis, hein? 99 jogos. Ele chegou em julho de 2022, veio do Goiás. Aqui tem falta para fazer a cobrança na ponta direita. O time do Santos tem falta, o Peixe para bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade, o máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br.
Guilherme, que estava lá no setor canhoto, vem aqui para a ponta direita para fazer a cobrança da falta. Vem novamente bola na área da Macaca. Vem Guilherme, autor do gol de empate. Só ele fez gols com a camisa do Santos nessa temporada. Autorizar a cobrança. Levantou, fechado para a boca do gol. Tira Pacheco, coloca a bola para fora. Escanteio é pro Peixe, mas não valia. Estava impedido o atacante do time do Santos, era o Zé Evaldo, né? O zagueiro que ia tentar o cabeceio ali, ele estava impedido, estava na banheira, Vladimir. E essa banheira não é nada boa, né? É a boa? Nesse caso foi pra ponte. A boa é aquela que tem na casa do Tigrão. Posse de bola para a equipe da Ponte Preta. Olha, quase 800 aparelhos conectados. Vamos lá, galera, vamos chegar a 1000 pra gente de novo dar uma passadinha nas redes sociais. Aliás, na arquibancada virtual do nosso chat, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você não esqueça, deixe o seu like. YouTube da Rádio Bandeirantes, o nosso canal bombando. Aqui vem para a Macaca, pro de ataque com o Serginho. Tentou botar na frente, chega primeiro o Zé Evaldo, protege bem, grandalhão, bate a bola contra as pernas do Serginho, a bola sai. Lateral na direita pro time do Peixe bater. Linguiças da Seara, são deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas saborosas linguiças da Seara no Rica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Elvis, ele tentou o domínio pelo setor esquerdo, tira a defesa com Léo Godoy, João Schmidt domina mal, Everton Brito brigou, recupera João Schmidt, Souza atrás para Lua Pérez, pressionado, recua para Gabriel Brazão e leva esse Pedro Caixinha, loucura, deu um murro no ar, um soco no ar, porque entendeu que o jogador do Santos deveria, o seu jogador deveria ter colocado a bola para fora, ou lá na frente. Olha a ponte chegando, Everton Brito lançado pelo Serginho, muito forte, chega primeiro Zé Evaldo para cortar, deixa para Léo Godoy na marginal do campo, empurra para João Schmidt, a ponte aperta com Léo Oliveira para recuperar, e recuperou, Léo Oliveira deixou para Elvis, dominou, limpou, clareou para bater, pressionado, voltou Léo Oliveira, demorou para tocar, quando tocou errado, a ponte perde uma grande oportunidade, porque o time do Santos cedeu a possibilidade de finalização e a ponte não finalizou. E veio o Peixe com o Guilherme, tentou a finta, chega bem Simon. Faz o corte, a bola sai a lateral para o Peixe bater. Quase a ponte, mas demorou demais o time da ponte, não finalizou, Vladimir. Faltou chutar, né? Ficou um esperando pelo outro, Elvis, que é o chutador. Quando foi pro arremate, tinha muita gente na frente, e aí permitiu a recuperação da defesa santista. Incrível, CH. O Santos deu a bola para a ponte não aproveitou. Esse tipo de lance não pode dar bobeira, tem que ir pra cima e tentar fazer o gol. E tava dentro da área, quase na pequena área. A ponte bobeou nesse lance. É o futebol da Rádio Bandeirantes para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. Aqui o Arthur faz o corte na disputa com Léo Godoy, bola colocada para fora. Tem lateral para fazer a cobrança, o time do Santos, lateral já batido. Veio o Peixe, recolhe, domina Lucas Braga, ele é perigoso, partiu para cima da marcação, já escapou, limpou, fintou, linha lateral da grande área, bate cruzado em cima do Danilo Barcelos, a bola sai lentamente pela linha lateral. É lateral para o time do Peixe bater. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Bola para a área para o Wendel, tira a defesa, João Schmidt com a sobra, deixa para Tomás Rincon, aperta Everton Brito, Arthur com a sobra para Serginho. Serginho tentou partir, lateral para o Santos. Última tocada da bola foi o Serginho, errou bandeira, foi bem na minha frente, mas não tem problema não. Bandeirinha deu para ponte, tem uma lateral para Macaca bater, não tem problema para Macaca. A Macaca vai para a cobrança do lateral. A ponte que volta a campo na quarta-feira, 8 da noite, encara a Portuguesa aqui mesmo no estádio Moisés Lucarelli. Bola pro time da ponte com o Léo Oliveira, bola perigosa, curta ali pelo meio. Maguinho foi para a dividida, perdeu. Guilherme já recupera, Guilherme recolheu, dominou, girou, chegou Everton Brito, tentou recuperar. Guilherme ainda prende a bola, segura, volta para Lua Pérez no círculo central. A ponte aperta, morde, belisca, tenta recuperar, não consegue. Bola de novo para Guilherme, lá pela lateral esquerda, ele corre praticamente o campo todo. O autor do gol de empate do time do Santos marcou 2 na estreia, voltou a marcar, já tem 3 gols na competição, Guilherme. Bola solta para o time do Santos com o João Schmidt. Ele volta para Lua Pérez, 26,5 segundo tempo. Placar de 1-1, está empatado o jogo. A ponte saiu na frente no finalzinho do primeiro tempo. No comecinho do segundo tempo, o time do Santos empatou. E aqui o Zé Evaldo veio do Cruzeiro, recuou para o goleiro Gabriel Brazão. Sai jogando curtinho na quarta zaga para Lua Pérez. A ponte espera um pouquinho, agora chega na marcação ali o Maguinho. Na altura da faixa central do gramado, a bola chega em João Schmidt. Volta a incentivar o torcedor pontebretano, marcando presença neste domingo à noite. O jogo começou 8h30, não é fácil não.
A gente acorda amanhã cedinho para trabalhar segunda-feira normalmente é aquela segunda-feira braba. Mesmo assim a galera tá aqui, ó, marcando presença, bom público no Majestoso, nessa noite gostosa de domingão. Sai trabalhando bola ainda o time do Santos no campo ofensivo com Luan Pérez. Desktop, o seu ano novo com internet turbinada, planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Diogo Silva tira a bola, o goleirão da Macaca, Arthur de calcanhar para Serginho para Elvis, ele mata o peito, coloca no terreno, tentou a finta, falta. Olha, se o Luan Pérez não faz a falta, o Elvis teria duas opções e esses dois jogadores da Ponte ficariam mano a mano, ou melhor, ficariam para cima de um defensor do time do Santos. O Arthur pegou a falta, tá pintando o clima ali, Tomás Rincon com o Léo Oliveira. Tomás Rincon é aquele cara que não leva desaforo pra casa, só que encarar, convenhamos, o Léo Oliveira também não é fácil, né, Vladimir? É briga de cachorro grande, né? Vai pintar cartão pro Luan Pérez, pintou, né, pro Luan Pérez pela falta cometida pra cima do Elvis. Segurou o Elvis, né? Ele impediu, fez o antijogo e impediu que o Elvis tocasse a bola. Agora na sequência o Arthur foi lá, deu uma bronca no Tomás Rincon. O time da Ponte comprou a falta, mas o outro pediu para voltar, não estava valendo nada. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 293/2024. Amanhã aqui na Rádio Bandeirantes tem os programas esportivos do Nossa Área 11h30, com a apresentação do CH. 17 horas tem o Esporte em Debate da apresentação do Batistão. Tudo isso no FM 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E é claro que na tela da Band tem os donos da bola a partir do meio-dia. Vem Macaca com o Maguinho. No círculo central ele recolhe e domina o Maguinho, autor do primeiro gol da Macaca na temporada. Soltou curtinho para Everton Brito. Vem a passagem, tem a passagem do Pacheco. Prefere passe por dentro para Elvis. Elvis abriu para Pacheco. Calculou, executou, tentou a tabela. Maguinho para Pacheco. Rasga Souza. Toca na bola, a bola sai. A lateral na direita. Campo de ataque é para Macaca bater. Vamos chegar a 30 minutos. Já assim que a bola parar de rolar aqui no Majestoso. Vem aí Edu Pinheiro comandando o apito final. Sai um quem domina. Ele trabalha a bola por dentro para Emerson no círculo central. Empurrou na ponta para Danilo Barcelos. Recolheu, dominou, ajeitou o corpo para Arthur. Arthur tentou a finta, a bola bateu no Léo Godoy. Não havia saído não. Lateral pro time da Ponte bater. O Léo Godoy estava reclamando o argentino ali, que era lateral, dizendo que a bola já havia saído, mas não. Bandeira mandou seguir. Lateral pro time da Ponte bater. Vem Arthur para cobrança. Tem Danilo Barcelos mais atrás, empurra por dentro. Deixou curtinho, passe para Everton Brito. Recolheu, dominou, levantou a cabeça. Empurrou na entrada da grande área para Maguinho. Na tabela para Everton Brito. Abriu na direita para Pacheco. Livre, leve, soltou, levantou, cruzou para a boca do gol. Passa por todo mundo. Vai sobrar com Léo Godoy. Gira o corpo e tira de qualquer maneira. Danilo Barcelos foi para a dividida. Tocou na bola, a bola passou na frente do Elvis. Volta para Tomás Rincon. Meteu o lançamento. Tá parado o jogo. Agora ele vai marcar a falta e mostrar cartão pro Serginho, Vladimir. Chegou ali para cometer a falta, matando qualquer possibilidade de contra-ataque da equipe do Santos. Por isso o amarelo vai para o Serginho, camisa 37. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 1h30, 30 de bola rolando. Segundo tempo. Paulistão Sicredi 2025, segunda rodada. É majestoso. Moisés Lucarelli, iluminação nova, gramado bem cuidado. Segue um pra Ponte, também pro time do Santos, Edu Pinheiro. Na Copa São Paulo empata o Grêmio lá em Barueri, em Palmeiras 1, Grêmio também 1. O Corinthians vence 1-0 Vasco. O jogo é em Santo André. Então o vencedor de Corinthians e Vasco pega na semifinal Palmeiras ou Grêmio. Ontem, São Paulo 3, Cruzeiro 1, Criciúma 1, Ferroviária 0. Uma das semifinais será essa, São Paulo enfrentando Criciúma. Bandeirantes. É o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. A Ponte vem para duas mexidas. Já duas mexidas no time da Ponte. Ô Boris, 6.496 presentes, público total, 6.496. 6.041 pagaram, 455 não, uma renda de 176.050. 176 mil, beleza, tá aí a informação do Vladimir Catarino. Bola para Elvis, Elvis trabalha para com o Maguinho, Maguinho já vê a passagem do Pacheco, boa bola para ele, tá acompanhado pelo Guilherme. Pacheco recolheu, dominou, faz o break, parou, prendeu, olhou, pensou, rolou para Maguinho. Maguinho tem o Léo Oliveira por dentro, carregou a bola, Maguinho, entrada na grande área, soltou na ponta para Everton Brito, deixou para Elvis, Elvis dominou, limpou, fintou, cortou, linha lateral da grande área, cruzou, a bola bateu no braço do jogador do Santos, o Arthur mandou seguir.
Tá dizendo que o braço estava colado no corpo. Chega Emerson, tira, voltou para Everton Brito, meteu para Serginho. Serginho na entrada da grande área, empurrou para Maguinho, domina mal, chega João Schmidt para cortar. Rebote para o time do Santos. Tassiano meteu lançamento muito forte para o Mendes. Chega o primeiro Diego Silva para cortar, abriu muito forte para o Danilo. Muito forte a bola saiu, o árbitro pediu para esperar. Antes está sendo revisado pelo Luiz Flávio de Oliveira, um possível pênalti para o time da Ponte. A galera pediu pênalti, foi pertinho de você aí, ô Vladimira. Bateu no braço, isso com certeza, né? Mas o árbitro está analisando ali que estava preso ao corpo. Também tive essa impressão. Mas cabe ao VAR agora fazer essa análise. Ele está conversando ali com o Luiz Flávio, Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Serão duas mexidas na Ponte. O 11 vai sair para a entrada do 17 e o 13 no lugar do 15. Então vamos lá, sai o 15 Arthur, entra o 13 Castro. Isso. Castro 13 no lugar do Arthur. E a outra mudança, sai o Serginho para a entrada do camisa 11 Renato. Renato 11 no lugar do Serginho. Castro 13 no lugar do Arthur. Beleza, e o Santos também vai mexer. Tá por ali o 16, Vladimir. 16 é o Rainer. Rainer tem a 16. Vamos ver quem vai sair aí para a entrada do Rainer em mais uma mudança feita pelo Caixinha. Deve ser o Léo Godoy, lateral. Não, mudou. É o Guilherme, né? Isso, sai Guilherme 11, entra 16 Rainer. Beleza, portanto mais duas mexidas no time da Ponte e uma mexida no time do Santos, está indo embora o Guilherme. Vamos lá, Greger, sobre o lance, na sua opinião, houve o pênalti ou não? Não houve. E para você, pra CH? mim, nada. Braço colado no corpo, para mim lance de jogo, não foi pênalti. Foi isso que no campo o árbitro sinalizou. Estava bem aqui à nossa frente, na diagonal ele sinalizou. Estava colado no corpo, o lance já foi checado. Ele só está esperando o árbitro para autorizar o reinício do jogo. Lateral para o time do Santos cobrar. Sicredi do Seguro Consórcio do cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta do Sicredi. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Você participa, interage conosco também através do WhatsApp 971021493. 971021493. Domina o time do Peixe. Lá pela esquerda com o Lucas Braga. Ele volta a bola por dentro para Lua Pérez, para Tomás Rincon. De primeira para João Schmidt. João Schmidt com aquela linha de 3. Ele quem domina entre os zagueiros do time do Santos. Pressionado pelo Elvis. Recobra o goleiro Gabriel Brazão. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Quase 35, já vamos entrar na reta final do jogo. Lançamento, o Castro tirou, praticamente voltou para o Wendel, vai bater pro gol, empurrou muito forte, nem pro Rainer, nem pro Léo Godoy. É tiro de meta para Macaca. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. É tiro de meta para Macaca cobrar, vem para a bola Diogo Silva. Aliás, o Diogo Silva que falha a memória, só teve aquela defesa no primeiro tempo. Era o chute do Miguelito. E segundo o nosso especialista Gleger Zorzin, não foi uma defesaça. 7,81 naquela ocasião, depois praticamente não trabalhou mais. E no lance do gol não tinha muito o que fazer. O Guilherme praticamente com o gol vazio empurrou lá dentro, 1-1. Santos e Ponte aqui no Majestoso. Tira aqui atrás o Simon pro time da Ponte. Danilo Barcelos tentou aproveitar, mas não deu, a bola saiu. Pouco depois, ou antes, né? Antes da risca do meio campo, tem lateral o time do Santos para bater. Linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. É mais um tiro de meta para Macaca bater. Vamos entrar já na parte final. Já o Edu Pinheiro comanda o apito final para você. Neste domingão, dia 19 de janeiro. São as emoções desse início de temporada. É só a segunda rodada de um total de 12 no Paulistão Sicredi 2025. Lançamento para o Danilo Barcelos foi muito forte. A bola saiu, é lateral para o time do Santos. Rainer tem pressa, mas é lá atrás, né, Rainer? Lateral saiu aqui no campo defensivo. Ele quis cobrar praticamente em cima da baliza de escanteio. Rainer cobra, sai jogando aqui atrás para Zé Evaldo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 36, segundo tempo. Paulistão, segunda rodada, Majestoso, Ponte 1, Santos também 1, Edu. Amanhã, 20 horas, termina a segunda rodada com Botafogo e São Paulo. São Paulo que jogou hoje nos Estados Unidos e empatou 0-0 com o Flamengo, partida preparatória para a temporada.
Você ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes, somos juntos. É o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol, uma marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E aí, CH, o que você espera aí dos jogadores que acabaram de entrar? Já entraram há algum tempo, né? O Castro e também o Renato. O que você espera para esta parte final de jogo, hein, CH? Eu não sei se tecnicamente esses dois acrescentam tanta coisa. O jogo tá morno agora, né? Parece que os dois times estão satisfeitos com o empate. Eu não vejo assim uma possibilidade. Pode acontecer, né? A bola parada do Elvis, um contra-ataque. Isso também serve para o Santos. Mas tudo se encaminha, o jeitão que está o jogo, para o empate ao final dos 90 minutos. Já vamos ouvir também o Gleger Jorginho, o comentarista da Rádio Bandeirantes. Tem lateral para fazer a cobrança do time do Santos. Aqui para a direita, vem para a bola Rainer, força nos braços, jogou para a boca do gol, desvio de cabeça, Diogo Silva. Sai do gol para fazer a defesa. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta tranquilidade e a segurança de todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. O Padre pegou a falta, né? Foi impedido ali para cobrança rápida, com a saída rápida do Diogo Silva. Está jogando o time da Ponte no campo defensivo com o Goleirão da Macaca. E para você, Gleger, o que você espera desta parte final do jogo? 38, 1-1. O jogo ficou morno, né? Como disse o CH. E assim, a expectativa é de que a Ponte possa evoluir, mas a princípio é aquele negócio, né? Os dois times. Não vou me arriscar para não perder o jogo. Essa é a impressão que eu tô tendo. Não só da Ponte, quanto do Santos também. Olha, a narração do gol do Gia Dias já está lá no Instagram da Rádio Bandeirantes, tá bom? @Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que não segue, segue lá. E eu já repostei também, acabei colocando lá no meu Instagram, do @Leandro Bolles com 2 L's e S, a narração do belo gol do Gia Dias de cabeça. Que amanhã você vai ver a matéria completa desse jogo na tela da Band Mais TV a partir do meio-dia com os donos da bola. Vem o time do Santos, Rainer foi para dividida com Castro, sobra da bola, voltou para João Schmidt, recolheu, dominou, pé canhoto na bola, boa inversão, hein? Encontra livre o Lucas Braga. Olha o Santos chegando perigosamente, dominou, pedalou, levou pro fundo, bateu cruzado, trava na hora H, Pacheco e coloca a bola pra fora. É escanteio pro Santos, Vladimir Catarino. É chegada providencial ali do Pacheco, né? Fazendo corte, linha de fundo, escanteio. Vem cruzamento na área do Diogo Silva, Boles. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais tradicionais e o máximo do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Quinto sinal, 10 da noite, 15 minutos no horário oficial de Brasília. Escanteio para o time do Santos cobrar. O Souza vem para a bola, o árbitro pediu para esperar um pouquinho, foi conferir a bola ali, tá legal, tá tudo ok. E agora sim ele vai autorizar a cobrança. Ainda não. Os jogadores estão se pegando dentro da grande área, em especial o Zé Evaldo com o Pacheco, Zé Ivaldo e Pacheco. Agora sim, autorizada a cobrança para o time do Santos. Souza, pé canhoto, levantou para a boca do gol, de cabeça veio o desvio, a bola sai em tiro de meta para o time da Macaca bater. Desktop, o seu ano novo com internet turbinada, planos de 200 mega, 1 giga, a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. A Ponte com esse empate vai chegando a 4 pontos. Segundo os matemáticos, com 12 escapa. Elimina qualquer risco de rebaixamento à Série 2. É um campeonato curto, perigoso, apenas 12 rodadas. De 6 pontos disputados, a Ponte vai somando 4 pontos. É uma boa porcentagem para esse início de competição, numa sequência complicada. A Ponte foi a Novo Horizonte, ganhou do Novo Horizontino e hoje está pegando o Santos. Quarta-feira tem Portuguesa, na sequência tem a Inter de Limeira jogando fora de casa. Vem o Santos, domina Lucas Braga, recolhe, domina, parou, prendeu, ele pensou, repassagem na ponta do Souza. Último terço do campo, ele faz o braque, puxa a bola pro pé direito, colocou na entrada da grande área, ninguém do Santos, sobe Castro, tira, rebatiga pro time do Santos com Léo Godoy. Ele mata o peito, coloca no terreno, empurra na ponta para Rainer, prepara o cruzamento, calculou, executou, Diogo Silva, não foi cruzamento pro Tassiano, tira, Simon, escanteio. Escanteio pro Peixe, Vladimir. Tá pressionando o Santos nesse finalzinho, pedido até do Pedro Caixinha, mandando o time pra cima, mais uma vez na bola parada, na cobrança do escanteio. Tá buscando a virada, o time do Santos perdia o jogo, empatou no comecinho do segundo tempo com o artilheiro Guilherme, busca agora o segundo gol, a Ponte se defende nesse momento, 41, segundo tempo, placar de 1-1 no Majestoso.
Agora houve a troca ali do cobrador. Vem outro jogador para cobrar. Escanteio pro time do Santos. É o capitão, é o Zapitão Thomas Rincon. Venezuelano vem pra cobrança. Pé direito na bola. Vem cruzamento fechado. Tá sendo tentou de cabeça. Tira Castro. Olha a sobra da bola para João Schmidt de cabeça pro meio da área. Afastou o Emerson. Voltou o Léo Oliveira também. Tocou na bola. Rebote. Fica ainda pro time do Santos. Souza pela esquerda. Meteu pra Thomas Rincon. Pressiona o time do Santos. Ele faz o break. Puxa pro pé direito. Levantou na segunda trave. Diogo Silva dá um tapa na bola. A bola passa escanteio. É mais um escanteio e a pressão do Peixe que busca a virada, Vladimir. Quase que todo no campo de ataque o time do Santos, hein? O toque, o espalmou de forma providencial ali o Diogo Silva colocando pra fora. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 293/2024. 42, o Santos ataca pro gol da linha do trem, pro gol da Fepasa. Vem Tomás Rincon agora pela direita, levantou a meia altura para a boca do gol, subiu, tirou defesa completa, tenta tirar Everton Brito, toca parcialmente na bola, a bola voltou para Rainer, Rainer cortou, limpou, fintou, empurra de novo na direita para Tomás Rincon, ele prepara o cruzamento, levantou na área para Zé Ivaldo, escora de cabeça, tira a zaga na macaca com Castro, a bola vai saindo pela linha lateral. Na proteção ali do Lucas Braga, lateral para o time do Santos bater. Placar de 1-1. Reta final do jogo, já daqui a alguns minutos. Tem o Edu Pinheiro comandando o apito final aqui na Bandeirantes, mas tem jogo ainda. Bola para o time do Santos, Lucas Braga recolheu, dominou, encarou a marcação no Pacheco, balançou, girou, a bola saiu, o Arthur está marcando o lateral. Pertinho da linha de fundo, é lateral para o time do Santos, a bola não sai daquela região. Setor direito defensivo, esquerdo ofensivo do time do Santos. Você ligado na Rádio Bandeirantes, instantes finais aqui no estádio Moisés Lucarelli. Souza levantou na área para o Wendel, tira Simon de cabeça, rebote para Macaca, dá uma respirada, ponte com o Maguinho. Levanta a bola, Lua Pérez, rebate, tentou Tassiano, corta aqui atrás o Castro, voltou para Léo Godoy, domina, controla a bola na ponta para Rainer, chega Castro de cabeça, colocando a bola para fora. É lateral para o Santos bater. Pisocol, argamassas, rejuntes impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. 43,5, segundo tempo, lateral, Rainer, atenção, levantou para a boca do gol, sobe, tira lá dentro o Castro, briga pelo combate o João Schmidt, a sobra sempre para o time do Santos nesse momento, bola para Rainer, empurrou para Léo Godoy, boa bola no fundo, o torcedor sente que o momento não é bom no campo, olha o cruzamento, Diogo Silva saiu do gol, rebote João Schmidt de cabeça, fraquinho, Diogo Silva sai do gol tranquilo para fazer a defesa, a galera na arquibancada sente que o momento não é bom e volta a incentivar, né, Vladimir? Teve um momento em silêncio, aí o torcedor percebeu que é importante nesse momento apoiar e começou a cantar o nome da Ponte. E essa pressão do Santos aí em CH, a Ponte tá aceitando muito, hein, CH? Principalmente no aspecto físico, a Ponte arriou no segundo tempo, nesse momento o Santos é melhor, é uma pressão muito grande, você percebe nitidamente que Barcelos, entre outros jogadores, já não tem mais a mesma energia, e as mexidas que o Caixinha fez melhoraram o Santos. A Ponte conseguiu sair aqui de trás e arrumou um escanteio, ou melhor, um lateral. É perto do escanteio. Danilo Barcelos vem para a bola. 44. Os últimos 6 segundos no tempo regulamentar. Já sobe a placa do quarto árbitro. A Ponte tem lateral para bater. Danilo Barcelos, força nos braços, vai levantar lá dentro. Autorizar a cobrança, levantou para a boca do gol. Léo Oliveira tocou de cabeça, ninguém para fechar. Sai do gol, Gabriel Brazão para fazer a defesa. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital e não é só dinheiro. É poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. O parado lateral por time do Santos, se sobe a placa, 4 minutos, vamos até 49 no Majestoso. Vamos até 49 minutos no estádio Moisés Lucarelli. Bola pro time do Santos para sair jogando aqui atrás com o Tomás Rincon. Ele carrega a bola, o Santos tá fim da virada. A Ponte nesse momento se defende, mas agora bloqueia. Um pouco mais, evita a ação ofensiva rápida do time do Santos. Você ligado no YouTube, não esqueça, deixe o seu like. Valeu demais, galera. O YouTube bombando na Rádio Bandeirantes. Olha o Santos chegando. Bola para Souza. Ele sai da ponta, vem para meia, carrega. A bola faz boa jogada, ninguém parou. Souza até que chegou bem, fez o corte o Emerson. Sobra da bola para Maguinho. Maguinho levantou para Renato. Renato tá sozinho, é o Renato solitário, dominado pelo setor direito, vai levar a bola para a linha de fundo, Lua Pérez chega na marcação, agora marcação dupla, levou a marcação no primeiro, chega bem Lua Pérez, toca a bola, recua, foi atropelado pelo jogador da Ponte, o jogo seguiu, bola para o time do Santos para sair jogando, o Peixe volta a campo para o primeiro clássico do Paulistão na próxima quarta-feira, 9h35 lá Vila Belmiro contra o Palmeiras, o atual tricampeão paulistão.
Sai jogando do time do Santos no campo defensivo. 46, mais 3 minutos no Majestoso. Mais 3 minutos para Edu Pinheiro chegar na área e comandar o apito final. Aqui domina o Souza, vem bola o time do Santos. A Ponte defende, placar de 1-1. A Ponte saiu na frente com o Jean Dias de cabeça. O Santos empatou no comecinho do segundo tempo com o Guilherme. Guilherme que já foi substituído. O Jean Dias também saiu. Bola para Lucas Braga. Ajeita, domina no corredor, setor canhoto. Abre para Zé Evaldo, domina o zagueirão. Na intermediária, campo ofensivo, dá o combate ali o Everton Brito. A Ponte defende com a primeira linha de 4, 5 jogadores agora. Léo Godoy é quem domina, vacila, perde a bola. Danilo Barcelos recupera, solta o jogo para Everton Brito, deixou para Elvis. Elvis para Maguinho, chega primeiro João Schmidt. O passe do Elvis foi curto, entre quarta defesa. Também está bastante cansado o Maguinho. Lance segue, bola para Léo Godoy. Recolhe, domina, volta a bola para Lua Pérez. Empurrou por dentro para João Schmidt no círculo central. Ele domina, pisa na bola, volta para Lua Pérez. Lua Pérez para Léo Godoy. Léo Godoy tem a marcação do Elvis no círculo central. Volta para Lua Pérez. Abertura para Zé Evaldo aqui pela lateral direita. Ele arranca, vem trazendo o peixe para o de ataque. Danilo Barcelos chega para travar. Toca na bola para trás para Everton Brito. Deixou para Castro. Castro tentou Léo Oliveira, cansadão, não chega, não consegue chegar. Volta para João Schmidt. Agora sim, Léo Oliveira foi firme na bola. Recupera para Macaca. Se manda Renato no setor direito, ele escapa no primeiro, demorou para tocar, mas sofreu a falta. Falta pra cima dele, o jogo tá parado, Vladimir Cantarino. Prendeu demais a bola, né? Esperando alguém abrir pro passe e acabou recebendo a falta. A posse é pra Ponte no campo de defesa. Desktop, patrocinador oficial de Guarani, Ponte Guarani em 2025. Planos de 200 mega 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Lançamento para ninguém, Pacheco não conseguiu alcançar, a bola saiu, foi para dividir do Wendel, estica a perna, Simon coloca a bola para fora, é lateral para o time do Santos, bater um pouco depois da risca do meio campo, 47,50, vamos até 49 no Majestoso. Ponte Portuguesa, o próximo jogo na Macaca, quarta-feira, 8 da noite, aqui mesmo no estádio Moisés Lucarelli. Agora travou bem, recupera o time da Ponte com Pacheco, deixou para Elvis, pegou a defesa do Santos um pouco mais exposta agora, Pacheco na direita, cruzou, rasteiro, tentou Renato no primeiro lance, no segundo, Gabriel Brazão! Gabriel Brazão, incrível, salva o time do Santos, a Ponte tem escanteio, Vladimir. O Renato, quem chegou ali para a conclusão da jogada, fechou com ele o Brazão para fazer a defesa e depois na sequência, corte do time do Santos, escanteio, Elvis vem na cobrança. Curioso é que ele furou na primeira finalização, na tentativa, na segunda ele bateu, Gabriel Brazão evita o segundo gol da Macaco, que seria o gol da vitória. A Ponte tem escanteio para bater, talvez o último lance do jogo, vem pra cima Macaca, vem Elvis pra cobrança, então capricha que dá, pé direito, levantou, cruzou pra boca do gol, tentou, sai gol de cabeça, a bola passa e vai embora. Vai embora, pela linha de fundo, o árbitro vai pedir a bola, vai terminar o jogo no Majestoso. A Ponte ainda teve a bola do jogo, mas o Gabriel Brazão salvou o time do Santos. Pega a bola, o árbitro apita. Vinícius Gonçalves Dias Araújo não há tempo para mais nada, acabou. Termina o jogo no Majestoso. Ponte 1, Santos também 1. A Ponte saiu na frente com o Jean Dias a 42 do primeiro tempo, mas o time... Valeu, grande abraço para a galera passando aqui pela cabine da Rádio Bandeirantes, mas o Guilherme acabou empatando no comecinho do segundo tempo. A Ponte vai a 4 pontos, o Santos também a 4 pontos. Fim de papo no estádio Moisés Lucarelli. Você fica ligado aqui na Rádio Bandeirantes só para confirmar, não tem zona mista, né, Vladimir? Não tem zona mista, sem entrevistas. Nossa, vai mudar muita coisa, né? Os repórteres de rádio poderiam ouvir pelo menos 1 ou 2 personagens, a galera que está saindo, deixando o Majestoso, mais de 6 mil torcedores nesta noite de domingão, mas a federação não permite e consequentemente não há esta possibilidade. Fim de jogo, 1 para Ponte, 1 para o Santos, fique ligado, na sequência vem aí o apito final, tá pintando um clima ali dos membros da comissão técnica, um membro do time do Santos tá tirando o Pedro Caixinha, tá olhando feio pra alguém ali, mas beleza, tá tudo tranquilo agora, ele bate no peito, tá sinalizando pra torcida, dá uma provocada na torcida o Pedro Caixinha, o português tem sangue efervescente, saiu batendo no peito e provocando a galera, ele segue provocando, vai lá Edu. Bolis, não só uma pergunta, esse último lance aí, cruzamento do Pacheco, quem foi? É Everton Brito ou o Renato? Cara a cara. Renato. Foi Renato? 2 vezes ele errou no primeiro e finalizou no segundo. O Gabriel Brazão saiu abafando. Muito bem. Aliás, o Gleger, faltou conceituar a defesa. Anotem o conceito dessa defesa aí do Gabriel Brazão no último lance do jogo, Zorzinho. Nossa, salvou, né? Salvou o Santos novamente. Esse menino tá pegando tudo, hein? 8,15. Como é que é? 8,15.
8.15, não foi defesaça. Muito bem, termina o jogo, o torcedor vai deixando o estádio Moisés Lucarelli e na sequência vem aí Edu Pinheiro comandando o apito final e até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol! O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Inauguração da nova iluminação do majestoso público, 6.496, 6.400 renda, 176.000, Ponte 1, Santos 1, Jean Dias de cabeça, 42 primeiro tempo, 1-0 para Ponte, e o Guilherme empatou a 8 do segundo tempo. E no último lance o Renato aí, cara a cara, grande defesa do Brasão, salvando o Santos, quase gol da Macaca. Oi, Catarino, o seu destaque, gramado majestoso. Ô Edu, aquele entreveiro ao qual o Boris se referiu aí no final foi entre o Caixinha e o Alberto Valentim, né? Já tinha tido um atrito quando daquele lance do fair play no primeiro tempo e depois ao final do jogo aí uma provocação do Caixinha, uma resposta também do Alberto Valentim, mas enfim, a Ponte chega a 4 pontos em 6 jogos nesse campeonato, uma vitória e um empate. Time volta a campo agora na próxima quarta-feira, novamente aqui no iluminado majestoso contra a Portuguesa, sequência do Campeonato Paulista. Edu. Ok, obrigado, Catarino. Olha, eu começo com o CH, né? O Greg foi o primeiro no intervalo. Vamos lá, CH, vamos dar uma comentada aqui. Primeiro tempo, olha, de interessante foi o chute do Serginho, da Ponte, e Santos, 14 minutos, uma boa defesa aí do Brasão. O Jean Dias, ele perdeu um gol a 38, chutou rasteirinha, a bola passou pertinha da trave, mas aos 42, cruzamento do Danilo Barcelos e Jean Dias de cabeça fez 1-0 Ponte. Segundo tempo, você comentava, Macaca deu uma caída, a Ponte saiu errado a 8 minutos, saída errada, o Santos retoma, o Luca Meireles, ele faz a jogada pela ponta e cruza para o Guilherme na área, tranquilo, livre, só encostou, empurrou, empatou 1-1. Macaca passou sufoco, você vai comentar isso também. E aí aos 48, né, uma jogada entre Elvis e Pacheco, lá na lateral, Pacheco cruza,
O Renato, no primeiro momento, foi chutar, se atrapalhou, sobra para ele de novo. Cara a cara com o Brazão, e o Brazão fecha o ângulo, bate nele e vai para escanteio. Ponte 1, Santos também 1, CH. O empate ficou de bom tamanho para a Ponte. Afinal de contas, jogou contra o Santos, que em vários momentos no segundo tempo foi melhor que a Ponte. Aliás, no segundo tempo a Ponte pouco jogou. Ela sentiu fisicamente, o Santos com as mexidas melhorou, foi reposicionado pelo Caixinha e a Ponte pouco produziu na segunda etapa. O que ela jogou bem no primeiro tempo, ela não retornou, não voltou a jogar na segunda etapa. Então, eu diria assim, primeiro tempo mais da Ponte, segundo tempo mais do Santos, o empate absolutamente correto. O que eu vi de positivo no time da Ponte? De novo, defensivamente, na minha modesta opinião, a Ponte está bem sólida. Veja que ela tomou o gol num acidente de saída de bola, quando a defesa estava mal posicionada. Porque enquanto a defesa esteve bem posicionada, apesar da pressão do Santos, os jogadores de zaga e os laterais, e o primeiro volante também, Emerson, se portaram bem. O problema da Ponte é quando tem que mexer no time. Todos que entraram, derrubaram e trouxeram o time para baixo, tecnicamente falando. Esse último lance, por exemplo, lance do Renato, se não fosse a grossura do Renato, tinha que ter feito o segundo gol. O cara furou na frente do Brazão. Aí a bola adiantou um pouquinho, aí o Brazão veio que nem um bólido para cima dele e fechou o ângulo porque é um grande goleiro. Eu lamento muito falar isso, mas o jogador que joga na frente como centroavante, recebe uma bola açucarada, sem cara na frente dele para consagrar e fura, desculpa, isso é falta de recurso técnico. Meio campo da Ponte no primeiro tempo jogou melhor do que no segundo. Eu acho que tem, vou repetir, relação direta com os jogadores que entraram do Santos. Principalmente o Souza e principalmente o Lucas Braga. Esses foram os dois primeiros que entraram. Então melhoraram o time do Santos e o Santos pressionou muito a Ponte no segundo tempo. Não teve, assim, grandes oportunidades, mas o Santos, por exemplo, que estava inferiorizado em posse de bola no primeiro tempo, virou esse número. Terminou o jogo com 56% de posse de bola. Mas em finalizações, a Ponte ganhou do Santos, 11-8. Veja que apesar do poderio no segundo tempo do Santos, o Santos não finalizou tanto para o gol. Trouxe a bola do lado direito, do lado esquerdo, teve a jogada de profundidade dos dois lados, mas oportunidades mesmo o Santos não teve. Teve mais escanteios do que a Ponte, 5-3. A posse de bola já falei, número de faltas a mesma coisa, número de passes também. Enfim, eu entendo que, para finalizar, que o empate acabou ficando de bom tamanho e em 2 jogos a Ponte ter 4 pontos, eu acho que a tarefa e a obrigação e o objetivo de 2 partidas está mais do que bom. Bom, com 4 pontos, desde que em 2 partidas, no jogo contra a Portuguesa, com todo respeito, a Ponte joga em casa e tem o dever de vencer a partida. Primeiro tempo gostei mais, segundo tempo caiu um pouco, fisicamente também caiu um pouquinho, mas o empate para mim, Edu Pinheiro, ficou de bom tamanho para a Ponte Santos 1-1. Muito bem, CH, o Grêmio virou, hein, na Copinha, quartas de final, virou o Grêmio... Palmeiras 1, Grêmio 2. Agora intervalo, tá começando o segundo tempo e no outro jogo Corinthians 1, Vasco 0. Tá pintando o Corinthians e Grêmio por enquanto nesse momento, quando sai gol do Palmeiras. E empata o Palmeiras na Copinha 2-2, hein? Tá 2-2. O vencedor de Palmeiras e Grêmio pega Corinthians ou Vasco. Na outra o São Paulo vai pegar aí o Criciúma, outra semifinal. Ô Gleger, agora chegou sua vez, meu amigo. Vamos lá, Jean Dias de cabeça, 42, 1-0 Ponte. E o Guilherme a 8, segundo tempo, empatou para o Santos. Edu, quando você vai para um planejamento de Campeonato Paulista, esses pontos, né? Esses pontos contra Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, você nem coloca muito na programação. Então, para mim, realmente, mesmo jogando em casa, a Ponte foi muito bom o resultado, fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo, o Santos conseguiu se encontrar dentro do campo, partiu para cima, conseguiu empatar o jogo. E aí, você vê, Edu, como é que é o futebol, né? O Santos
pressionou, chegou em alguns momentos, né? Não com tanta contundência, né? Com tanta efetividade. E no último minuto sobra uma bola ali pro Renato que ele poderia ter feito o gol. Mas também, né, cara, início de temporada, a perna tá meio pesada ainda, o jogador ainda tá meio querendo se encontrar, né? Apenas treinamentos. Então é válido e encontrou pela frente para mim hoje um dos melhores goleiros em atividade. Olha que tá começando a temporada, hein? Lá no final do ano nós vamos ver como é que vai estar esse menino, esse Gabriel Brazão, que o ano passado ajudou muito o Santos no acesso para a Série A, né? Disputando aí depois da contusão do João Paulo. Quando o João Paulo se contundiu, todo mundo ficou desesperado. E aí o Brazão entrou titubeando, né? E depois agora titular absoluto. E tá pegando muito esse goleiro. Então, Edu, eu gostei da organização do time Ponte Pretano. A gente percebe que na hora que tem a mudança, o time ainda não consegue manter o mesmo nível, né? Não consegue manter o mesmo ritmo, mas é absolutamente normal. Mas fez um jogo de igual para igual, encarando o time do Santos, sendo melhor no primeiro tempo, fazendo 1-0, saindo, podendo até ter vencido o jogo, né? A Ponte, e que vem crescendo jogo a jogo. Melhorou muito da última partida, na questão de organização, na questão tática e técnica, e isso é importante, essa evolução. E a gente percebe que o Alberto Valentim tem o time nas mãos, né? Você vê as colocações, você vê as variações, você vê as mudanças táticas, né? Por exemplo, a hora que nós viemos aqui na escalação, o Arthur vai jogar de quarto zagueiro. O Arthur jogou de ponta esquerda, lá na frente, lá e chegando e ajudando, recompondo, indo por dentro, por fora. Então essas variações são muito importantes. O próprio Emerson, né, fazendo um quarto zagueiro, jogando bem também. Então a Ponte, o Alberto conseguiu dar um padrão para esse time rapidamente, e é claro que ainda tem muito o que caminhar, tem muito o que evoluir, mas eu gostei muito, viu, Edu, do que eu vi hoje. E gostei também do resultado, acho que é importante. A Ponte agora com 4 pontos, né, já vai criando corpo aí na competição, já vai mostrando, né, que é um time forte, que é um time competitivo, e quando joga tanto fora quanto em casa faz boas apresentações. Então é isso, Edu, gostei demais, mais pelo resultado. O segundo tempo deixou um pouco a desejar, mas o 1-1 para mim foi muito bom, diante de tudo aquilo que aconteceu no jogo, viu, Edu? Muito bem, olha, público 6.496, 6.496 com 176 mil de renda, 1-1, Ponte Santos. E o Renato, que perdeu esse gol a 48 lá no gol de entrada, o Eberlin que disse aqui, o presidente, o Batista entrevistou, falou, é o seguinte, o Renato veio do CRB, está completando 1 ano de Ponte, o Renato, ele fez 5 gols, não era titular e tal, mas ele quis ficar na Ponte, tinha proposta, reduziu o salário para ficar, que esse negócio de ir para a Série C, muita coisa mudou e teve salário reduzido e falou, mas eu quero continuar na Ponte porque eu estou devendo. E aí, cara, que gol que ele perdeu, hein? 48 segundo tempo. Vamos para o craque do jogo. Atenção, agora 22h40. O craque do jogo. Sempre passando a bola para aquele que narrou demais aqui, Leandro Boles, o moço de Piracicaba, o craque. Edu, pra mim, principalmente pelo gol, e foi um golaço, né? Golaço de cabeça, Iago Dias, o craque do jogo, Edu. Grande abraço, até a próxima. Deixa comigo o Jean Dias, né? Jean Dias, o Iago Dias, ele saiu, você quer ver? A Ponte tinha um Iago Dias, eu vou aqui nos meus papéis procurar aqui, tá aqui, ó. Iago Dias, ele pegou, eu tenho marcado aqui, o Iago Dias, ele foi para a Portuguesa, e já estreou, entrou contra o Palmeiras, né? Na Ponte, 40 jogos e 4 gols, o Iago Dias. Então, Jean Dias é o voto do Boris, hein? Vamos lá, oi Catarino, craque. Oi Edu, ouvintes desse apito final, o meu voto no craque vai para o autor do gol, Jean Dias, né? Bonito gol marcado aí pelo atacante Ponte Pretano. Nesse ponto conquistado pela Ponte, meu voto vai para Jean Dias, Edu. Muito bem, você vota na coletiva. Oi, CH, o craque. Sem respiro, né? Eu gostei bastante do Jean Dias, mas eu quero... como eu estou muito surpreso com a condição física dele, e técnica também, porque ele foi o autor do passe para o gol do Jean Dias,
Eu vou votar no Danilo Barcelos, Edu. Para mim, o craque do jogo, conceito regular. Danilo Barcelos, sua terceira passagem pela ponte. Oi, Gleger, o craque. Jean Dias. Jean Dias, hein, autor do gol. Aliás, ele perdeu um gol antes, né? Aos 38, um chute rasteiro, cruzado, raspou a trave. E aí, a 42 do primeiro tempo, no gol da Fepasa, de cabeça, o Danilo Barcelos cruzou, Jean Dias fez o gol. Ele tem 34 anos e veio do Paysandu. 1-1, Ponte Santos, o craque Jean Dias. Olha, eu tenho aqui a ficha técnica, temos também a defesa, o gabarito e Alberto Valentim, né? E a coletiva se estranhou com o Caixinha se estranhou com o Valentim. Que coisa, seu Caixinha, o senhor é muito bravo, né? Aliás, você já viu também a portuguesa, tudo bravo. Menos o Zezinho do City Bar, que agora vai ter que inventar, quando a Copa 2014, Portugal treinou no Majestoso, né? Portugal treinou no Majestoso e veio Cristiano Ronaldo. Aí eu falei pro Zezinho lá do City Bar, agora você tem que inventar o sanduíche Cristiano Ronaldo. E eu passei lá, avisei, porque agora a Lusa virou SAF, último jogo no Canindé, cara. Agora o Canindé vai ser fechado, vai ser completamente ampliado, vai virar uma arena espetacular, vai ter tudo modernizado lá, né? Não sei quantos bilhões, o novo investidor da Lusa. Então eu falei pro Zezinho, agora você tem que fazer o sanduíche, né? SAF Lusa. Sanduíche SAF Lusa, tá? Inter 0, Guarani 0, Noroeste 1, Palmeiras 1, Portuguesa 2, Novo Horizontino também 2. Isso foi ontem. E tava 2-0 pra Portuguesa, hein? Hoje, Mirassol meia dúzia, Água Santa 0, São Bernardo 3, Bragantino 2, Corinthians 2, Velo Clube 1. 11ª vitória seguida do Corinthians. Ponte 1, Santos 1. Amanhã, 20 horas, Botafogo e São Paulo. A Ponte, quarta-feira, 20 horas, Majestoso, Ponte Portuguesa. E o Guarani, quinta, 19h30, no Morumbis, contra o São Paulo, 22h43. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, na hora de trocar o aditivo do radiador do carro dos clientes aqui no posto, qual é o mais indicado? Primeiro é importante conferir sempre o manual do veículo. Depois, você pode indicar Paraflu com toda a segurança, pois ele vai proteger completamente o motor do veículo contra superaquecimento e corrosão. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara, excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara, deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco, preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba.
Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novo tc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, Majestoso, nova iluminação sendo inaugurada. A Ponte começou com Diogo Silva no gol, Pacheco, Simon, Arthur e Danilo Barcelos, Maguinho, Emerson, Léo Oliveira e o Pedro Vilhena, Serginho e Jean Dias. As alterações por ordem cronológica, todas no segundo tempo, já estavam 1-1. Primeira alteração, 16. Segundo tempo, saiu Jean Dias, autor do gol. Entrou Everton Brito. Aos 20, entra Elvis e sai o Pedro Vilhena. Elvis completando 99 jogos. Depois, aos 33, sai Arthur. Entra Castro e também a 33 sai Serginho e entra Renato. De todos que atuaram, somente 4 jogadores já estavam na Ponte da temporada passada. Emerson, Castro, Elvis, Renato e Everton Brito. 1, 2, 3, 4, 5, portanto, não 4, 5. O técnico é o Alberto Valentim. O Santos com Gabriel Brazão no gol, o Léo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar, depois Souza, Rincon, Diego Pituca, depois João Smith, o Tassiano e o Guilherme, depois o Rainer, Miguelito, depois Lucas Braga, Luca Meireles, depois o Wendel, o técnico Pedro Caixinha, apitou Vinícius Gonçalves Dias Araújo, cartão amarelo para a Ponte, só o Serginho, pouco, hein? Olha, Serginho, Ponte, cartão hoje, só o Serginho. Os Santos foram 3, Escobar, Zé Ivaldo e Luan Pérez. Vamos aos gols, hein? Jean Dias, 42, primeiro tempo de cabeça, 1-0 Ponte. E o Guilherme, a 8, segundo tempo, lá no gol da Fepasa. Fazer os 2 gols, né? Foi no gol da Fepasa, Guilherme empatando para o Santos a 8 minutos. Público total, 6.496 e a renda, 176.050. Aqui a ficha técnica no apito final de Ponte 1, Santos também 1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Ó, eu começo com esta aqui, 8 minutos, hein? 8 minutos, Miguelito chuta, gol de entrada, Diogo Silva veio do Paysandu, novo goleiro da Ponte, em Bolis. Rebote para Pituca, Pituca tem Miguelito, boa bola, Miguelito, recolheu, dominou, pé canhoto, bateu, espalma, Diogo Silva. No chute com a canhota do boliviano Miguelito, Diogo Silva, espalma e manda pra fora, Vladimir. Mas teve espaço, hein? Que liberdade. 14 minutos, Macaca atacando pro gol da Fepasa, o Serginho, que estava no Santos, mas não tem mais nada a ver com o Peixe, por isso que pôde enfrentar a sua ex-equipe. Serginho, de fora da área, lado esquerdo, manda uma bomba em Boli. Entrada grande área, setor canhoto para Serginho, Serginho recolheu, dominou para Pedro Vilhena, para Serginho, Serginho tem Pedro Vilhena, entrada na grande área, disparou, Gabriel Brazão, uma bomba no Serginho, tem mais Macaca, Arthur, linha lateral da grande área, soltou para Jean Dias, dominou, limpou, findou, recuou para Serginho. Serginho. O negócio é o seguinte, o Gleger deu pro Diogo Silva 7,87, do Serginho, ele deu essa defesa, ele deu a nota do Brazão aí 8,15, mas não ouvi essa daqui não, hein? A Renato, 48, segundo tempo, gol de entrada, Elvis para Pacheco e Pacheco cruza para Renato. E aí, como é que foi esse babado, hein, Bolis? Pacheco deixou para Elvis, pegou a defesa do Santos um pouco mais exposta agora. Pacheco na direita, cruzou o rasteiro, tentou Renato no primeiro lance, no segundo, Gabriel Brazão! Gabriel Brazão, incrível
Ponte tem escanteio, Vladimir. Ô, Gleger, qual foi a defesa e que era a nota também? Vamos lá. Foi 8.15 também. Só que essa defesa é o grau de dificuldade mais alto. Para mim, a defesa do jogo foi essa última aí, do Brasão, salvando o time do Santos de tomar o gol da vitória da Macaca no chute do Renato, Edu. Você tá que nem o Instituto Brasileiro, é curso por correspondência na minha época. É muito curso, né? Então, os critérios, a gente tem que usar os critérios. Aquele chute do Serginho, fala 8h15, vai bom, mas essa foi cara a cara, 8h15 também. Cara a cara, aí de longe, 8h15, bom... Depois você explica pra mim off, tá bom? Que eu vou fazer esse curso, certo, Gleger? Certíssimo. Muito bem. Então, a defesa foi essa no finalzinho aí. E você, o CH? Acompanhe o relator. A defesa foi essa. Deixou para Elvis, pegou a defesa do Santos um pouco mais exposta agora. Pacheco na direita, cruzou Gasteiro, tentou Renato no primeiro lance, no segundo. Gabriel Brazão! Gabriel Brazão, incrível! Salva o time do Santos, a Ponte tem escanteio, Vladimir. Olha, no Cariocão, continua Nova Iguaçu 2, Flamengo 1, tá perdendo, mas é sub-20, né, do Flamengo, o jogo é nas Dunas, lá em Natal, né, Arena Dunas. E na Copa São Paulo, estamos quartas de final, Copa São Paulo, 2-2, Palmeiras e Grêmio 2-2, Corinthians 1, Vasco 0, tá? Então o vencedor do jogo do Corinthians pega o vencedor de Palmeiras e Grêmio e o São Paulo vai pegar o Criciúma na semifinal. Voltamos já com o Gabarito, agora 22h53. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o primeiro dia de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas. Para isso, você precisa enviar cópia dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Acesse kto.bet.br e verifique sua conta. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Gabarito do jogo. CH, o gabarito do jogo e a nota da iluminação. CH, o gabarito da iluminação. Ótimo. E do jogo? Regular. Melhor o primeiro tempo. Você, Zorzinho? Iluminação, sem dúvida nenhuma, ficou maravilhosa, ótimo. E o jogo regular, melhor o primeiro tempo. Você vê que bacana, quando vocês entraram em campo, né, a iluminação toda, fazendo enfim. Treco-treco. Fazendo efeitos bonito, ficou bacana pra caramba, viu? Bom, Diogo Silva, goleiro da Ponte, ele fez essa defesa do Miguelito no começo do jogo, há 8 minutos. E se ele foi culpado no gol e essas e outras, o Diogo Silva, que veio do Paysandu, hein, Gregor? Sem culpa no gol, conceito regular. Vamos lá, Pacheco, que estava no Guarani. Segundo jogo dele, lá em Novo Horizonte ele entrou, hoje ele começou, né? Ele deu o passe pro Renato, ele fez a parte dele no finalzinho, CH. E o Pachecão, o que você achou? Se não me engano, ele nasceu em Campinas, desculpa, ele nasceu em Campinas, Pacheco, foi. Pacheco, interessante. Regular, Edu. Atenção, hein? Olha, eu tô formando, vocês me corrijam, por favor, eu vou... Porque é o seguinte, tem um tal de não sei quem que é volante, joga de zagueiro jogou de lateral e tal. Se a minha formação tiver equivocada, mas enfim, vocês analisam e a gente vai se acertando. Zagueirão Simon, se ele teve culpa na saída de bola no gol do Guilherme aí, alguma coisa foi dita. Eu sei que a Ponte perdeu a bola. O Simon, ele prensou, Santos recuperou, fez a jogada e empatou, né? O zagueiro Simon tem 33 anos, estava no CRB. Oi, Gleger. Simon, conceito regular. Arthur, hoje completando 97 anos. Ele é lateral esquerdo de ofício. A pergunta é, ele jogou de zagueiro ou de lateral, ou fez variações? E o Arthur tá com um penteado novo, CH. Ora, ele jogou de zagueiro, mas ele mais atuou na frente do Danilo Barcelos, porque entrou ali entre os zagueiros o Emerson para fazer a quarta zaga. Então, eles trocaram de posição, principalmente o Arthur e o Barcelos. Mas hoje o Arthur não foi zagueiro, não. Ele foi mais lateral / segunda linha do que propriamente zagueiro. Mas eu gostei dele, foi firme como sempre, regular. Ótima ideia, eu falo o jogador, vocês falam que posição que ele atuou e tal. Vamos lá, o Greg, Danilo Barcelos estava no Horizontino, aliás o Arthur estava na Água Santa, hein? Olha, ele deve estar pensando assim, a Água Santa tomou de 6 do Mirassol, perdeu o primeiro jogo também em casa pro São Bernardo, o Arthur falou, olha que bom ter vindo pra Ponte. Danilo Barcelos estava no Novo Horizontino, terceira passagem dele, foi ele que cruzou a bola pro Jean Dias fazer o gol de cabeça, Zorzinho. Foi ele, belíssimo cruzamento, né? Jogou de lateral esquerdo o Barcelos. Conceito regular, Edu. Isso, muito bem. Vocês me digam que posição jogou. Maguinho, de ofício, é lateral direito. Ele fez o gol lá em Novo Horizonte. Hoje o menino, o Dudu, né, foi expulso lá em Novo Horizonte. Então, Alberto Valentim escalou Maguinho, teoricamente, para o seu lugar. Ou ele fez uma dobrada com o Pacheco e o conceito dele em CH? Fez uma dobrada com o Pacheco. Hoje o Maguinho não foi bem. Como diria aquele, não luziu. Conceito regular. E o Gregory fica com a dupla Emerson e Léo Oliveira. Esse Emerson é aquele que veio da Inter de Limeira. O Emerson Santos, ele foi para o São Bernardo. Emerson e Léo Oliveira. Léo Oliveira, eu anotei aqui, senhor Gregory Zorzinho, a 24 segundo tempo, ele roubou uma bola ou próximo da grande área ou no comecinho da grande área. Ele tentou fazer jogada com o Elvis, mas acabou se atrapalhando. Seria uma retomada de bola para ficar cara a cara. Vamos lá, Léo Oliveira e Emerson. O Emerson jogando como um zagueiro, né? O Léo Oliveira um pouco mais à frente. Eu acho que não comprometeram, viu, Edu? Conceito regular para os dois. Olha, eu falei 2 pro Greg e falo 2 pro CH. Pedro Vilhena, emprestado pelo São Paulo. Tava no Sport, se não me engano, tava no Sport. Saiu a 20 segundo tempo, entrou Elvis. Elvis, repito, hoje 99 jogos. Bom, é o seguinte, CH, jogou pouco, é bem verdade. Mas o Pedro Vilhena, ele fez alguma coisa? O Elvis, pelo menos, fez a dobrada com o Pacheco a 48 e quase saiu o terceiro gol. Vamos lá, Pedro Vilhena e Elvis.
No segundo tempo, não, mas no primeiro tempo fez sim. Ele foi o jogador mais lúcido desse meio campo, dá qualidade, tem velocidade, chamou o jogo, se interessou pela partida, depois cansou. Como muitos jogadores do segundo tempo cansaram. Eu gostei do comportamento dele do primeiro tempo, conceito regular. Então você continuaria inicialmente com Pedro Vilhena, não Elvis? Não, sim. O Pedro Vilhena, conceito regular. Você me perguntou do Elvis? Não, eu perguntei se você continuaria, se o Valentim tem que escalar inicialmente o Pedro Vilhena e não Elvis. Pedro Vilhena. Pedro Vilhena, perfeito. Ô Grega, vamos lá, Serginho, que é meia de ofício, depois entrou o Renato, que perdeu o gol aí, foi a 33, ele jogou pouco, né? 33 segundo tempo que ele entrou, o Renato, e perdeu esse gol cara a cara a 48, e o Serginho deu um chute, verdade, 14 do primeiro tempo, o chutaço do Serginho, que aliás era do Santos. Mas terminou o contrato, não tem nada a ver, veio pra ponte, pôde enfrentar o Peixe. Serginho, depois Renato, Gregueira. Serginho foi bem, né? É bom jogador o Serginho, cara. Já tem uma certa idade, experiente, teve essa batida na bola aí. Hoje ele encontrou ali muita dificuldade no meio de campo do Santos, é muito forte. Mas eu vou dar um conceito regular pro Serginho. E o Renato? Rapaz, eu sempre espero mais do Renato, viu? Sempre. Inclusive na renovação dele, eu disse, olha, agora com o Valentim, né? Pô, mas uma bola daquela tem que botar na rede, né, Edu? Acreditar um pouco mais. Às vezes falta um pouco de ritmo, porque o Renato não joga um jogo inteiro há muito tempo, mas faltou um pouco de... Vou dar um conceito regular para os dois, viu? 1-1, hein? Ponte 1, Santos também 1. Vamos lá, Jean Dias, o Jean Dias, ele, veja bem, ele tentou a 38 do primeiro tempo, um chute cruzado, Ponte atacando o gol da Fepasa, mas raspou a trave, e aí ele fez um belo gol de cabeça aos 42, cruzamento Danilo Barcelos. Ele é baixinho, 1,70 m, mas foi lá no último andar, diria aquele locutor antigo, de cabeça fez o gol. Depois entrou Everton Brito no seu lugar a 16 do segundo tempo. Detalhe, Everton Brito na Ponte, 20 jogos. Everton Brito chegou em abril do ano passado, veio da Inter de Limeira. 20 jogos. Sabe quantos gols, CH? Sei. Quantos? Nenhum. Perfeitamente. Jean Dias, depois Everton Brito. Edu, eu não conceituei o Elvis, é o conceito regular. Eu achei que ele, dentro da característica dele, entrou bem. Quem que você me perguntou mesmo, Edu? É o Jean Dias. Jean Dias, né? Ele perdeu um gol, fez de cabeça. E no comecinho do segundo tempo ele serpenteou, diria o amigo Batista, pra cima de... Ele serpenteou, lembra? No comecinho do segundo tempo. O número 9 é o Luca Meireles, serpenteou pra lá, pra cá e tal, a galera gostou, tava ganhando a ponte e tal. E depois entrou o Everton Brito. Eu votei no Danilo Barcelos, mas os companheiros foram felizes. Eu acho que o Jean Dias foi premiação muito merecida. Ele foi muito lúcido, ele conseguiu jogar até quando tinha pernas. Depois, quando cansou, o técnico mexeu, mas o conceito dele é regular. Agora o Renato... Renato, com todo respeito ao profissional, Edu, hoje ele tropeçou na bola. Conceito ruim. Bom, para encerrar contigo, já eu retomo com o Greger, Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Eu não tenho solicitado aqui de vocês o conceito na arbitragem, porque tem VAR e tal, né? Mas o árbitro e o VAR, aquele lance a 5 minutos de jogo, a ponte lá pro gol da Fepasa, alguém segurou Pedro Vilhena versus Zé Ivaldo. O que foi que aconteceu no lance? A sua opinião particular... Pênalti ou não? E o conceito do árbitro no geral, CH? Foi pênalti. O Vilhena teve a parte traseira da camisa segurada com o braço direito do Zé Ivaldo dentro da área. Pênalti. Então, por esse lance... E teve outras coisas mal interpretadas pela arbitragem. Eu não vou dar um ruim para ele, mas é um regular / ruim. Ele prejudicou a ponte. Houve pênalti, na minha modesta opinião, Edu. Então, bom descanso, até amanhã, CH. E o Alberto Valentim fez um trabalho muito regular, bom. De novo, o time está organizado. Aos poucos ele tem melhorado o time da ponte.
Grande Edu, boa noite a todos e até a próxima. Me desculpa, eu esqueci de perguntar ao Alberto Valentim, você se antecipou, muito obrigado. Ô Greg, só para não repetir, tá, novamente aqui, eu vou ser do árbitro, Vinícius Gonçalves Dias Araújo, depois eu retomo aqui os finalzinhos aqui do time da Ponte. Edu, eu vou dar um conceito regular, aquele lance do pênalti ali eu acho que é mais do VAR, né? Às vezes tá com a visão encoberta, aí quem errou foi o VAR, poderia ter chamado, né, e acusado o lance. Então, conceito regular para ele. Tá, só me fala do Jean Dias. Você achou dele, o conceito dele e o gol que ele fez? Craque do jogo, conceito bom. Tá, e agora Alberto Valentim. Se ele tentou fazer alguma coisa diferente, uma dobrada do Pacheco com o Maguinho, uma dobrada do Arthur com o Danilo Barcelos, o Emerson, que é volante, recuado para zagueiro. O Serginho é meia, Pedro Vilhena também é meia. Entrou só com o atacante de ofício Jean Dias. Pelas alterações, no geral, hoje, Alberto Valentim. Edu, tá dando um padrão de jogo interessante esse time da Ponte, hein? Tô recebendo algumas mensagens aqui de alguns torcedores dizendo que estão gostando, que percebe uma mudança na postura do time. E é exatamente isso. Dependente das alternativas, e aí é treinamento, é aquilo que ele vê no dia a dia, né? Mas tem que ter coragem para executar. E o Alberto está executando com maestria. Então, para mim, o conceito do Alberto hoje é bom, até pelo resultado. E 2 jogos, né, dos 6 pontos disputados, 4 vencidos. Então, isso é importante. Tá andando bem o time da Ponte no Paulistão nas mãos do Alberto Valentim. Vou repetir, o conceito dele é bom, Edu. Um abraço, Gleger. Boa semana. Boa noite, Edu. Até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, no Cariocão o Flamengo está perdendo 2-1, 2 para o Iguaçu, Nova Iguaçu, 1 para o Flamengo. Na Copinha, Corinthians 1, Vasco 0 e Palmeiras e Grêmio 2-2, empate vai para pênalti. Vamos para Curitiba, Alberto Valentim falando depois desse Ponte 1, Santos 1, público 6.496. É o que a gente tem hoje para colocar em campo. Por exemplo, hoje eu fiz 3 substituições obrigatórias, porque esses 3 jogadores pediram para saírem e a gente fez o quanto antes para não vir uma possível lesão. Tudo bem, Alberto? Sou Antônio Lupe da Rádio CBN. Minha pergunta vai em cima do lado esquerdo da Ponte. Você colocou o Barcelos e o Arthur ali também como um zagueiro. O Barcelos revezava muito ali também. Os dois pelo aquele setor que foi onde saiu o gol da Ponte Preta num cruzamento fantástico do Danilo Barcelos, com a jogada também envolvendo o Arthur. Para a temporada, você pensa em utilizar esses 2 jogadores revezando o tipo sistema defensivo e esquerda, porque eles já fizeram essa função justamente aqui na Ponte Preta, já que são 2 jogadores conhecidos do torcedor? Sim, o que eu falei na primeira resposta minha, é que esses jogadores, vamos citar os 2, eles me dão essa possibilidade de fazer essa troca, né? Ora, na jogada mesmo, eles vão trocando. O Danilo, que está como terceiro, passa a ser o nosso ala, fica mais aberto e vice-versa. Então eles nos dão essa possibilidade, são jogadores que fazem bem as 2 funções defensivas e ofensivas, a gente tem eles. Agora, para os próximos jogos, eu gosto muito, vocês vão depois me conhecer mais de perto no dia a dia, eu vou de jogo a jogo, né, porque a gente tem que analisar a condição física, principalmente desse lado de jogos atrás de jogos, e a gente leva em conta também de como vem o adversário, enfim, de jogo a jogo, para a gente ver quem serão os 11 que vão iniciar. Alberto, boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Quando a Ponte atacava, ela atacava com 4, 5 jogadores, né? Fazia uma pressão ofensiva muito grande. Mas não teve hoje aquele centroavante característico, né? Um camisa 9, que é aquele trombador que fica dentro da área. Caso, por exemplo, seria o Victor Andrade ou o próprio Gé, né? Que está no elenco, mas não pode jogar. Você acredita que dá para continuar jogando dessa forma? A tendência é nas próximas partidas você trabalhar mais a possibilidade de ter aquele camisa 9 específico ali para ser aquele homem referência dentro da área? A gente pode jogar com esse 9, a gente pode jogar com jogadores se movimentando para virar um 9, né, para ter aquele jogador mais central também. O Vitor está vindo de uma lesão, a gente conta muito com ele, que é o jogador que poderia ter entrado. O Danley também, que é um 9 mais de origem mesmo, pelo seu porte físico, é um jogador que joga mais centralizado, também está vindo num período de
fortalecer ainda o seu lado físico. Como eu falei na resposta anterior também, a gente vai de jogo a jogo, né? A gente buscando esse 9, buscando esse falso 9, são os termos que a gente usa hoje buscando sempre colocar aquilo que a gente está vendo nos treinos também para quem vai iniciar, ou quem vai entrar durante os jogos também. Alberto, boa noite. Queria que você falasse ali da confusão ali com Caixinha, durante o jogo também estava quente, aconteceu alguma coisa? Não, coisa de jogo, coisa de jogo só, não tem nada. Coisa de jogo que acontece, a gente está ali, cada um defendendo o seu time, mas não teve nada de grave. Alberto, boa noite. André Luiz, Rádio Transamérica FM Campinas. Eu gostaria que você analisasse esses 2 primeiros jogos, quais os pontos positivos do seu time, quais os pontos negativos e se esse time ainda tem o que tem a entregar dentro do campeonato. Vamos lá, vamos por jogo, né? No primeiro jogo, gostei muito do lado defensivo nosso, muito mesmo. Foi uma equipe equilibrada, uma equipe que tentou sustentar ao máximo essa marcação de bloco médio, tentando transformar em alto, mesmo com um a menos, porque depois, quando você vai ver o vídeo com calma, editar para mostrar para os atletas, nós não baixamos muito a linha, lógico que acontecia naturalmente por estarmos com um a menos desde os 33 do primeiro tempo. Nesse primeiro jogo descaracterizou muito o nosso lado ofensivo por estarmos em inferioridade numérica nesse jogo. Esse jogo eu gostei. Nesse segundo jogo, primeiro tempo quase perfeito, eu diria, porque um time que atacou muito bem, criou chance de gols, marcou muito bem, marcou alto, um time que sabe jogar, um time que tem uma intensidade muito boa. Então foi, repito para vocês, um primeiro tempo quase perfeito. O segundo tempo, nós acabamos tomando um gol logo no início, sentimos um pouco, eles fazendo algumas substituições também. Eu acho que a equipe sentiu um pouco, mas eu diria que está muito equilibrado. O que a gente precisa melhorar, e é fato, são todas as fases, né? A gente precisa continuar melhorando a nossa fase ofensiva, corrigir alguns ajustes defensivos também, para que a gente vá crescendo aí, porque nós estamos falando de tudo novo para todo mundo, né? Foram praticamente 24 sessões de treinos. Olha, 24 sessões de treino, né? Entre a temporada que a Ponte fez. Alberto Vadrinho, técnico da Ponte. Nossos ajustes de vídeo, a gente vai ganhando esse pensamento cada dia mais. Boa noite, Alberto. Fernando César, Rádio Central Campinas. A Ponte Preta tem 6 pontos, conquistou 4, só que a tendência sempre é ganhar em casa e empatar fora. Aconteceu ao contrário. Agora contra a Portuguesa, aquele confronto direto, porque a Ponte no primeiro momento tem que chegar aos 12 pontos. Você pretende manter esse sistema de jogo no 4-5-1 ou pelo estresse e pela quantidade de jogos um atrás do outro, você pode ir trocando esse elenco aí? A gente, na verdade, estava com um desenho, praticamente era um 3-5-2, né? Se a gente for pegar os 3 zagueiros, nossos alas, nós tínhamos hoje o meio campo com 3, Léo, Maguinho e Pedro, e os 2 mais da frente, que Serginho e Jean. Para o próximo jogo eu preciso ver todos, preciso analisar com calma. Nós vamos ver depois a Portuguesa, nós vamos ver aqueles jogadores que estão bem fisicamente primeiro, para depois eu junto com a comissão técnica, nós tomarmos a decisão de quem iniciará o jogo. Alberto aqui, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Alberto, foi um jogo que terminou muito quente, né? Principalmente da torcida para com o técnico Pedro Caixinha. E teve um momento no primeiro tempo, ali no lance envolvendo Pedro Vilhena, que ele ficou caído no chão, o Santos partiu para o contra-ataque, que viu ali o clima ficar muito quente na área técnica. Houve um desentendimento entre você e Pedro Caixinha, ou foi só algo envolvendo ali a arbitragem? Não, eu já até respondi para o seu colega, nada demais, coisa de jogo mesmo, coisa que às vezes acontece. Nesse lance especificamente, eu achei até que eles iam, ou o árbitro, ou algum jogador deles parar a jogada, porque nós estamos falando de um fair play. Eu pediria aos meus jogadores para parar a jogada, porque foi um lance forte na área, e tanto é que depois o Pedro foi atendido, então não era para ganhar tempo, não era para fazer cera, enfim. Mas nada demais, como eu falei antes para o seu colega. Alberto, Rodrigo da IPTV, gostaria que você comentasse a respeito de uma atuação específica do Jean Dias, não só pelo gol que ele fez, mas que ele saiu, claro, reconhecido pela torcida. Queria que você falasse sobre ele. Ele saiu porque ele pediu para sair, foi isso? O Jean fez um grande jogo, além do gol, mas fez uma grande partida também.
O Jean, o Pedro e o Arthur pediram substituições. Eu tive que fazê-las forçadas. É um pouco normal até, porque primeiro que são jogadores que se doam muito, que correm muito, estão marcando, estão atacando. O Jean vai para 1 contra 1, ataca espaço, vem buscar. Estou falando só do lado ofensivo. Então, é um jogador que se desgasta. Estava muito bem no jogo, mas vamos recuperá-lo agora, porque a gente vai precisar dele e dos demais aí para fazer um jogo muito difícil contra a Portuguesa próximo. Valeu, rapaziada. Gente, obrigado, boa noite, bom descanso para todos. Ok, muito obrigado, Alberto Valentim, técnico da Ponte, a coletiva 1-1, eu venho já no Em Dia com a bola, agora 23:17, só ouvir uma coisinha aqui. Ih, rapaz, o Grêmio marcou o terceiro gol, hein? Copinha, segundo tempo, lá em Barueri, Grêmio 3, Palmeiras 2. O Palmeiras fez 1-0, o Grêmio virou 2-1, o Palmeiras chegou a empatar 2-2 e agora 3-2 Grêmio, tá? E o Corinthians vencendo o Vasco 1-0, vai dando por enquanto Corinthians e Grêmio na uma das semifinais, a outra é São Paulo e Criciúma. Eu volto já no Em Dia com a Bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara, excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara, deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco, preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Conta, com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Rapidamente no Carioca aqui, acabou Bangu 0, Volta Redonda 1, Flamengo 1, Nova Iguaçu 2. Perdeu o Mengão 2-1, mas é time sub-20 e tal.
O jogo teria sido na Arena Castelão, em São Luís. Um dos gols do Nova Iguaçu foi do Vitor Rangel. Bom, é o seguinte, começando aqui pelo Paulistão, tivemos então a segunda rodada, começou ontem lá em Limeira, Inter 0, Guarani 0, público 3.300. Em Bauru, começo da noite ontem, Noroeste 1, Palmeiras 1, 14 anos que o Palmeiras não ia a Bauru. O Carlão, 6 segundo tempo, 1-0, gol do Noroeste, Carlão, hein? E o menino Thales empatou pro Palmeiras aos 23, Thales é da base, 19 anos. Olha o público em Bauru, 12.064. E no Canindé, ontem à noite, Portuguesa e Novo Horizontino estava 2-0 para Lusa. Gols de Cristiano e Maceió. Gols marcados no primeiro tempo. Aí no comecinho do segundo tempo, Pedro Balotelli, gol do Novo Horizontino. E o Pablo Diego, aos 40, empatou. Para o Novo Horizontino, Pablo Diego, ex-ponte, hein? 2-2. Público Canindé, 9.193. Canindé agora será fechado, a reforma. Virou SAF. E a Portuguesa também não informa, ela não informa aonde que ela vai jogar. Bom, 2-2, né? Portuguesa no Horizontino, domingo. Vamos lá, hoje. Mirassol meia dúzia, Água Santa 0. Olha só, hein? Gabriel 1-0, Gabriel 2-0, Negueba 3-0, Chico Kim 4-0. Yuri Castilho, 5-0, Guilherme Pato, 6-0. Quem que é o treinador do Água Santa? É Marcelo Cabo. Segunda derrota, hein? Água Santa perdeu em casa pro São Bernardo e toma de 6 no Mirassol. Por falar nisso, no 1º de maio, o São Bernardo recebeu o Bragantino. O Red Bragantino ganhou 3-2 São Bernardo. O Vinicinho fez 1-0 para o Bragantino. O Fabrício Daniel empatou para o São Bernardo. Vinicinho de novo, 2-1 para o Red Bull Bragantino. Vinicinho. Depois estava 2-1 para o Bragantino até então. O Léo Jabá, ele empata para o São Bernardo. E o Fabrício Daniel vira 3-2 São Bernardo. Na Neoquímica, Corinthians e Velo Clube. O Coronado de falta fez 1-0 para o Corinthians. No primeiro tempo, 21 minutos. Aí, segundo tempo, o Romero perdeu um pênalti, o goleiro do Vero defendeu. Aí o Daniel Amorim, o Vero empatou. Olha como são as coisas, hein? Depois o Thales Magno marcou o gol da vitória do Corinthians. Corinthians 2, Vero Clube 1. Público na Neoquímica, 42.508. Brincadeira, hein? Corinthians e Vero. 11ª vitória seguida do Corinthians desde o ano passado. O Timão só vence. Majestoso, Ponte Santos 1-1. Jean Dias, que veio do Paysandu, de cabeça a 42. O primeiro tempo lá no gol da FEPAS, 1-0 Ponte. E o Guilherme, a 8 minutos, empatou para o Santos, claro, também no gol da FEPAS. Amanhã tem Botafogo e São Paulo. Vamos lá, o Paulistão, ele tem 4 grupos de 4. As equipes do mesmo grupo não se enfrentam. No grupo A, Corinthians tem 6, Mirassol tem 3, Inter de Limeira tem 1 e o Botafogo nenhum ponto. Detalhe, a Inter só jogou uma vez. O Botafogo joga amanhã. Perdeu na estreia. No grupo B, em primeiro Guarani, 4, segundo Santos com 4. O Bugre ganha no saldo. Primeiro critério é vitória, uma vitória cada um. Guarani e Santos. Saldo 2 Guarani, 1 Santos. Portuguesa terceira com 1 ponto. E em quarto, o Bragantino perdeu os 2 jogos, nenhum ponto ganho. No grupo C, Noroeste líder 4 pontos. Em segundo, Novo Horizontino tem 1. São Paulo, nenhum ponto. Água Santa, nenhum ponto. São Paulo também vai estrear amanhã, em Ribeirão. E o Água Santa, 2 jogos, 2 derrotas. Dedidado, grupo da Ponte. São Bernardo, líder com 6 pontos. Foram 2 vitórias, evidente. Palmeiras tem 4, a Ponte também tem 4. A Ponte perde no Palmeiras para o saldo. E o Velo Clube, nenhum ponto ganho. Na classificação geral, melhor campanha, São Bernardo em primeiro. Em segundo, Corinthians com 6. Para que serve a classificação geral? Apenas para apontar as 2 equipes que serão rebaixadas. Ao término de 12 rodadas, na classificação geral, os 2 piores serão rebaixados para a Série 2. Nesse momento, Velo Clube e Água Santa seriam rebaixados. Na Copa São Paulo, deixa eu pegar aqui a Copa São Paulo, nós tivemos ontem, lá em Jaú, São Paulo 3, Cruzeiro 1. São Paulo 3, Cruzeiro 1. E em Araraquara,
Ferroviária 0, Criciúma 1. Ferroviária eliminou o Guarani e a Ferroviária foi eliminada pelo Criciúma. Então, uma das semifinais, São Paulo e Criciúma, jogam quarta-feira, 19h30. Aonde? Araraquara. São Paulo não sai da Araraquara, só quando for para a final. Bom, aí pode pegar, aí se passar pelo Criciúma, fora a final, aí vai ser no Pacaembu, não tem jeito, dia 25, né? Nesse momento, terminou em Santo André, Corinthians 1, Vasco 0. Que coisa, hein, Timão? Vai pra semifinal. O Corinthians ganhou 11 vezes a Copinha e na fase anterior ganhou do Ituano nos pênaltis. Depois de 0-0, 5-4 os pênaltis, o goleiro Cauê do Corinthians brilhou. Meninada do Ituano pra bater pênalti, hein? Vou te contar, tudo querendo fazer graça, tudo vai curtindo, vai andando pra depois chutar. Ih, que é isso, gente? Então o Corinthians está na semifinal e está nos acréscimos. O Grêmio vai vencendo 3-2 o Palmeiras, tá? Palmeiras 2, Grêmio 3 em Barueri. E a tia Leila tá brava, hein? Ela quer a copinha também, quer começar o ano com título. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que a princípio foi isso, viu? Os principais aqui, dos destaques nossos aqui, nosso Em Dia com a Bola 23 e 27. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante, com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Bom, final do nosso Apito Final, Ponte 1, Santos 1, Boris da Rose, H. Gregor comentário, Catarina as reportagens, bonito, majestoso, uma nova iluminação, público 6.400. E muito obrigado ao Marcelo Rini, sempre nos dando aquela força aqui pra gente, informações. O Pedro Gozzi, que foi um majestoso, adorou a iluminação, né? A ponte com 352. Abraço, Pedro! Grande Pedro Gozzi, meu amigo aqui. E o Abimael Costa, né? Desde o início com a gente, grande Abimael. Ele eu nunca guardo o bairro dele, né? Mas ele é do Recanto do Sol. Recanto do Sol. Um abraço pro nosso amigo que é porteiro aí também. Esqueci o nome dele, viu, Abimael? Mas um abraço pra ele aí também, né? Muito obrigado mesmo. Tamo junto, é isso aí, Abimael. Trabalhos técnicos de Lucas Pessoa, Gabriel Ribeiro e Gilberto Sufi na externa e Gil Kleber no comando técnico. Gente, muito obrigado. Então, nós temos agora na quarta, né? Na quarta-feira. Quarta-feira é Ponte Portuguesa, majestoso, 20 horas. E na quinta, 19h30, São Paulo e Guarani, no Morumbis. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Você no YouTube, você em FM 85,7, nos diversos aplicativos. O nosso muito obrigado mesmo. E então eu volto na quarta, né? Quarta, eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7.